Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas mais 7 minutos. Boa tarde para você. Gustavo Marques. Esse sou eu, Gustavo Marques. Iniciando mais uma abertura da jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM. O Futebol Interior que tem a direção executiva de Alcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a coordenação de esportes de Carlos Corsato e direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo é de Felipe Marques. A Rádio Valinhos FM que tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Estamos ao vivo com você, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Às 4 da tarde a bola rola. Guarani e Goiás. O Guarani buscando a reabilitação, Guarani que foi ao mercado com novas peças. Já mostrou aí uma cara diferenciada na última partida. Não conseguiu vencer, mas saiu com um empate jogando fora de casa. E agora dentro de casa, diante aí da sua torcida, o Bugre tenta a vitória. Quem sabe hoje a segunda vitória do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Que fazem, eu digo isso mesmo, segunda vitória do Guarani, se caso vencer o Goiás hoje. Hoje, domingo, dia 21 de julho de 2024. Daqui a pouquinho a bola rola. Falamos em nome de Concessionária Sim e também Restaurante do Dadá.
São esses os oferecimentos dessa jornada esportiva. Como é que vocês estão? Estão bem? Que ótimo! Aqui também tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a gente faz companhia para vocês até às 19 horas, trazendo as emoções de Guarani e Goiás, Goiás e Guarani, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu conversar um pouquinho com o Albert Cavalcante, o repórter do jogo de hoje. O Bugre iniciando a sua caminhada, Albert Cavalcante, com reforços na última partida. Alguns foram para campo e o Guarani conseguiu um empate com o gol do seu amado Caio Dantas. Boa tarde, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante. Sobe o hino tense do Guarani Futebol Clube. Show de bola. Boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Meu amigo, estava à distância acompanhando os amigos, né? O Guarani conseguiu um ponto, né, fora de casa, né? Apresentou suas novas peças aí, né? O Daniel dos Anjos, o Pacheco pela lateral, né? Pela lateral direita, o Matheus Salustiano. E o Guarani conseguiu o seu empate. Porém, entretanto, com a situação que o Guarani, né, se encontra, o empate, né, por incrível que pareça, no empate ele não resolve a nossa vida, né? O Guarani, que está na última colocação, cravado na última colocação com 7 pontos, né? Vai enfrentar a equipe do Goiás, que tem 21 pontos, né? O Goiás, que também não vem muito bem agora, perdeu, né? Vem de uma sequência de não conseguir vitórias. E o Guarani vai, né, agora em busca, né, como disse, muito bem frisado por você, em busca da sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Que situação! Que situação o Guarani está. Porém, entretanto, né, acreditamos que o técnico Pintado tem um plano. Né? Ele que já definiu, o Guarani já está definido escalado, já irei passar aqui para vocês aqui na pedra, né? Existia a dúvida entre o Caio Dantas, se o Caio Dantas ia jogar ou não, né? O Caio Dantas que o Gustavo Marques teve que engolir, falou que o Caio Dantas não era, né? Mas ele é o artilheiro do campeonato do Guarani com 5 gols, né? O Guarani que sofre para fazer gols, o Guarani que tem 11 gols marcados, o Guarani marcou 11 gols, né, nesse campeonato, tomou 24, um saldo de menos 13, e o Caio Dantas é o diferenciado, né? O diferencial. Vamos aí torcer aí que o Caio Dantas, né, que foi dúvida na partida contra o Novo Horizontino, ele saiu, né, no intervalo, quase no intervalo, para a entrada do Matheus dos Anjos. E durante a semana houve-se a especulação que ele não jogaria. Porém, entretanto, olhando aqui, eu vou passar os relacionados aqui, os jogadores que irão aí, né, em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro, né? O Caio Dantas aparece como titular, então menos mal, né? Então vamos lá, né? O Guarani vem definido e escalado para a partida de logo mais aqui nos canais Futebol Interior, a partir das 16 horas, aí a bola rola com Vladimir, Pacheco, Matheus Salustiano, Léo Santos e Jefferson. Gabriel Bispo, uma grata surpresa, né? Ele é o volante, o famoso varredor, né? Ele faz muito bem ali na cabeça de área ali, né? Salvou o Guarani por bons momentos e é assim, né? É o famoso destruidor, né? Destruiu, tocou, passou e já era. Esse é um jogador que o Guarani precisava, né? Batíamos muito na tecla, né? Que o primeiro volante tem que ser um jogador assim, né? O famoso jogador que ele faz o arroz com feijão com virilidade, né? Quando você joga com o Matheus Bueno, com o Camacho, Diego Matheus, né? São jogadores aí, também como o Pedro Henrique, que estão aí de partida do Guarani. Você tem um jogador no elenco, assim, o Guarani precisava desse jogador aí, o destruidor. E durante a semana, o Guarani aí fletou, né? A imprensa disse que muitos da imprensa disse que o Rodrigo Andrade, né? Acabou sendo aí, fletou com o Guarani. O Guarani, né, poderia fletar com ele, porém, entretanto, ele acabou acertando com o Mirassol, então só ficou na especulação. Então vamos lá, né? O Gabriel Bispo, o Matheus Bueno, o Luan Dias. Na frente, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Esse é o Guarani, Gustavo Marques, né? No Brinco de Ouro da Princesa, hoje 30 graus, né? Muito gostoso, a cidade de Campinas, o Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa está a coisa mais linda, né? Como sempre, né? Tudo para o Guarani praticar um bom futebol, mas lembrando que temos aí o Goiás, né? E com os times de Goiás nós não temos muita sorte. Oxalá, né? O Goiás que vem aí precisando de resultados, né? Tomara que hoje o Guarani possa, né, ter a sua segunda vitória. E só lembrando que o Regis, tá? O Regis, ele está no Goiás, né? Depois iremos passar a escalação do Goiás. E tudo indica que o Regis pode aí, né? Uma famosa lei do ex, viu, Gustavo Marques? E o Goiás está escalado também, Albert? Também está escalado, né? Ele já do líder ao meio da tabela, né? O Goiás que vem com
vem com os tropeços, aí ele tornou líder na 8ª rodada, né? Depois de vencer o Sport por 3-0. E depois, contou, obviamente, com alguns tropeços. Mas agora está na 9ª colocação, né? Na 9ª colocação, na 12ª colocação, que teve os jogos da rodada, com 21 pontos. E tem 4 pontos, né? A menos que o Operário, que fecha o G4. Então, o time do Goiás, né? O time esmeraldino, vem definido e escalado com Tadeu, Dieguinho, Messias, Davi Braz, Lucas Ribeiro, Sander, Wellington, Marcão e Regis. Ele mesmo. O Regis, camisa número 10. O ex Lionel Messi. Thiago Galhardo e Rildo, viu, Gustavo Marques? Tá certo, as duas equipes escaladas pelo Albert Cavalcante. Um rápido intervalo, voltamos em seguida com o doutor Arthur Eugênio Matias. Rápido intervalo, voltamos já com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa. Todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19989893526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. É isso aí, perfeito, 15 horas mais 17 minutos, horário de Brasília, direto no alto do Taquaral. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a bola rola pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani em busca da segunda vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E o Bugre jogando dentro de casa, tenta a reabilitação. Agora vamos ouvir, né, o Arthur Eugênio Matias. Nós tivemos aí grandes jogadores que marcaram época pelo Guarani, que não estão mais entre a gente, partiram, né? Os meus sinceros sentimentos, já deixando mais uma vez para o goleiro Tobias, né? Marcou época no Guarani, o volante Ederson, e essa semana também nós perdemos o Jorge Luiz Pereira. E por esse motivo, o Arthur Eugênio faz uma singela homenagem ao Jorge Luiz Pereira. Vamos ouvir. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, neste espaço que nós temos na nossa programação, na Rádio Futebol Interior, na TV Futebol Interior, aliás, se inscreva em nosso canal, faça sugestão de conteúdo, algum jogador do passado, algum confronto interessante que eu vou pesquisar e vou colocar aqui na programação do Futebol Interior. Mas neste momento eu vou falar de um jogador que foi importante no cenário nacional nos anos 1970 até os anos 1990. Eu vou falar de Jorge Luiz. Jorge Luiz foi um volante interessante, jogou em equipes importantes do futebol brasileiro e até hoje ele é muito homenageado, reverenciado pela torcida do Atlético Paranaense, onde ele foi bicampeão estadual. O mês de julho foi um mês triste para quem acompanha o futebol. Julho de 2024. 3 jogadores que atuaram no Guarani acabaram falecendo. Tobias, Ederson e agora Jorge Luiz. Eu vou contar nesta programação do Futebol Interior toda a carreira de Jorge Luiz Pereira, um volante clássico que sabia sair para o jogo. Fotos interessantes. Confira aqui no Futebol Interior. Jorge Luiz Brochado Pereira. Ele nasceu em Barra Mansa, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, quase chegando no Rio, a 130 quilômetros do Rio de Janeiro. Jorge Luiz nasceu no dia 14 de março de 1958 e morreu em sua casa. Ele teve um mal súbito, teve um infarto e morreu no dia 15 de julho de 2024, apenas aos 66 anos. Jorge Luiz começou nas categorias de base do Flamengo. Você vê uma imagem da geração de ouro das categorias de base do rubro-negro carioca. O Jorge Luiz é o primeiro, depois em Júlio César, Uri Geller, Andrade, Adílio e Tita, todos jogadores que tiveram destaque nacional. Você vê outra imagem de Jorge Luiz fazendo o jogo festivo pelas categorias de base do Flamengo. Ele é o segundo agachado. Foi tão bem no Flamengo que começou a ser constantemente convocado para seleções de base. Esteve em vários torneios, em vários campeonatos. Nesta primeira foto, Jorge Luiz, o volante, é o quinto em pé, depois do goleiro João Roberto, que jogou no Guarani. O segundo em pé é Juninho Fonseca, imortalizado na Ponte Preta e no Corinthians. Outra imagem de Jorge Luiz, na seleção brasileira, ele é o segundo em pé, depois do Pedrinho. Pedrinho, lateral esquerdo, seleção brasileira, Palmeiras, Vasco e muito tempo na Itália. Sem espaço na equipe do Flamengo, Jorge Luiz foi emprestado para o Al Nassr da Arábia na volta ao Brasil e esteve no Joinville. Você vê uma foto de Jorge Luiz no Joinville, campeão catarinense em 1980. Jorge Luiz é o quarto agachado. O segundo agachado é o Nardella. Também jogou no Guarani, no Grêmio, 15 de Piracicaba, Portuguesa. O Nardella é considerado o principal jogador da história do Joinville. Do Joinville, outra passagem interessante do Jorge Luiz. Ele foi para o Cruzeiro. No Cruzeiro também teve bons momentos. Nessa imagem, Jorge Luiz está em cima. Ele é o penúltimo jogador dos que estão em pé. Do Cruzeiro, indicado pelo técnico Zé Duarte, ele chegou ao Guarani. No Guarani, ele jogou na temporada 1981, logo depois do Guarani ter sido campeão brasileiro da Taça de Prata. Você vê Jorge Luiz no time do Guarani, o quinto jogador em pé. Neste jogo, o Guarani empatou 1-1 com o Palmeiras no Brinco de Ouro. A partir do Guarani, Jorge Luiz foi negociado com o Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense
ele passou a ter muito destaque, muita projeção. Bicampeão paranaense com o Atlético 1982-1983. Na primeira imagem, o Jorge Luiz é o terceiro em pé, antes do lendário goleiro Rafael Camarota. Embaixo, capitão, campeão com o Guarani, Lino, que jogou no Santos, no Palmeiras, o Washington Nivaldo, que nasceu em Marília, jogou no Marília Noroeste, e Assis. Esse é o início do casal 20, Assis e Washington, imortalizados no Fluminense. Continuou no Atlético Paranaense, Jorge Luiz, campeão estadual também no ano seguinte, 1983. Nessa imagem, ele é o terceiro em pé, mais uma vez, antes do goleiro Rafael Camarota e antes do Jorge Luiz Soter, lateral direito. Jogou no Palmeiras, Guarani e morreu assassinado no interior do Mato Grosso do Sul. Em 1985, Jorge Luiz esteve na Portuguesa, disputando o Campeonato Brasileiro. Você vê uma imagem do elenco da Portuguesa em 1985. Jorge Luiz é o penúltimo da segunda fila deste time da Lusa. O treinador é o Norberto Lopes. Esteve na Portuguesa e da Portuguesa para o Londrina em 1985. Neste quadro do Londrina, Jorge Luiz é o terceiro em pé. O primeiro é o goleiro Zete, novinho, iniciando carreira, emprestado pelo Palmeiras. Você vê uma imagem do Jorge Luiz, imagem recente, ele dando entrevistas a emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Também teve uma passagem pelo Pinheiros do Paraná e jogou vários anos nos Estados Unidos. E daí ele resolveu parar com as suas atividades de atleta, fixou residência em Barra Mansa, foi treinador de futebol, dirigiu o Fênix de Barra Mansa, dirigiu o Barra Mansa e outras equipes do interior do Rio de Janeiro. Jorge Luiz, homenageado neste quadro, uma imagem bonita, estilizada de Jorge Luiz. E para finalizar, uma curiosidade. Jorge Luiz passou a ser Jorge Luiz Pereira, porque quando ele chegou ao Joinville em 1980, já havia um Jorge Luiz, que também jogava na equipe catarinense. E para diferenciar os dois jogadores, o Jorge Luiz, que veio do Flamengo, passou a ser Jorge Luiz Pereira. Uma foto do Jorge Luiz, o primeiro do Joinville, infelizmente, também falecido. Aqui no Futebol Interior, contando a história de mais um jogador importante no cenário nacional, anos 1970 até anos 1990, Jorge Luiz Brochado Pereira. Aqui no Futebol Interior, mais uma história contada aqui no Futebol Interior. Você sabe, se a notícia de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre nos canais do Futebol Interior. Entre em contato, mande uma mensagem, clique comentando este material feito hoje com Jorge Luiz Brochado Pereira, volante que jogou em grandes e importantes equipes do Brasil, no Oriente Médio e nos Estados Unidos. Se a notícia de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui nos canais do Futebol Interior. Tá aí então o Dr. Arthur Eugênio Matias contando aí um pouquinho da história desse ícone, né, desse ídolo também, Jorge Luiz Pereira, que faleceu, nos deixou aí essa semana. Daqui a pouquinho a bola rola, faltando aí 31 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani na 16ª rodada desse campeonato
Brasileiro. Série B tenta a reabilitação, tenta a segunda vitória. O Albert que trouxe aí em instantes a escalação do Guarani. O Guarani, alguma mudança, alguma diferença do jogo passado, Albert Cavalcante? Não, continua o mesmo, né? Ele mantém aí a espinha dorsal, né? Continua com o Pacheco, o Matheus Salustiano, que fizeram a sua estreia, né? Na última rodada. E até mesmo, né? O Gabriel Bispo, eu volto a dizer, hein? Que volante, hein? O Guarani acertou no olho da moça. Tomara que continue assim, né? Pacheco o Pacheco lateral direito, né? Que foi muito, né? Salustiano Então, o Matheus Salustiano, então, Pacheco, o Salustiano, lateral, os zagueiros, né? E vamos ver se o casamento com o Léo Santos, né, continua, né? O problema do Guarani é o sistema defensivo, né? Nós marcamos 11 gols e sofremos aí 24. Então aí foi detectado que o sistema defensivo do Guarani está com problemas. Lembrando também que o ataque, né? O ataque você tem os 5 gols do Caio Dantas, né? Somente, né? Então o Guarani precisa hoje, né? Vai pegar uma forte equipe do Goiás que busca aí, né? Foi na 8ª rodada, foi o líder, está com 21 pontos, né? E o Guarani com 7 só. Que situação do Guarani. Mas, né, lembrando da 16ª rodada, né, o Gustavo Marques, amigos, vamos dar uma passada na 16ª rodada, que começou na quinta-feira, com empate entre o Vila Nova e o Santos no Oba. Também na quinta-feira, o Novo Horizontino recebeu no Jorge Ismael de Biasi a Chapecoense e venceu por 1-0. O Avaí perdeu em casa na ressacada por 1-0 para o Ceará. E na sexta-feira, o Curitiba perdeu para a equipe do Mirassol por 1-0. Já ontem, né, o CRB venceu no Rei Pelé o Ituano por 1-0. O América Mineiro ficou no empate contra o Amazonas. Assim como o Paysandu, que venceu a Ponte Preta por 1-0. Os jogos para fechar a 16ª rodada, hoje, obviamente, Guarani e Goiás no Brinco de Ouro da Princesa daqui a pouquinho. E também às 6h30, Botafogo recebe no Santa Cruz o Brusque, fechando, né? Fechando aí o Sport, pega o Operário. E vamos aí para a classificação do Campeonato Brasileiro no momento, hein? O Santos vem primeiro com 29 pontos, segundo vem o Vila Nova com 28, em terceiro o América Mineiro com 27, em quarto Novo Horizontino. Novo Horizontino que com a vitória acabou aí pulando aí, né, para a 4ª colocação, deixando o Operário aí com um ponto a menos ainda. O Operário não jogou, é verdade, estava no G4. O Novo Horizontino, ele está com 26 pontos. Na 5ª colocação, Mirassol com 25, Operário na 6ª com 25, Sport na 7ª colocação com 24, o Avaí na 8ª colocação com 23, o Paysandu na 9ª colocação com 23, o CRB na 10ª colocação com 22, 11ª colocação o Ceará com 22, em 12º vem o Goiás com 21, na 13ª colocação o Curitiba com 20, a Ponte Preta vem na 14ª colocação com 20, assim como o Amazonas na 15ª e a Chapecoense na 16ª colocação com 18 pontos. Aí no Z4, o Botafogo vem na 17ª colocação com 17 pontos. O Brusque na 18ª com 14. O Ituano é o 19º com 11. E o Guarani na última colocação com 7 pontos. Gustavo Marques. Albert, me tira uma dúvida. Eu sei que você trouxe também na escalação do Guarani está o Vladimir no gol, mas informa aqui um jornalista renomado esportivo, né, que o Guarani parece ter mudanças para o jogo de hoje. O Vladimir sentiu um desconforto às vésperas da partida e será substituído por Douglas Borges, será? Será essa a informação? A informação acabou de chegar aqui, né? E você vê o despreparo, né, da equipe do Guarani, que joga a escala, sabendo, eu acho que a escalação, o flyer, né, o banner já é montado dias antes da partida. Não, né? Eles não têm um trabalho de colocar a substituição, e nós, que somos profissionais, ou seja, o repórter, o narrador, nós vamos na confiança que o Guarani publicou, né? E recebemos a informação agora que ele sentiu um desconforto, o Vladimir, então o Douglas Borges vai estar no gol defendendo para o Guarani, é isso, Albert? Exatamente, o Douglas Borges, né, estará no lugar do Vladimir, e só lembrando, né, que o Álvaro, né, foi acionado para o banco de reservas, que é o terceiro goleiro. Então, Douglas Borges no lugar do Vladimir. Meu Deus do céu, hein? A situação toda a sorte do mundo. Toda a sorte do Douglas Borges, mas o Vladimir, entre o Vladimir e o Douglas Borges, pelo amor de Deus, né? A diferença é brutal. É isso aí, vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos junto com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol
futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat do Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Perfeito. 15 horas mais 36 minutos. Estava falando aqui você nos que brilha, né? Você tá demais, amigo. Você que brilha, hein, Gustavo? Existe aquele ditado, né? Não, deixa eu ficar quieto. Não. Quer melhor? Você tá voando, Albert. Tô voando. Tô estrela. Eu, né? Camarada, quando tá estrela, já não abre o WhatsApp com tanta frequência como antigamente. E assim vai indo, né? Meu amigo. Faz parte. Se soubesse, o Guarani, ele consegue. O Guarani consegue, né? Bom, quem sabe hoje, mas tudo bem, né? Com a informação que o Douglas Borges, né? Vai ser aí novamente na meta do Guarani. Meu Deus do céu. Você recebeu essa informação por onde? Depois, primeiramente, né? Quando você... Não, você recebeu essa informação por Guarani, onde? pela onde o Guarani Press, né? Onde nós temos a escalação que veio. E é na onde? A página oficial se responde pelo Guarani. Não, né? tá, mas pelo WhatsApp? Então você abre o WhatsApp, né? Agora sim. Quando lhe interessa, o WhatsApp ele não, é aberto, não, né? muito pelo contrário. Tá mas bom. assim, não, é só uma pergunta. Eu só tive um toque. Mas você viu que eu tive um toque. Quando você me deu você acabou ali explanando a situação, eu já pulei pra lá. Não, a questão não é essa. A questão não é se você teve a informação. Eu sei que você ficou sabendo primeiro do que a informação. Tô querendo dizer que você tem acesso ao WhatsApp, você abre as mensagens, né? Você tem acesso ao WhatsApp. É a minha única dúvida. Mas pode continuar a sua assunto. E falando em WhatsApp, né? Aqui também tem o YouTube, passando aqui pro YouTube para abraçar os nossos amigos internautas, vocês que fazem nessa jornada esportiva junto com a gente, né? A Rosana Teixeira, esse Guarani vai ser amassado, não tem como o Goiás perder. Meu Deus do céu, essa boca. Tem sim, hoje. Fael Cardil, sou torcedor do Bugre, mas também acho que o Goiás atropela o Guarani hoje. Jesus. Douglas Bernardes Dias, Douglas Dias, um abraço, viu, Dogão? Boa tarde, amigos, ótima transmissão, vou cravar Guarani 2-1. Semana triste para o futebol, ex-goleiro Tobias Nascido e Jorge Luiz. É isso aí. E o Fael Cardil, com a presença de Douglas Borges, o Guarani sofrerá mais uma goleada. Meu Deus. Não, essa boca pra lá.
né? É que assim, a gente lembra do Douglas Borges, jogo contra o Santos, né? Que ali o Guarani foi goleado, né? E ali ele foi mal, né? Então é o seguinte, né? Fica na retina grudado e realmente o torcedor tem razão. Entre o Vladimir e o Douglas Borges, é bem sentido, né? É bem sentido a situação, né? E não fica torcendo aí pro Pegorari voltar logo, né? Pegorari que é um do goleiro titular, né? Quem sabe Pegorari, Bruno Mendes, mas que dê tempo de voltar e salvar o Guarani dessa situação. Porque eu vou falar pra você a situação do Guarani. Cada rodada que passa, piora. A pior campanha do Guarani, a segunda pior campanha do Guarani no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Guarani em 2016 subiu, isso é a segunda pior campanha, cara. É de arrancar os cabelos. Quem sabe, né, o Guarani possa na partida de hoje aí mostrar, né, houve evolução, sim, mas é aquela, né, o que vale é a bola na rede, os 3 pontos. Quem sabe o Caio Dantas mais uma vez aí ele possa, né, mais uma vez deixar os nossos amigos aqui muito felizes, né? Com certeza. Agora com certeza. Não, que ele faça 50 gols, que ele faça seja 5 gols hoje no Guarani. Boa. E mete uma goleada pra cima do Goiás. Boa. Nós temos convidados aí, ô Felipe Marques. Quem que fala? O lateral, é isso? Quem que fala aí, Albert? É o Jefferson, né? O lateral esquerdo, Jefferson, que chegou, né? Ali foi meio ainda... Devagarzinho, chegou, tomou espaço, agora o titular do Guarani. Vamos ouvir o lateral esquerdo, Jefferson. Jefferson, boa tarde, beleza? Rodrigo, da IPTV. Queria que você falasse, já pensando nesse confronto de domingo contra o Goiás, falasse um pouquinho também você começou, né, cara? Como é que é esse sentimento de encarar o seu ex-clube, o clube que você foi revelado? Foi um clube que eu comecei bem lá, né? Fui feliz lá. Então acho que a minha história que eu fiz lá já passou. Eu tenho um carinho muito grande pelo Goiás, mas agora o meu foco é aqui no Guarani. Então acho que eu já enfrentei o Goiás também, jogando pelo Atlético. Já tive vitórias, então acho que eu vou trazer isso comigo aqui para poder ganhar com o Guarani também, independente de que eu joguei lá. Então acho que lá já passou, então acho que o meu foco é aqui, então a gente com certeza vai voltar a vencer no campeonato. Fala Jefferson, tudo bem? Júlio Nascimento, Globoesporte.com. Ô Jefferson, muito tem se falado sobre buscar ter mais confiança para tirar o Guarani dessa situação difícil. Tem uma cena emblemática tua contra o Paysandu, que ao tentar dominar a bola ali, não sai como você queria, e você faz um gesto de, poxa, não tá dando certo, lamenta ali. E nessa volta você agora consegue uma assistência, um momento importante para te dar confiança. Como é que você tem trabalhado esse lado emocional? Falando individualmente do Jefferson, né? Se você sente que você está ganhando mais confiança e como que o grupo está buscando essa confiança para tirar o Guarani dessa situação? Cara, acho que a gente se cobra muito dentro do clube. Eu também, particularmente, individualmente, eu me cobro muito, seja em treino, seja em jogo. Todo jogo, depois do jogo eu vejo. Então acho que esse da confiança a gente tem que sentir dentro do clube, dentro do jogo. Acho que a gente está buscando voltar a vencer. Estou voltando também a estar mais confiante, a poder fazer mais as coisas que eu já fazia antes. Então acho que o grupo a gente está buscando a vencer, e essa confiança vai voltar automaticamente depois que, com certeza, quando a vitória de domingo, a gente essa confiança vai voltar e vai voltar a ser mais leve, e a gente vai conseguir a vencer no campeonato. Tudo bem, Jefferson? Antônio Luque, da Rádio CBN aqui de Campinas. É claro que não tem muito essa questão de tempo, né? O tempo ele é muito curto, e o Guarani tem sofrido muito com as trocas no comando, né? São vários treinadores na temporada de 2024, mas falando especificamente da Série B, teve o Claudinei que ficou pouco, veio o Júnior Rocha, agora está o Pintado já num período até interessante. Vocês já conseguiram, porque muda o perfil de cada profissional, vocês já conseguiram entender o que o Pintado tem colocado em prática desde que ele chegou? Ou essas mudanças de treinadores causam ainda uma certa confusão, porque um quer uma coisa, aí o outro chega e muda? Já deu para pegar o jeito do Pintado de jogar e a forma com que ele quer que vocês se comportem em campo? Acho que o elenco é um elenco muito experiente. Apesar de ter muitas mudanças de treinadores, a gente sempre procura fazer o que o treinador está pedindo. Então acho que no dia a dia também a gente consegue induzir também a fazer as coisas que
o treinador pede. Então acho que o nosso elenco é um elenco muito experiente. A gente já conseguiu ver já a maneira que o Pintado gosta de jogar. Então acho que a gente tem que continuar desse jeito, dessa forma, que a gente tem melhorado bastante também e com certeza a gente vai voltar a vencer. Jefferson, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Eu queria te perguntar, o setor da lateral esquerda do Guarani, até por conta da sua lesão, sofreu um pouco nas últimas rodadas, né? O Vinícius Cauê, que era o seu reserva imediato, também ficou no departamento médico, e o Vinícius Iujo, o garoto da base, que joga como volante lá no Sub-20, acabou tendo que fazer a função improvisada, até jogando as partidas como titular. Queria saber se você chegou até conversar com o Vinícius Iujo, você que é um atleta experiente, da posição, conseguiu passar um pouco de confiança, conversou, deu algumas dicas para o Vinícius Iujo nas rodadas em que ele atuou como titular na lateral esquerda. Sim, acho que no dia que eu voltei a treinar eu cheguei com ele, falei para ele no jogo que teve aqui, conversei com ele, falei bastante com ele, falei assim, para ele continuar desse jeito, que ele estava bem, então eu estava evoluindo e passei algumas também coisas que eu também faço dentro de campo, já que ele não é um lateral de origem, então tentei ajudar ele da minha forma, mas acho que ele também foi muito bem, enquanto o Cauê estava machucado, mas agora acho que para essa sequência aí a gente vai estar bem nessa posição. Jefferson, boa tarde. Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Assim como nos jogos contra a Ponte, também contra o Sport, a diretoria do Guarani resolveu fazer mais uma promoção de ingresso, né? R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Eu queria saber para vocês, quanto que é importante, o quanto que é fundamental esse apoio da torcida, 5 mil, 6 mil torcedores aqui dentro do Brinco de Ouro, para esse jogo contra o Goiás no domingo? A gente sabe que a fase não é boa, a gente tem as cobranças no dia a dia, mas com certeza com o nosso torcedor nos apoiando, nos ajudando, é um apoio a mais, é uma confiança a mais para a gente. Então acho que se o torcedor vier nos prestigiar aí, com certeza a gente vai ter um algo a mais para poder, uma força a mais para poder sair com a vitória aqui. São 12 pontos ainda, né, serem disputados. Tá aí, né, o Jefferson, né, o lateral que veio do Atlético Goianiense, ele vem agora aos poucos aí, né, comendo pelas beiradas, como disse, né, o reserva, quando ele esteve fora, o reserva acabou entrando, não continuou, né, o Kaique, que está lesionado, também o Matheus Iudi, que é volante, e acabou sendo, né, colocado ali para fazer essa função, e o Jefferson na última partida, ele que deu o passe, né, o passe para o Caio Dantas, e o Caio Dantas acabou fazendo o gol do empate. E passando mais uma vez aqui no nosso chat ao vivo, dá um abraço. Antes de você ir pro chat do YouTube, olha que lamentável, né? Vamos esperar, ver, né, o o Brinco de Ouro vazio, mas faltando aí menos de 20 minutos para começar esperar. O jogo. A turma tá se protegendo faltando do sol. 14 minutos para começar o jogo. Vamos aguardar. Em outros tempos, esse lotado. Brinco de Ouro tava lotado Bombando. E balançava, hein? Exatamente. O tobogã e balançava, né? É a situação, né? O reflexo, né? O reflexo do time em campo, né? Torcedor reflexo do time em campo. E aí nós vamos ver aí qual será a renda e público de hoje, né? Mas ali parece, sim, a movimentação parece estar ali bem, mas muito bem, né? Baixo, né? Vamos aguardar. Quem sabe eles estão do lado de fora ali, né? Esperando o momento do jogo, mas o que parece ali, olha, a parte superior do tobogã também foi aberto, né? Isso é muito importante. Foi o Cadil, né? Dizendo aqui que o Jefferson é fraquinho, né? É uma ótima pessoa, mas de futebol falta muito. E vamos ouvir o Pintado. Vamos ouvir o nosso técnico Pintado. Nós temos um grupo aqui de 24, 25 jogadores e todos estão em condições para jogar. O Caio vai fazer um teste agora ainda, sentiu bastante a coxa, mas o que é muito legal nesse grupo, todo mundo está disposto a ir para um certo sacrifício, né, para ajudar. E ele falando do Caio, né? Do Caio Dantas vai fazer um teste ainda, mas ele aqui, né? Nós passamos aqui a escalação preliminar, né? Agora vamos ficar assim, viu, Gustavo Marques? Vamos ficar de olho no peixe e outro no gato, porque o Caio Dantas iria fazer um teste, né? Tomara que o Vladimir saiu fora, né? Estava no press kit do Guarani, acabou saindo fora. E agora é torcer, né? O Guarani, voltando, né? O Fael Cardil, né? Falando que o Regis vai dar tudo que sabe e um pouco mais, né? E não parei, garotos da base, pegar a informação que o Jefferson é pra acabar, é o fim do mundo, né? Ele tá falando, né, em relação aos meninos da base, e perguntar pro Jefferson, né, sobre a posição. Pois é, né? O Jefferson, ele é vamos dizer assim, que ele é o de ofício, no caso, né? E os meninos buscarem informações com ele seria algo normal, mas pela situação que vem passando o Guarani, eu te entendo, meu Fael. Mas são esses jogadores, né?
Tanto que o Pastana, né, chegou, né, um silêncio, né? O Pastana está trabalhando, né? Aquele silêncio, não tivemos mais movimentações aí e vamos aguardar. Lembrando que o Adel, né, o zagueirão Adel aí, ele teve proposta, né, do exterior e preferiu ficar no Guarani. Por incrível que pareça, o Lucas Adel, ele teve a proposta, preferiu ficar no Guarani. Tomara que tenha feito. Vamos ver até quando, né? Essa proposta, né, foi pelos clubes que foram feitos, né? Ele, obviamente, não é para qualquer centro que você, né, o deseja o jogador, né? Ele prefere Estados Unidos, outros centros, né? Depende de onde veio, para ele não ornou, como diria o outro, né? Prefiro assim que o jogo agora vai, tá vendo aí, ó, tá começando a chegar os torcedores, né? E na parte superior, a parte inferior do tobogã, né? Vamos esperar que seja um bom público. O Guarani precisa, né? Mais uma vez, né? Nós batemos nessa tecla na partida contra o Sport, né? Não adianta, né? Quando tá nessa situação, você colocar ingresso a R$5, etc, né? Porque o torcedor do Guarani é apaixonado. Agora falta o clube, né? A instituição, né? Fazendo suas mudanças, né? Na parte de cima para baixo. Mas falta agora o Guarani mostrar em campo. Mostrar em campo que essa reação não é a reação relâmpago, né? Relâmpago McQueen. O Guarani precisa ter a consistência. E nada como um dia como hoje, né? Lembrando que a Dafabet também, a patrocinadora oficial do Guarani também, né, foi apresentado. O Guarani vai fazendo suas melhorias fora, né, Gustavo Marques? Sempre fez melhorias fora, por fora, né? Exatamente. Que nem diz aquele ditado. Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. É isso, tem que mudar dentro de campo. Ninguém, claro que a informação você traz, mas ninguém quer saber. Quer sim. É de betting, de não sei o que, de luz de LED. É dentro de campo, meu amigo. Todo mundo quer saber se o Pacheco vai render, se o Bispo vai render, né? É isso que a torcida quer saber. Se as mudanças que vocês contrataram vão surtir resultado. O torcedor quer saber quanto que vai vir a segunda vitória. Que vergonha, Albert. Oh. Eu tô falando que o torcedor quer saber quanto que vai vir a segunda vitória da equipe em 16 rodadas, meu amigo. É uma vergonha. E até que enfim, né? Há uns 15 dias, 15 é muito. Há uns 10 dias atrás, o seu Marconato deu a cara, né? É claro que não tinha outra opção, né? Porque... Que bagunça que eles fizeram. Mandaram embora lá Cecílio, o Toninho Cecílio. Tá sobrando dinheiro, né? Não, mas quando você manda sobrando dinheiro. Mas não tinha como, né? Porque ele, vamos dizer assim, que demitiu o Toninho Cecílio, né? Demitiu o Toninho Cecílio. Quem ia aparecer? Aí apareceu o Pastana. Não, mas beleza, mas quem ia... Então, exatamente, pra conversar. Quem que ia apresentar o Pastana? Não tinha como. Por isso que ele tinha que aparecer, né? Ele foi obrigado a aparecer, né? Com aquela conversinha pra boi dormir, nós estamos já cansados de ouvir. Não, né? cansado a gente não tá, a gente não ouvia. Promessa e parabéns, né? Eu falo ao Bugricast, eu acho que fez isso. A única pergunta podemos dizer que deveria ter sido feita foi aquela, parabéns. Porque os demais não fizeram uma pergunta que prestasse, que eu quero saber do resultado, quero saber se vai ter melhoria. Nós queremos que vocês... não sei quem for o profissional que perguntou. Foi o Vitor Freitas, né? Não sei quem for o profissional. Você e o Ricardo Moisés veio aqui e falou que o Guarani ia brigar pra subir e tal. Vamos ficar só em falácias. Mas a diferença... Parabéns pra pergunta. É isso mesmo, tem que confrontar. Na hora que o presidente amarelão, que não tem coragem de aparecer, na hora que ele aparece, na hora que ele dá a brecha, você tem que confrontá-lo. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que o Bugricast, né, é relacionado pro Guarani. São torcedores do Guarani, né? Assim como a gente. Isso. A imprensa, né? No caso, a imprensa esportiva, eles não têm lado, né? Então as perguntas são totalmente diferentes. Você colocar um torcedor do Guarani e fazer uma pergunta para um presidente, totalmente diferente. O Bugricast aí foi sensacional, né? Parabéns pela pergunta. E o torcedor quer saber isso daí. Se vão surtir resultado. Quem tá no banco de reserva aí? Falando em banco de reserva, faltando aí pouco mais de 8 minutos para começar a partida, o Albert Cavalcante, né? Agora são já 15 horas mais 53 minutos. Vamos com a ficha técnica do jogo. Você já passa aí o banco de reserva, as opções que o Pintado tem no banco, né? Lembrando que o Guarani tem algumas mudanças no jogo. Mudanças não, né? Ele basicamente é a mesma equipe que empatou contra o Novo Horizontino, mas
o Douglas Borges entra em campo e eu quero ver também o banco de reservas do Guarani, o que o Pintado tem de opções aí para tentar vencer a equipe do Goiás jogando dentro de casa, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Diga aí, Albert, vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Pintado vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, o Pacheco, o camisa número 28. A dupla de zaga do Bugrão. Matheus Salustiano, 13, e o Léo Santos, o 3. Na lateral esquerda, Jefferson, 17. Os homens no meio-campo do Bugrão: Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18 e o cérebro pensante Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: João Vitor, 19, Ayrton, o 30 e o matador, o artilheiro do Guarani do Campeonato Brasileiro com 5 gols, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão: Douglas Borges, Pacheco, Matheus Salustiano, Léo Santos e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Pintado queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Lucas Adel, René Santos, Ian, Vinícius Yudi, Lucas Araújo e Anderson Leite, Marlon Reinaldo, Álvaro, Rafael Freitas, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. Futebol Interior. E o Goiás, o esmeraldino do técnico Márcio Zanardi, vem definido, escalado assim. Tadeu, goleiro, 23. Na lateral direito, Dieguinho, camisa número 20. Os zagueiros da equipe do Goiás são eles: o Messias, o 37, o capitão Davi Braz, com o 4 e o Lucas Ribeiro, 14. Na ponta esquerda, o Sander, o camisa número 6. Os homens no meio campo do esmeraldino: Marcão, 77, o Wellington, 5 e o Regis, o 10. Na frente tem o Thiago Garlado, 33 e Rildo, o camisa número 80, repeteco do Goiás. Tadeu, Dieguinho, Messias, David Braz, Lucas Ribeiro e Sander, Marcão, Regis, Thiago Garlado, Wellington e Rildo. Caso o técnico Márcio Zanardi queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Thiago Rodrigues, Paulo Baia, Rafael Gava, Ângelo Rodrigues, Edson Felipe, Diego Caito, Wellington Matheus, Edu, Juninho, Nantan Melo, Luiz Henrique e Edu Júnior. Nosso clube é a nossa arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, com seus auxiliares Anne Kese Gomes de Sá, do Amazonas FIFA, junto com Pedro Amorim de Freitas, do Espírito Santo. O quarto árbitro é ele, Gabriel Petrini Rodrigues Cruz de São Paulo, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques! Eu levo sempre comigo. Então, com quem todo campo que eu vou, hein? Não terá retorno, esse retorno não tá me fazendo bem não, né? Você escuta a nossa voz, dá aquele tchutchu na mente. Que fase. Vamos, Guarani! Pra cima deles, bravo Bugre Guerreiro! Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor que hoje manda as suas energias e energias positivas para o Guarani. Jornadas esportivas do futebol interior, que tem sempre um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 3242-3125. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Vamos, Guarani! Vamos pra cima deles, bravo Bugre Guerreiro! Futebol interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção comercial de Giovanni Paiola, coordenação de esportes de Carlos Corsato, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Sangue do Meu Sangue, Felipe Marques,
e Rádio Valinhos FM 87.9. Presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica Mayra Siqueira e Felipe Carvalho. Será que é hoje, Bogrinho? Será que é hoje, Guarani? Energia positiva pra você, ô Douglas Borges. Não me decepciona, hein, ô Douglas Borges. Não decepciona aí a torcida, Douglas Borges, por favor, hein? Energia positiva pra você, ô Pacheco. Energia positiva pra você, Léo Santos. Energia positiva pra você, Salustiano. Também pra você, Jefferson. Gabriel Bispo, boa sorte, bom jogo. Matheus Bueno pra cima deles, Matheus Bueno. Luan Dias, cria jogadas, Luan Dias. Coloca o Caio Dantas na cara do gol. João Vitor, arrebenta pelas beiradas. Ayrton, você pode mais, viu, Ayrton? Você tem capacidade de muito mais. E Caio Dantas, você é sensacional. Você é fora de série. Marca mais um pra gente mais ver. Dois, né? Vamos, Caio Dantas. É assim que eu lanço energias positivas pro verde que te quero verde. O Guarani com o seu uniforme tradicional todo de verde. A equipe do Goiás com o uniforme número 2 com a camisa toda branca. Os shorts é verdes e o meião também é branco da equipe do Goiás, que já vem trabalhando bola, consegue cortar, fazer o corte. Ali, a equipe do Guarani. A bola já está rolando no brinco de ouro da princesa. Salustiano já abre o jogo, fez o toque pro Léo Santos. Lá pelo sistema defensivo, a bola volta para o Salustiano. Ele domina com a perna direita. Tá pedindo o Jefferson pela ponta esquerda. Jefferson trabalha a bola, devolução ali para Salustiano. Salustiano outra vez pro Léo Santos, sistema defensivo, trabalha a bola a equipe do Guarani. Já vem trabalhando Pacheco pelo lado direito. Acionando Luan Dias. Luan Dias volta a bola pro sistema defensivo, vem tocando bola. Léo Santos, opa. Fingiu que foi, não foi, fez o toque, a bola vai saindo pra fora. Tem arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sentiu. Você ligado e conectado, sentiu? Quem sentiu aí, o Alberto Cavalcante? É, ali após o drible, né, do Léo Santos em cima do Regis no campo defensivo pelo lado direito, ele foi sair estourando, né, famoso estourão, e ali o Rildo, o camisa número 80, acabou ali dando um pisão. Foi com as travas, né, por cima da bola. E acabou acertando o Léo Santos, que está recebendo ali, né, os jogadores vão em volta dele ali, rolando de dor. E assim, uma jogada assim, por menos, né, é marcada, é dado cartão amarelo, né, revisto o lance. E ali o árbitro ali, o Arthur Gomes Rabelo, Espírito Santo, só contemporizou o lance. Mas ali ele parou ali, vai olhar o VAR. Vai olhar, menos de 1 minuto do primeiro tempo, podemos aí ter aí... Se você fosse o árbitro, se você fosse o Arthur Gomes Rabelo, você expulsaria o atleta da equipe do Goiás? Quem foi que... Foi o camisa número 80, o Rildo, né? O Rildo que teve passagens pela Ponte Preta. Exatamente, então agora vamos contemporizar a minha tese, né? No derby, o João Vitor deu pisão em cima do Gé, foi expulso. Na partida contra o Mirassol... né, o Matheus Bueno tomou uma pesada, o juiz não marcou nada. Marcou nada, deu cartão amarelo, não, só marcou falta. Mas agora, esse pisão foi criminoso. Foi criminoso. É pra cartão vermelho, tá? Né, agora vamos ver, né, que lado está, né? Que o Guarani, normalmente, se fosse jogador do Guarani, ele foi por cima. Foi por cima e calçou. Desnecessário a entrada, Graças a Deus, não precisava, precisava, né? Sim. Não precisava. Não, desnecessário a entrada do atleta. Por isso que ele vai optar pelo cartão vermelho, porque é uma entrada que não precisava ter entrado desse jeito. Pô. Cartão vermelho, vai ser um cartão vermelho relâmpago, né? E pegou, acertou. E ali só foi por cima da bola, né? E por menos ali que pisão. Pisão, e quando o VAR chamou, né? No caso, o VAR chamou o árbitro, né? Vamos aí, né? O José Marcelino Freitas, né? O Fernandes, o Marcelino. Boa tarde, cadê o Vladimir? O Vladimir sentiu, né? Antes do aquecimento, ali saiu a escalação, o Vladimir acabou sentindo e o Douglas Borges acabou aí, né, sendo aí o escolhido para poder estar no lugar do Vladimir, né? E então, indo e voltando, precisa mais o quê, Gustavo Marques?
Que precisa mais o quê? Ali ele entrou ali de forma temerária em cima do jogador ali pra machucar ali, poderia quebrar o tornozelo do jogador do bugrino, né, o Léo Santos, e é pra cartão vermelho. Vamos ver aí agora, tá voltando em campo o Arthur Gomes Rabelo, vamos aguardar, olhou o VAR, né, ele vai tirar o cartão vermelho. Rildo está expulso, o atacante da equipe do Goiás. Ele que já passou pela Ponte Preta, entrou numa entrada aí, aliás, né? Acabou fazendo uma entrada violenta no atleta Léo Santos, zagueiro da equipe do Guarani, está expulso. Rildo, camisa número 80, o Guarani com um a mais no jogo, tem a possibilidade da vitória, hein, o Albert? Vamos aguardar, né, pra ver se a possibilidade de vitória é assim, é bom que o Guarani joga um pouquinho mais tranquilo, né? Mas é aquela, né, meu amigo? Não adianta você ter uma... Rildo? Não é o mesmo passou Rildo. pela ponte? Não é o mesmo Rildo, não. Esse Rildo é totalmente diferente. Exatamente. Eu tô vendo o Rildo Filho, por isso que eu perguntei pra você. Não, e eu achei que... Eu também achei que era. De longe, né? Agora que eu vi Rildo Filho, eu falei, mas o Rildo não se apresenta. É o pai, aquele pode ser o pai. É verdade. O Rildo, então, não é o mesmo Rildo que passou pela Ponte Preta. Tem nada a ver, então. Aqui nós temos aqui o Paulo Baia, né, que passou pela Ponte Preta. Bom, o que interessa é o seguinte... Menos de um minuto, né? É a vitória e foi expulso. Agora o Guarani tem quase tudo a seu favor, né, Gustavo? Tem que usar a inteligência. Vem tocando a bola aí aqui pro Guarani, 4, quase agora 5. Solta a bola com o Salustiano. Ele já abre o jogo pela ponta, ergue a cabeça, fez o toque, domina aqui pra Jefferson. Jefferson na ponta, fez o toque, a tabelinha foi feito, tentou acionar ali o camisa número 10 da equipe bugrina. Não consegue, a bola fica, sobra pra zaga da equipe do Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 16ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5h40 passados desse primeiro tempo. O Guarani tem 0, Goiás com um a menos também tem 0. E ainda hoje, às 6h30 da tarde, tem Botafogo e Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Trabalha a bola, o Guarani. Douglas Borges já solta a bola aqui pelo lado direito, é com o Pacheco. O Pacheco ergue a cabeça, trabalha essa bola, domina ali no círculo central, vem descendo aí aqui pelo Guarani. Já abre o jogo com o Salustiano no círculo central, Matheus Bueno domina com a perna direita, vai tentar acionar Jefferson aqui na ponta. Deu certo a devolução, Jefferson para o Matheus Bueno. Matheus Bueno com a perna direita faz a inversão de bola, domina aqui com o Léo Santos. Léo Santos para Pacheco. Pacheco, lado direito, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o lançamento, deu certo, caiu o Dantas, sempre ele fazendo o pivô, a devolução errada, chega na recuperação Goiás, vem descendo ali com o camisa 10, o Regis, Lionel, posso amerecer agora? Não pode mais. Não, você tá louco? Vai chamar o Lionel, você tá doido? Ué, fez história no ídolo. Não, fez, não é mais então. Não, sai fora. Não é mais seu caridinho, seu queridinho. Não, o meu negócio é Caio Dantas, Luan Dias. Então não pode chamar de Lionel. Não, o nome é Regis. Então tá bom. Ponto. E a segunda passagem dele também aqui foi o apelido do... Mas tudo bem, mas eu inventei, agora não é mais. Não é mais, retira, então tá bom. Obrigado. Lá vai Caio Dantas, fez o toque no círculo central, trabalha essa bola, vem descendo, lançamento feito João pra Vitor! João Vitor pedalou, bateu colocado. Espalma, Tadeu! Manda a bola pra fora! Escanteio pro Guarani, Albert! Contra-ataque mortal do Guarani no campo de defesa, bola de pé em pé, Caio Dantas, Luan Dias achou ele, João Vitor na velocidade, que veio no meio campo, veio fazendo a costura e tentou bater, né, pelo lado esquerdo, tentou bater tirando o goleiro Tadeu. O Tadeu pulou, mandou a bola pela linha de fundo, o primeiro escanteio do Guarani. O Guarani vai tentando, hein? Luan Dias na bola. E Luan Dias na bola, jogada de saída, Pacheco dominou pela direita, vai fazendo o cruzamento, o Bispo, a bola tá viva, o toque de cabeça. Pediu o desvio, escanteio pro Guarani, outra vez lado esquerdo, Albert. Blitz, 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 blitz.
O Guarani vai fazendo sua blitz, escanteio já cobrado pelo lado esquerdo. Vem descendo, lá vem o Bugre, tentou ali, o João Vitor não consegue, a bola volta ali, reboteada outra vez, jogada bonita, bem trabalhada, chega batendo pro gol, travado ali, era o 17, o Jefferson, vem no contra-golpe, a equipe do Goiás, se perdeu todo, recupera a bola, a arbitragem tá marcando falta, e falta que favorece a equipe do Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente, tem falta pro Goiás no sistema defensivo. Domina ali com Tadeu, Tadeu faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça para fazer o corte ali o Jefferson, a bola volta reboteada, olha o Bispo, chega na recuperação, Salustiano completa, ali chega o jogador por trás, se perdeu ele e o Bispo, a bola volta ali reboteada com o Bispo, outra vez solta a bola para Jefferson, Jefferson faz o lançamento lá pro campo ofensivo, para Ayrton, Ayrton dominou, linha de fundo, tem o Dantas sozinho, o Dantas dominou, chegou Ayrton, batendo pro gol, pra defesa do goleiro, Ayrton tinha opção e o Caio Dantas, estavam os dois, Ayrton e Caio Dantas pela ponta direita, preferiu uma batida pro gol, bola pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. Ah, que fome, né? A bola jogada no campo de defesa, da esquerda pra direita no campo de ataque. Ali o Ayrton veio na velocidade, o Caio Dantas entrava livre, aí o Souto ele preferiu ali bater, escanteio pro Guarani. Volta de novo, cruzamento, um bombardeio, é a Blitz Bugrina. A bola volta outra vez, reboteado, domina, fingiu que foi, não foi, tá pedindo aqui a bola. Vem descendo o Guarani, o tempo passa, tenta fazer o cruzamento, Caio Dantas sobrou pro Ayrton, bateu pro gol travado. A bola volta ainda, reboteada, chega batendo pro gol travado, outra vez. É o Matheus Bueno. Ele erga a cabeça, tá pedindo o Jefferson. O Jefferson tá isolado. Tem um caminho em sua frente, preferiu soltar a bola pro Bispo, Bispo volta ali no círculo central, vem dominando o Salustiano, já fez o toque, trabalha a bola a equipe do Guarani, Pacheco, solta essa bola com o Luan Dias, ele domina, erga a cabeça, vai fazer o toque outra vez para o Salustiano, 10 minutos agora deste primeiro tempo, trabalha a bola a equipe do Guarani, outra vez Matheus Bueno, para Léo Santos fez o toque para Pacheco, Pacheco pela ponta direita, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, o tempo vai passando, o Luan Dias já recebeu, recolheu, fez o toque, domina, vem descendo o Matheus Bueno fez o toque, a investida de bola, soltou pro Jefferson, o Jefferson passou a devolução ali outra vez pro Bueno, o Matheus Bueno vai preferir soltar essa bola, fez o toque, a devolução feita, trabalha a bola, a equipe do Guarani ainda no campo ofensivo, domina com o Léo Santos com a perna direita, abre o jogo, domina aqui na ponta, voltou pra Pacheco tem liberdade, fez o cruzamento, sai de cabeça para afastar a zaga, a bola volta outra vez, reboteada, volta com Bueno ajeitou, tentou na infiltração, tira, afasta a zaga na equipe do Goiás. O Guarani aperta, mas não consegue, Albert. Teve diversas oportunidades, mas a bola não entra, Albert. A falta do Pacheco em cima do Thiago Galhardo, né? O Guarani vai cozinhando, literalmente, a equipe do Goiás. A equipe do Goiás, né, com um jogador a menos, né, sendo pressionado, o Guarani precisa ter mais velocidade do que pressa. O Guarani, a bola, teve uma chance com o Ayrton pelo lado direito. O Ayrton, ele recebeu livre, leve e solto. E o Caio Dantas já vinha pedindo, era só ele ter rolado a bola. Ele preferiu fazer o gol. A fome acabou acabando com o lance do Guarani. O Guarani precisa ser mais voluntarioso. O Guarani precisa de novo, Albert. Dominou na ponta, vem descendo, é com ele. Vem o Bugre, linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento. O João Vitor sobe de cabeça para tirar a zaga do Goiás. A bola vai pra fora. É escanteio pro Guarani, Albert Cavalcante. Terceiro escanteio do Guarani, o segundo pelo lado esquerdo, já cobrado. Lá vem o Bugrão. E lá vem João Vitor, tenta bater pro gol, foi travada, a bola volta ali, reboteada com o Jefferson. O Jefferson trabalha essa bola, domina com o Matheus Bueno, passou do primeiro, pedalou, fez o Hilari, tenta fazer o lançamento, não consegue, apenas observa e acompanha a zaga do Goiás. É tiro de meta para a equipe de Goiânia. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos dar uma passadinha no nosso, né, na nossa bancada virtual, né, o José Marcelino, né?
O VAR ajudou o Guarani até que enfim, pois é, o Roger Cordeiro colocou ali a bandeirinha do Guarani, é isso mesmo, vamos pra cima. O do Goiás, né? Não, é do Guarani, isso aqui é do Guarani. Robson, bora Goiás ganhar esse jogo, sai fora. Roger Cordeiro, 0-2, tá falando que é 2-0 pro Goiás, né? Pro Guarani, tá? Maria Aparecida Dama, um beijo no seu coração, viu? Boa tarde a todos do FI, abraço a todos. Um abraço pra você também. E o Francisco Lopes, como o Guarani está assim? Diga para nós. O Guarani, por incrível que pareça, hein? Com o jogador a menos, né? O Goiás começou com a menos. O Guarani vai apertando. Falta ter mais velocidade que pressa. Lá vem o Bugrão. Lá vem o Bugre, Pacheco fez o toque, domina para Bispo, Bispo, devolução para Pacheco. E Pacheco faz a inversão de bola, domina aqui na ponta. Vem descendo o Jefferson, cruzamento, tira a zaga da equipe do Goiás. A bola volta reboteada com o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque com o Salustiano. Ele abre o jogo, fez o toque, domina na ponta. Vem trabalhando com Léo Santos. Léo Santos do Guarani, todo no campo ofensivo. É pra Pacheco. Pacheco fez o toque totalmente errado, hein? Olha o Caio Dantas. Valente Caio Dantas. Conseguiu a recuperação, mas a arbitragem diz que foi falta. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol que acompanha a partida entre Guarani e Goiás. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 16ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 14h30 passados, primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Goiás. Daqui a pouquinho, às 18h30 no estádio Arena Nicknet, tem Botafogo e Brusque, na cidade de Ribeirão Preto. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem comigo, torcedor bugrino. É o Flechada de volta aqui nos canais Futebol Interior, trazendo as emoções do bugrino. Nunca mais eu dei flechada, hein? Misericórdia. O apelido nem ficou mais. Mas não é flechada. Não tem mais apelido, porque flechada mesmo que é bom nada. Mas hoje vai. Vai, se Deus quiser. E vem aí a equipe do Bugre com o Bispo. O Bispo fez o toque, domina ali. Outra vez com o Luan Dias. Luan Dias já fez o toque, trabalha a bola, a equipe do Guarani já fez a abertura de bola, domina aqui com o Salustiano. Salustiano pra ele, pro Jefferson. Jefferson fez o toque pra Bueno. Tem o João Vitor na ponta, preferiu voltar ali pro Jefferson. Outra vez Jefferson inverte o jogo da esquerda pra direita do Leme, apontar pro Léo Santos. Léo Santos pra Pacheco. E Pacheco ergueu a cabeça, cruzamento é agora cruzamento, tira a zaga do Goiás. A bola volta reboteada, tem falta pro Goiás lá pelo sistema defensivo em cima do Regis. Você é doido, você é louco. Você tá louco, né? O Regis ali recebeu ali. O Guarani vai apertando, o Guarani tem a bola, mas falta velocidade. O Guarani precisa ter mais velocidade. A equipe do Goiás está totalmente atrás da linha da bola e o Guarani precisa abrir espaços. Com esses toques, né, quando aparecem os torcedores chegando aí do Goiás também, os torcedores do Guarani também, né, lotando o Brinco de Ouro da Princesa, quando ali o Arthur Gomes, Rabelo, do Espírito Santo, o árbitro ali vai chegando ali pro Tadeu, né? Tadeu vai chegando... Não, foi um atleta da equipe exatamente, do Goiás. Tá arrumando ali a meia ali, tá, né, ali ele chegou perguntando o que tá acontecendo aí, o meião, alguma coisa assim. O Guarani tem a posse de bola, mas o Guarani precisa ter, não pressa, mas sim a velocidade. A equipe do Goiás está fechadinha. O Guarani precisa parar de fazer esse o jogo, né? Quando ele tem pelo meio, o Guarani tem que fazer a tabela, os toques rápidos para poder abrir a zaga. Senão, assim, nós iremos consagrar a zaga. O David Braz, o Messias aí, o Lucas Ribeiro, vamos consagrar a zaga do Goiás. O Goiás está, por enquanto, tá entregue, né? Ele só vai jogar por uma bola. E o Guarani precisa, mais rápido possível, com velocidade e não com afobação, tentar abrir o placar. Agora ele teve a sua chance no contra-ataque. Porém, entretanto, aí faltou um pouquinho aí a malandragem. Lá vem o Guarani de novo. Vem descendo a equipe do Bugre, já abre o jogo, fez o toque lá pela ponta, sobe de cabeça para tentar tirar. A bola volta com o Red, chega trombando nele o Salustiano. Chega fazendo falta também, mas deu vantagem. Trabalha a bola a equipe do Goiás. Já abre o jogo, trabalhando a bola com o Dieguinho. Dieguinho já fez o toque próximo ali do círculo central. Vem trabalhando a bola com o Marcão. Marcão já abre o jogo, vem tocando o Goiás pela ponta direita. Goiás que tem um homem a menos. Foi expulso o Rildo Filho. Vem tocando a bola outra vez aí, equipe do Goiás, tocando a bola lá com o goleiro. Chegando com o Tadeu. Tadeu domina com a perna esquerda. Vem trabalhando essa bola. Você ligado, você conectado no canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão.
Trabalha a bola, a equipe do Guarani, caiu ali, domina Regis com a perna de esquerda, abre o jogo, domina aqui na ponta, vem carregando bola, a equipe do Goiás com o Sander devolve a bola aqui pro Regis dominou, vai tentar voltar essa bola, vai tentar fazer o toque, vai fazer a inversão de bola, volta a bola com o Tadeu, o Goiás tocando bola no sistema defensivo, 18:30 passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Goiás, ninguém ganha, ninguém perde, o Goiás com a menos do jogo, Bugre com a mais, vem tocando bola outra vez, a equipe do Goiás no sistema defensivo, na marcação tá ali, João Vitor não consegue, solta a bola, a equipe do Goiás, todo de branco, o Guarani de verde, o Goiás de branco, são as cores de ambas as equipes, verde e branco, diga aí. E também aqui acabei de reparar ali, né, nós achamos que era o Marcão 77, mas eu estou vendo aqui, é o 70, tá? O Natan Melo que está em campo, não é o Marcão, tá? Passaram a escalação pra gente com o Marcão, né? Mas na verdade o Natan Melo também conhecido como Marcão, tá? É o Natan Melo que está em campo, não Marcão, tá? Informação 70 então, Natan Melo. Isso, para funcionar assim, quando ali, ó, ali o Thiago Galhardo ali acabou de levar um cartão amarelo por reclamação, e assim os jogadores do Goiás estão todos ali, né? Loucos pra cima. A arbitragem, né? Por incrível que pareça, a arbitragem, né? Ali, ó, quando ele vai reclamar pro guarda, aí o Bololô. Fogo no parquinho. Bololô ali, ó, Salustiano é grande, Bispo. Ali o camisa número 37, o Messias, zagueirão também ali, ó, o Pacheco. Uma discussão, né? E ali por conta de um lance, né? E ali, ó, daqui a pouco ele vai chamar o milionário, já vai começar a distribuir o cartão, né? Vamos aguardar aí pra ver qual vai ser o Natan aqui, o Arthur Gomes Rabelo, né? Desculpa, e o Guarani tem que fugir dessa, né? Então, tá com um homem a mais no jogo, situação precária dentro do campeonato. Pra que confusão? Deixa eles brigarem sozinhos. Exatamente, o Thiago Galhardo que levou o cartão amarelo, né? Deixa os caras se matar aí, meu amigo. Não tem nada a ver com isso aí não, mano. A situação nossa. Quando ali, ó, o árbitro, ó, lá tá chamando alguém, acho que é o quarto árbitro, alguma coisa, olha lá, aí, ó, a discussão, o quarto árbitro ali com os jogadores, os bancários, né? Da equipe do Goiás. Tá pedindo ali, ó, Luan Dias. Luan Dias, então, também tá amarelado no jogo. 20 minutos e atenção, torcedores. Pra você que tá ligado, pra você que tá conectado junto com a gente, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 20:40 passados desse primeiro tempo. Guarani tem 0 no Brincão de Ouro da Princesa. Goiás também tem 0, 16ª rodada. Você que tá ligado, você que tá conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Ainda hoje, já às 18:30, tem Botafogo e Brusque. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Olha o Matheus Bueno, tenta ali criar a jogada, não consegue a reposição de bola, ou seja, a posse de bola favorece a equipe do Goiás. Dieguinho na ponta. Ele vai tentar ali, fazer ali o lançamento para o campo ofensivo. Chega ali para tirar o Salustiano, mandando bola para fora, tem arremesso manual ao lado direito. 21:30, pouquíssimos torcedores do Guarani no Brinco de Ouro, hein? Diga aí. E só lembrando, nesse bololô todo, tudo foi por conta, né, de uma bola, né, que o Guarani recebeu a falta, ia bater a falta, e o Pacheco foi atrás da bola ali, e o Thiago Galhardo passou a bola entre as pernas do Pacheco, o Pacheco foi lá cobrar, e os jogadores do Goiás foram pra cima, né, dos jogadores do Guarani, nessa confusão. O Wellington também, o camisa número 5 do Goiás, levou o cartão amarelo, junto com o Thiago Galhardo e o Luan Dias, que foram lá cobrar assintosamente aí pelo lance. O Guarani está com um jogador a mais, né? No caso, o Guarani tem que colocar a bola no chão e ter a cabeça no lugar, né? Que agora os jogadores do Goiás vão querer enervar os jogadores do Guarani para que também, né, seja expulso algum jogador do Guarani. Então o Guarani precisa ter a velocidade, né, de vez a pressa, e ter a cabeça no lugar, porque quem está com a menos, lógico que a situação do nosso campeonato é pior que o Goiás, sim, mas quem precisa do resultado é o Guarani. Então o Guarani precisa acalmar seus nervos e ir com mais velocidade, que esses toquinhos de lado, sem os jogadores do Guarani estáticos, né, na frente da grande área, vai ficar fácil para a marcação do Goiás.
Léo Santos fez o toque, domina para Pacheco, Pacheco Landias, volta a bola para Léo Santos outra vez. Ele domina com a perna direita, trabalha a bola ainda lado direito, tenta criar a jogada errada, a bola volta ali. Luan Dias trabalha essa bola, solta a bola para Pacheco. Pacheco para Léo Santos acionou Salustiano. Salustiano ultrapassa o círculo central, fez o toque para Jefferson. Jefferson lado esquerdo, se fecha todo o Goiás. É obrigado o Bugre a tocar a bola no campo ofensivo. Dominou o Bispo, fez o lançamento ali, se perdeu todo. Luan Dias. A bola volta outra vez, reboteada, trabalha a equipe do Guarani. Faz a inversão de bola, tem Jefferson na ponta. Chuta. Ele recebeu, Jefferson dominou, disparou, bateu pro gol, afasta a zaga do Goiás. Tira de qualquer maneira, a bola volta ali, tá viva. 2 jogadores do Goiás chega agora para fazer o combate. Teve o atrito entre 2 jogadores, não deu nada. Lançamento é para Ayrton, linha de fundo, Ayrton, cruzamento na grande área, sobrou, vai pintar o gol do Guarani, bateu pro gol, travado, voltou outra vez, bateu, defendeu, caiu, Dantas vai bater, travado. Não é possível, essa bola não entra de jeito nenhum. A primeira jogada começou com Ayrton, Luan Dias bateu pro gol, travou, voltou, bateu de novo. A bola sobra para Caio Dantas. Ele perde outra vez, Albert. Então, né, uma jogada pelo lado direito, né, mais uma vez o Ayrton, mas ali houve, né, o Ayrton fez o cruzamento certo, ele deveria ter feito na primeira jogada, né. E ali o Luan Dias carimbou a zaga e depois carimbou o goleiro Tadeu. A bola voltou à feição para o Caio Dantas, que acabou ali acertando a bola, e o jogador também do Goiás. Os jogadores do Guarani pedem ali a famosa solada da grande área. Porém, entretanto, duvido que o árbitro irá marcar alguma coisa assim, né? Não vai marcar não. Não vai marcar não, mas escanteio. Exatamente. Então escanteio pelo lado direito. Lá vem o Bugre. Lá vem o Bugre. Olha, o Bueno, cruzamento na grande área. Tenta ali jogar outra vez da pequena área. O jogador tá caído, vai pedir ali assistência médica, cabeça com cabeça, atleta do Goiás com atleta do Guarani. O jogo tá paralisado, tá caído, foi de raspão, mas bateu, hein? Foi de raspão, mas resvalou. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Márcio Carvalho, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Alô, Márcio Carvalho, cantor e compositor. Inclusive, Albert, sim, você acredita que o Márcio Carvalho ele compôs uma música minha e de uma moça aí? Ficou muito linda essa canção que o Márcio Carvalho, cantor e compositor, fez a composição. Márcio, você é sensacional e tomara que você traga energias positivas. Aliás, já levou, né, energia positiva para o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, Albert. E aí recebe assistência médica agora nesse exato momento os 2 atletas do Goiás e um do Guarani, hein? O Natan, né? O Natan, cruzamento da grande área, o Guarani vai apertando, vai insistindo por essa jogada aérea. E quando ali, né, houve um encontrão, né, dos jogadores do Guarani com o Natan, né? O Natan acabou cabeceando o jogador do Guarani, que está recebendo assistência médica, né? Ele pediu para sair de campo, né? Que entrou, tem que sair, né, os jogadores. E ali quem saiu na pior ali foi o Natan, né? Porque o Natan ali foi de frente, né, com o jogador do Guarani, parece que o Gabriel Bispo, e machucou, né? No caso, ele está recebendo atendimento médico. Tem que sair os 2, ele já está de pé, porém, entretanto, tem que sair os 2, então acelera agora. O Guarani está com 10 jogadores e a equipe do Goiás está com 9. Né? Então agora poderia ser agora. Né? Se o Guarani se ligar nesse simples detalhe, né? Não sei se ele vai mandar entrar ainda. Né? Vai, árbitro. Põe a bola para o jogo, meu. Vamos ver, porque aí o Guarani vai estar com, obviamente, né? Os caras vão estar com 9. Olha lá, e o Tadeu fez a defesa, hein, mano. Pega. Não somente essa última defesa, mas também do João Vitor. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente. Hipercap Brasil. Você pode comprar também pelo aplicativo, viu? Do Hipercap Brasil ou um representante credenciado e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Hipercap Brasil, também um oferecimento a Restaurante do Dadá. Peça pelo delivery 3242-3125 é o restaurante da Dadá. Tanta fome, tanta vontade que eu lembro da pizza que eu esqueci o telefone. Pelo amor de Deus, nem me fale. E também a concessionária sim,
Tá precisando trocar de carro? Aham. Tá precisando comprar um carro? É concessionárias Sim. Eu precisando, né? Precisando eu tô, né? Eu tô esperando o Gustavo Marques, quem sabe. Pode Olha o lançamento, não, para. Gustavo, quem sabe. Chega de presente, né? Quem sabe? Chega de presente. Falando em presente, rapaz. Eu sempre tá chateado comigo por quê? O senhor não me responde pelo santo, o senhor virou estrela. O Gustavo, o senhor... Pelo amor de Deus. Quando você manda a famosa chateado. Encaminhada, e eu fui atrás da meta, né? E ali eu acabei não achando, acabei... uma narração emocionante, nossa. Lá vem o Bugre, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora. A bola volta com o Jefferson, ajeitou, é pro João Vitor. João Vitor dominou linha de fundo, pedalou, fingiu que foi, não foi. Ajeitou pro Bueno, a devolução pro João Vitor, bateu pro gol, desvio. Escanteio pro Guarani, Albert. O Guarani vai apertando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, conseguiu lá, hein? Matheus Bueno e João Vitor. A trama, a tabelinha, o João Vitor tentou a conclusão, pegou na zaga do Goiás, escanteio já cobrado. Já cobrado o cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Um cruzamento longo, distante. A bola vai pra fora. É arremesso manual. Foi longo mesmo, hein? Longo. E aí... Foi muito longo. E aí, quando aparece ali o Atlético Mineiro, né? Vai jogando o nosso placar ao vivo, futebol interior em forma, né? Pela Série A, Atlético Mineiro vai vencendo o Vasco por 1-0, Gustavo Marques. Vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, já pro jogo na ponta, fez ali o toque, a bola volta. Olha o Luan Dias, botou pra correr, é pra ele, pro Jefferson. O Jefferson dominou, evitou a saída, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora. E teve o desvio, arremesso manual. Ali ou não é não? Eu também achei que teve, não, achei que teve um desvio, né? O Jefferson também agora foi menino, né? Ele chegou com a velocidade, não tinha nenhum jogador do Guarani ali, trava, para um pouquinho, espera, né? Tem velocidade e pressa, tem a diferença. O Guarani está com muita pressa e pouca velocidade. Olha o Bugrão! Lá vem o Guarani tocando a bola, vem o Bugre, já perdeu outra vez. Vai descendo a equipe do Goiás com o Regis. Não é Lionel, viu? É Regis. Ele trabalha essa bola, já abre o jogo aqui na ponta, vem na correria total. Goiás agora aperta. O Goiás vai empatando o jogo 0-0. Tem um homem a menos. Conseguiu recuperar o Guarani. E João Vitor dominou. Tá passando, tá livre. É agora pra fazer. Bispo invadiu, bateu pro gol, defendeu, tá sozinho. Gol! Caio Dantas! Gol! Caio Dantas é do Bugre! É o artilheiro! Na primeira, o Tadeu defendeu! Mas no rebate não deu! Caio Dantas é o nome dele, o artilheiro do Bugre do campeonato. Na verdade era o Ayrton na primeira jogada. Ele ficou cara a cara com o goleiro. E é rabudo esse Tadeu, hein? Mas no rebote não deu. Pra defesa do Caio Dantas, Albert. Pra alegria do torcedor. O que você viu que eu não vi, Albert? Linda jogada. Ali, o Guarani foi na insistência. João Vitor. O João Vitor junto com o Jefferson. Uma bola que parecia perdida, é verdade. O Natan, pelo lado esquerdo do campo de defesa, tentou sair jogando. A insistência do Jefferson e também do João Vitor acabou ligando o contra-ataque. O João Vitor fez certinho, cortou para o meio. O Caio Dantas puxou a marcação, ficou livre, leve e solto o Ayrton. O Ayrton com aquela fome característica. Ele parou, dominou e agora eu se consagro. Bateu firme, bateu forte, porém, entretanto, o Tadeu fez mais um milagre. Mas ele não contava com ele. Caio Dantas, o camisa número 99, artilheiro do Guarani do Campeonato Brasileiro com 6 gols. Nunca critiquei. Critiquem Caio Dantas, mas hoje não. Hoje você não pode criticar Caio Dantas. Caio Dantas põe o Guarani na frente agora no brinco de ouro da Princesa. O Guarani vai conquistando parcialmente sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Guarani 1, Goiás 0, Gustavo Marques. Inclusive, Albert, quando você criticou o Caio Dantas aqui nos microfones do futebol interior, dizendo que ele não chegaria a 6 gols, eu falei, cuidado com o Caio Dantas.
Cuidado, que ele é um jogador que ele pode decidir. É o único jogador ali que pode fazer a diferença no Guarani, tá vendo? Quando eu te dou o conselho, né? Amigos, eu quero que vocês façam depois da live, tá? E outra coisa, eu pedi pra vocês curtirem, compartilharem, né, essa live aí, dá um joinha aí, não custa nada. Eu quero que vocês depois deem uma olhada ali na partida entre Guarani e Ituano, né? E eu tenho compilado também nas minhas redes sociais aí também, no Facebook aí, Albert Cavalcante. Dá uma olhada lá, quem foi que criticou o Caio Dantas. Eu falei pra você, Albert, não critica ele o Caio não, Dantas. mas encheu, perdeu 2 almoços. Você ainda fez ali, falou que ia pagar 2 almoços se ele fizesse o gol, e ele fez. Porque o Caio Dantas não chega. Entendeu? Eu vou dar um gol. Então você queimou a língua. Exatamente, né? Caio Dantas, é o Olha homem. o Pacheco. Pacheco domina com a perna direita, vai trabalhando a bola, o Guarani vai vencendo o placar de 1-0. E com esse resultado eu vou ganhando um uísque do meu tio, hein? Linha de fundo, a bola vai pra fora. Alô, Oswaldo, deixa eu gravar isso aqui. Cadê? Mas como assim? Você eu apostei, né? Eu apostei. Ele apostou que o Guarani... então, ele falou que o Guarani não ia vencer. Então, hein? mas se eu fosse... É assim, você sabe, né? Guarani, com a situação que tá, uma caixinha de surpresa. Não, né? não, mas já vou cornetar. Você já vai cornetar? Alô, Oswaldo, cadê meu uísque, Oswaldo? Olha o placar do Brinco de Ouro, por enquanto o Bugre vai vencendo 1 pro Guarani, Caio Dantas, 0 pro Goiás. Eu quero o meu uísque, hein? Não quero falsificado, não. Manda pra mim. Você ligado, você conectado, diga aí. E o detalhe, mesmo com a vitória, pra você ver a situação do Guarani é tão difícil, a vitória é tão importante, né, nesse momento, né? O Guarani está, mesmo assim, o Guarani está na última colocação com 10 pontos, né? Está atrás do Ituano com 11. Então, assim, é jogo a jogo, é verdade, né? Mas o bom é a mudança de postura. E como, né? E a gente fala que a bola não entra por acaso, né? Que existe vários outros fatores, não é só o campo e bola, né? Mas pra gente ver, né? O Guarani que teve, né? Principalmente com problemas com a arbitragem, né? Nós, né? Batemos muito, né? Em alguns lances em que o Guarani foi prejudicado. E hoje, antes do primeiro minuto de jogo, o Guarani conseguiu, né? Conseguiu não, né? O jogador do Goiás foi expulso e como mudou a partida, né? O Guarani é o senhor da partida, o Guarani com mais posse de bola, obviamente, né? O Goiás só sai no contra-ataque e assim, com o Rez e o Thiago Galhardo, e o Guarani agora faz o certo. Fez o gol e agora sim, agora não precisa ter pressa, muito menos velocidade. Ele toca a bola e só vai na boa, porque hoje os 3 pontos, acima de tudo, é mais importante do que uma ótima performance, Gustavo Marques. Vem tocando a bola a equipe do Guarani, a bola sai, tem arremesso manual, vai Jefferson para a cobrança, de lateral para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toca a bola aí, que pro Guarani, domina pelo lado direito, com o Pacheco pra Caio Dantas tentou ali pro João Vitor, não consegue, a bola volta outra vez, reboteada, tenta ali criar a jogada de vantagem, vem o Guarani, vem com o Jefferson fez o toque, o jogador tá sentindo entrada forte. Foi pra cima de quem? Parece ser o Caio Dantas. Caio Dantas? E ele tá mandando seguir. Não. Que coisa, hein? Também, o Guarani também. Que desrespeito, hein? Não, mas o Guarani... senhor Arthur Gomes Abelo. Não, mas aí o negócio... O senhor é obrigado a parar o jogo. Não, acho que não. O Guarani tem posse de bola. Mas o jogador tá mas tudo bem, mas assistência médica. O Guarani tem que jogar a bola pra fora. O Guarani tem posse de bola. Joga a bola pra fora que o juiz para. O Guarani tá... Aí, ó que os caras... Aí sim é falta de fair play. Aí, então, o senhor... Aí, ó, agora o jogador vai tudo pra... Olha lá, agora vai dar confusão. O Thiago Galhardo já tem cartão amarelo. Olha lá a treta. E é isso que acontece. É isso que o Goiás Por isso que a arbitragem tem que ter um pulso. Não, exatamente. Não, muito pelo contrário. Ali o que deveria ter acontecido, faltou o flare play pelo Goiás, é verdade. Mas aí também o Guarani também moscou, né? Ele gosta da fadiga. Cara, a bola tá dominada lá, põe a bola pra fora pro jogador da sua equipe. O jogador tem que ser... o cartão do árbitro. Exatamente. Quando aí a treta também no banco de reserva, olha o Reinaldo. O Reinaldo é bom pra briga. Tá indo pra briga. E ali vai começar agora a distribuir cartão amarelo. Me ajuda aí, Só faltava expulsar um do Guarani, né? Sai isso fora, evita, tá vencendo o jogo. Evita a fadiga. Tá com um momento complicado na competição, né? Tá vencendo o jogo, a equipe do Goiás tá com a menos. Deixa os caras brigarem sozinhos. Exatamente, mais o cartão amarelo. Agora não sabemos pra que eu não... É um barbudão, eu não sei quem que é, pra falar a verdade pra você. Mas acabou levando... Mas aí que tá, mano. Você tem que evitar a fadiga. Faltou o flare play. Que nem, houve aí, ó. O Matheus Bueno acabou acertando, obviamente, para poder, né, cobrar, para poder o jogador ser atendido. Beleza, o Galhardo caiu, tranquilo. Aí vem ali de trás, ali, ó, ao lance do Luan Dias, ó, isso aí. Não tem VAR? Mas não é questão de VAR, é questão que ali o Guarani já deveria ter colocado a bola para fora de campo.
né? Ali deveria já, né, pra ver o lance, era frontal, sabe, lance frontal. Mas é que tá, são as escolhas, né? O Guarani precisa saber das suas escolhas. E o time do Goiás é um time matreiro, um time que entende, né? Um time que é experiente também. Você tem o Galhardo, você tem o próprio Regis. Então, assim, foi falta duríssima. Ali, ó, aí, ó, esse lance aí, quando o Luan Dias tomou a bicuda, que isso aí foi a bicuda. E eu não sei não, viu? Não sei não, se caso ir na frente do juiz, cara, ele mandou seguir a partida. Então, se o juiz mandou seguir a partida, David Braz levou o cartão amarelo. Engraçado que o Natan, vamos guardar, se o Natan que fez a falta levou o cartão amarelo. O Guarani devia ter colocado essa bola pra fora. Lá vem o Goiás. Lançamento, vem a equipe pelo Goiás, tem a posse de bola lá pelo lado direito. A devolução feita, cruzamento na grande, a bola explodiu em Bispo. Fica ali pra fazer o corte, tira de qualquer maneira, a bola volta reboteada pro Goiás da ponta esquerda. O tempo vai passando, quase 40. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, a 16ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani tem 1, Goiás tem 0. 39 passados é o primeiro tempo. Você acompanhando a transmissão do futebol aqui pelos canais Futebol Interior. E vem o Goiás, bola infiltrada, chega para fazer o corte o Salustiano. A bola volta ainda com Goiás, a posse de bola tem com Regis. Regis dominou, fingiu que foi, não foi, tentou fazer o toque, não consegue. Trabalha a bola com Léo Santos. Léo Santos fez o toque, vem dominando a equipe do Guarani com o Luan Dias. Luan Dias no sistema defensivo, abre o jogo, vem tocando bola com o Bispo. Bispo pro Bueno. Bueno dominou com a perna direita, vai tentar fazer o toque, tem aqui na ponta, tá pedindo o Jefferson, sempre o Jefferson sozinho e é isolado na ponta, ele vem carregando essa bola, ligou a cabeça, vai tentar criar a jogada, preferiu fazer o toque, domina ali, outra vez com o Jefferson pro Salustiano, Salustiano pro Léo Santos trabalha a bola, já abre o jogo, domina aqui na ponta, vem descendo o Guarani, vamos, Bugre com o Luan Dias, soltou pra Ayrton pra Luan Dias, ele dominou, volta a bola ainda no sistema defensivo com Léo Santos abre o jogo para Salustiano no círculo central. Ele trabalha essa bola, domina com Jefferson. E Jefferson com a perna direita fez o lançamento. E não é que deu certo, mas na hora do dominado não conseguiu. Fez falta, João Vitor. Não tá valendo mais nada, Albert. 40 minutos, sua análise aí desses 40 passados do primeiro tempo. É o primeiro tempo dos sonhos do torcedor do Guarani, né? Logo no começo, uma expulsão do Rildo, né? Marcado, né? Uma expulsão marcada pelo pisão em cima do Léo Santos no começo da partida. O Guarani ele acabou se acalmando e tentando, né, pelas pontas, tanto com o Ayrton, também com as descidas do Jefferson, até mesmo do João Vitor, né? O Guarani começou a controlar, ter mais a posse de bola, porém, entretanto, o Guarani tinha muita pressa e pouca velocidade, né? E é tudo que uma zaga quer, né? O Goiás joga atrás da linha da bola, só sai na boa, é verdade, né? E o Guarani ali começou a ter a famosa a dificuldade que vem tendo no campeonato. O Guarani não está na última colocação, né? Por acaso. O Guarani se perde, né, pelos próprios erros. E assim o Ayrton teve a chance no primeiro. Olha só a falta. Meu Deus do céu, os caras abrem a caixa de ferramenta, hein? Placar ao vivo, Futebol Interior informa. O Atlético Mineiro faz o segundo gol em cima do Vasco, hein? 2-0 em cima do Vasco. O Vasco que vinha dando uma crescente no campeonato e está sendo derrotado, né? O Guarani, ele teve as chances, né, quando apareceu pelo lado direito, né? Tanto o Ayrton, né? O Ayrton que é a figura central desse primeiro tempo, porque primeiro ele teve a chance, ele poderia ter rolado pro Caio Dantas, ele preferiu concluir e acabou não fazendo gol. E depois, né, o João Vitor, junto com o Jefferson pelo lado esquerdo, fez a pressão em cima do Natan, conseguiu o contra-ataque. E ali no rebote, né, do goleiro Tadeu, após o Ayrton, o Caio Dantas abriu o marcador. O Guarani é o senhor da partida e o Guarani, né, pode aí, né, no segundo tempo aí até ter o luxo de tirar um volante para colocar mais um meio, porque lá vem o Guarani de novo. Lá vem o Bugre outra vez, com o Jefferson cruzamento! Olha. De cabeça afasta! Tira Sander! Manda a bola para fora! Escanteio pro Guarani, Albert! Os espaços vão aparecendo, o Jefferson vai sendo o senhor pelo lado esquerdo. Cruzamento na medida ali, procurando a cabeça do Caio Dantas, porém, entretanto, a zaga mandou a bola mais uma vez para o escanteio. Escanteio pelo lado direito, o Guarani que teve a seu favor 6 escanteios, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo.
a informação para Hipercap Brasil. Você ligado, você conectado, trabalha a bola, equipe do Guarani, outra vez vem descendo, cruzamento dentro da grande área, toque de cabeça, passe vai embora, ao lado de Tadeu, tiro de meta pro Goiás, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Você ligado, você conectado, o Goiás está com a menos, Rildo foi expulso logo no comecinho do jogo. Você ligado, você conectado, o Guarani tem 1, Goiás tem 0. O Bugre vai vencendo no Brinco de Ouro a sua segunda vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, 16ª rodada. Olha o Bueno se complicando ali. Olha o Matheus Bueno se complicando ali. Vem dominando a equipe do Goiás. Tentou botar para correr, não consegue. A bola volta ali. Reboteada outra vez na ponta. Faz, anda como quer. Tá caído ali o camisa número 20, o Dieguinho da equipe do Goiás. A arbitragem tá marcando falta, é isso, Albert? Exatamente, né? O Guarani aí no final do primeiro tempo aí dando aquela famosa dormida, né? E o Dieguinho tentou passar ali no campo de ataque pelo Matheus Bueno. O Matheus Bueno acabou fazendo a falta. Falta pros homens, né? E não é bom os caras chutar a bola em direção ao Douglas Borges, não, né? Deixa como tá, né, Gustavo Marques? Deixa como tá. Que coisa, Douglas Borges, que lembrando que ele está substituindo o Vladimir, que sentiu dores horas antes da partida, por isso o Douglas Borges está substituindo o Vladimir no Passa gol aquela do segurança, Guarani, né? É, que coisa, ainda não foi acionado, né? Então, por isso que eu falo. Aí que mora o perigo, né? Mas assim, bom que a sombra está chegando agora ali no lado dele, ali, porque a minha preocupação era, né, você sabe, né, o sol, né? Mas vamos lá, ó, o Thiago Galhardo na bola. Thiago Galhardo na bola, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, tem falta pro Goiás. Perigo, 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 cruzamento, toque de cabeça! E o gol do Goiás. E o gol do Goiás, o Guarani não ganha uma. É inacreditável, o Guarani não ganha uma, cara de cabeça. Toda a bola que vai dentro da grande área é gol. Não ganha uma de cabeça essa zaga do Guarani. Impressionante, está empatado ou empata o jogo a equipe do Goiás. E aí, o que eu falo, né? Uma jogada tonta, tosca, boba pelo lado direito. Falha de marcação do Guarani. E o cruzamento Thiago Galhardo na cabeça do Natan, que só escorou no canto do Douglas Borges, que até pulou. Mas nada pôde fazer. O Guarani, senhor da partida. Senhor da partida, deu o famoso apagão. E aí o Natan Melo, camisa no 70, empata a partida no final do jogo. Umas coisas que só acontecem com o Guarani. Impressionante. Triste, trabalha a bola, vem descendo a equipe do Guarani. Lá pela ponta direita tinha ali a vantagem de 1-0. Só tem a vantagem numérica, né? Porque o Goiás está com a menos. O Guarani outra vez toma o gol na bola aérea. Olha o Caio Dantas. Tenta criar a jogada, voltou, dominou Caio Dantas. E teve um comentarista essa semana que falou, e é verdade. Não adianta, o Guarani ele tenta fazer gol, aperta aos trancos e barrancos. Faz gol e tem uma zaga dessa. Mais 9. Uma zaga que toda a bola que vai é gol. No derby. Aí não adianta. Você viu, no derby foi o gol do empate do Jeff, foi assim. Contra o Novo Horizontino, gol do empate do Novo. Aí não adianta você lutar, você fazer, pressionar, fazer a blitz, o bombardeio, tentar os trancos e barrancos, fazer o gol, sabendo que sua defesa vai tomar. Né? E é complicado. Vem descendo o Matheus Bueno. O Matheus Bueno toca essa bola, domina ali outra vez com o Salustiano. Tomara que não sinta o gol, né? Tomara que não sinta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gustavo, só um detalhe, né? Agora foi a falta em cima do jogador do Guarani, o Natan. Olha como um detalhe pode mudar tudo. Camisa número 33 nosso, o Gabriel Bissler recebeu a falta, o Natan recebeu o cartão amarelo agora. Concorda comigo? Se caso o Matheus Bueno tivesse jogado a bola para lateral e aquela falta em cima do Luan Dias, ele poderia ser um cartão que seria mais um jogador do Goiás expulso. Então é aí que eu falo, que o Guarani precisa ter calma, né? E agora mais, aí o Goiás agora não vai querer jogo. Né? Isso é óbvio, né? E o Natan Melo levou o cartão amarelo, era para ser expulso na verdade, né? Se tivesse me ouvido, Gustavo Marques, você não, que o Guarani tem que jogar. Cara, lamentável. 1 pro Guarani, 1 pro Goiás, 47 passados desse primeiro tempo. O Guarani tinha vantagem, estava vencendo.
Gol de Caio Dantas. Guarani cedeu empate para o Goiás. O Bugre com um a mais no jogo. 47-30 passados desse primeiro tempo. Estamos nos acréscimos. O senhor Arthur Gomes Rabelo deu 9 minutos de acréscimo. Já para o jogo, fez o toque, trabalha a bola, a equipe do Guarani, domina na ponta direita com o Pacheco. Pacheco já cria a jogada, domina, vem carregando essa bola. Abre o jogo com o Bispo. Bispo para amassar Luciano. Essa Luciano domina, tem o Jefferson na ponta, ele preferiu soltar essa bola pro Léo Santos. Léo Santos ultrapassa o círculo central, trabalha essa bola, domina. Fez o toque, domina outra vez pro Pacheco. Pacheco ergueu a cabeça, vai tentar fazer o cruzamento, não preferiu soltar outra vez pro Léo Santos. Léo Santos pro Pacheco. Pacheco pela direita, vai na infiltração. Domina, para, olha, solta a bola pro Léo Santos outra vez. Léo Santos abre o jogo, domina ali com o Bispo. O Bispo cria a jogada, abre o jogo para Salustiano. Salustiano soltou na ponta, domina para Jefferson. Jefferson fez tabelinha, volta com o Salustiano outra vez. Faz a inversão de bola, domina pelo lado direito. Léo Santos ergueu a cabeça, vai fazer o cruzamento. Preferiu soltar essa bola, domina curtinha. Vem trabalhando outra vez a equipe do Guarani, que empata o jogo. 1 pro Guarani, 1 pro Goiás. Trabalha a bola, fez o toque, domina pela direita. Vem na correria, vem com o Pacheco. Pacheco passou, ergueu a cabeça, vai fazer o cruzamento, passa. Por todo mundo, voltou para Caio Dantas. Caio Dantas tentou para Jefferson, a bola vem caindo. Vai evitar a saída, João Vitor. Fez o toque para Salustiano. Salustiano pro Bueno. Bueno para Salustiano outra vez, faz o toque no círculo central, trabalha essa bola, domina pelo lado direito, 49 vai terminar daqui a pouquinho. Vem descendo a equipe, tem acréscimo bastante, 9 minutos, hein? Tem ainda tempo ainda nesse primeiro tempo. Tá prestando atenção. Que fazem? Ele fez o toque com o Salustiano. E Salustiano para Bueno. Bueno bateu pro gol. Colocado para a defesa do goleiro. Tadeu bem posicionado. Era o João Vitor que bateu pro gol. Bem posicionado estava o Tadeu Albert. O João Vitor. O Guarani vai tocando a bola, né? Vai rondando a área adversária, né? Por entretanto, na hora do capricho, a nota não é boa, né? Mas que gol tonto que o Guarani tomou, né? A gente tinha falado do Douglas Borges. Cara, que gol tonto, né? Gol tonto, sabe? Não teve nenhuma chance. Só teve uma chance, Goiás. Uma chance e foi o gol dos caras. E o Guarani vai martelando. Quem sabe agora? Vencendo o Guarani. O Pacheco tentou ir sozinho, perdeu a recuperação da equipe do Goiás, com o Sander. Ele já abre o jogo, vem tocando a bola. Tenta na correria total, evitou a saída, não. A bola sai, tem arremesso manual, favorecendo a equipe de Campinas. A equipe do Guarani já cobrado, arremesso manual. O Goiás com a menos. Vai conseguir um empate. Esse resultado é ótimo pro Goiás, jogando fora de casa. Com 1 a menos, já empatando com o Guarani. Olha o Caio Dantas, vai fazer o pivô, fez o toque, deu certo, domina ainda a equipe do Guarani. Tem a oportunidade, tem a chance, tá pedindo aqui na ponta o Jefferson. Jefferson dominou, voltou, fingiu que foi, não foi, a devolução ainda no meio. Tentou fazer o toque errado. A recuperação é do Goiás, chega essa Luciano para fazer o corte. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 1 pro Guarani, 1 pro Goiás, tudo igual, tudo empatado. Vem descendo o Luciano, abre o jogo no círculo central com o Léo Santos. Vamos, Guarani, erga a cabeça e vai pra cima, domina com o Léo Santos. Léo Santos dominou, fez o toque, abriu jogando na ponta, vem descendo com o Luan Dias. Luan Dias fez ali o drible, passou no primeiro, fez o lançamento, ajeitou, dominou pra Jefferson. Jefferson fez o cruzamento totalmente errado, feio, horroroso cruzamento. Ele dominou como o Pelé, mas cruzou como um Zé Mané que ele é. A bola vai pra fora. É tiro de meta pro Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado, tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem 1, Goiás também tem 1. Vem descendo o Goiás, aperta, a bola volta ali outra vez com o Salustiano. Salustiano fez o toque, domina pelo lado direito. Vem carregando essa bola, domina com o Bispo. E Bispo vai ultrapassar lá o círculo central pro lado direito, faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta. Invertida de bola, voltou, tirou, abre o jogo, tira, afasta ali a zaga da equipe do Goiás. A bola volta com o Salustiano. Salustiano fez o toque ali. É pro Jefferson. Jefferson volta, a bola domina outra vez para o Salustiano. Salustiano abre o jogo, vem tentando ali fazer o toque, o tempo passa. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abra o jogo, Salustiano. Salustiano domina. Tenta ali a devolução, se fecha toda a equipe do Goiás. O Guarani enfrenta ali. É trabalhoso. Abre o jogo, cruzamento, passou por todo mundo. Apenas observa ali a zaga do Goiás, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual. O Guarani tem um no placar, Goiás também tem um. A devolução feita, João Vitor. Passou por dois jogadores, linda jogada, bateu, colocada! Passa lambendo o poste. Jogada bonita, tiro de meta pro Goiás, Albert. Então, o problema do Guarani é esse, né? O problema do Guarani é esse. Por isso que a jogada foi linda, maravilhosa. Cobrança lateral, o Jefferson cobrou lateral, o João Vitor ali com o balanço do corpo acabou tirando dois jogadores pelo lado esquerdo. Só que ficou aberto a área. Ali você vê o Caio Dantas entrando, você tem o Ayrton vindo de trás, é o cara que quer marcar um golaço. Esquece, olha a situação. Vamos pensar no coletivo, toca a porcaria dessa bola para não falar outra coisa. Tivesse ganho de 3-0, aí tudo bem. É o Tadeu que tá no gol. Mas o goleiro não faz. Mas é o Tadeu, velho. Qual a possibilidade, né, de você ter chances como essa? Tem que aproveitar. Quando apita o árbitro. Ergue os braços, o Arthur Gomes Abelo. O Guarani tinha tudo para sair o primeiro tempo com a vitória. Tá com um a mais do jogo, mas na bola aérea o Guarani sofre outra vez o gol, né? Que coisa. O Guarani que tem o síndrome da bola aérea, não é possível. Não ganha uma na bola dentro da grande área. Que coisa. 16h54, final do primeiro tempo. O Bugre vai empatando o jogo em 1-1 com o Goiás. 1 para o Guarani, gol de Caio Dantas. 1 para o Goiás. E vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para repercutir tudo o que foi o primeiro tempo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil.
futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Estou de volta com vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando que essa jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E você, já experimentou o almoço, a pizza do restaurante do Dadá? Ainda não? Então vou te dar um conselho, aliás, né? Vou te dar um conselho. A partir das 7 horas da noite, você vai ligar no 3242-3125. Vou repetir para você não esquecer. 3242-3125. Você vai pedir a melhor pizza da região. E não é conversinha não, tá? É a verdade. É a pura verdade. Você vai pedir a melhor pizza da região no restaurante do Dadá. Agora você que gosta, né, de jogar, né? Não é, na verdade o Hipercap não é um jogo, é mais contar com a sorte, né? Você compra ali a cartelinha, né, do Hipercap Brasil e aí todo domingo tem o sorteio. Se os números baterem com o que está na sua cartela, você concorre ali, você ganha a muitos prêmios que tem no Hipercap Brasil. Tem muito dinheiro que fazem toda semana, viu, Albert? Tem carros, casas, é o Hipercap Brasil. E aí você comprando a cartela, que às vezes é 10, 15 reais, você vai estar ajudando aí também para o Hospital do Câncer de Barretos. Então, o Hipercap Brasil, você pode ser o próximo ganhador, você pode ser o próximo milionário, você pode ser o próximo proprietário de um carro importado. Cada semana é um carro diferente. Cada semana é um valor diferente, então eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima escolha comprando a cartelinha do Hipercap Brasil. E você quer que a sua marca fique em destaque aqui no Futebol Interior? Quer? Então manda mensagem agora para o nosso departamento comercial. 98989-3526. 98989-3526. Gente, jornada esportiva que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a coordenação de esportes é do Carlos Corsato, a direção geral dos canais Futebol Interior é do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes, como eu disse, é de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo é do Felipe Marques e a Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Mayra Siqueira e Felipe Carvalho. Albert, vamos repercutir aí o que foi o primeiro tempo? Primeiro tempo que, como você disse, primeiro tempo que o torcedor deve ter ficado satisfeito, né? Por todas as chances que o Guarani teve na partida, um bombardeio, uma blitz pra cima do goleiro Tadeu, goleiro da equipe do Goiás. Falando da parte ofensiva, do meio campo pra frente, as laterais, sempre com jogadas ali com o Jefferson, outrora ali com o João Vitor, foi bom o primeiro tempo. O problema é o mesmo, é do mesmo, é a defesa, é a bola aérea, a maldita bola aérea que o Guarani não leva sorte. O Guarani sofre mais uma vez um gol de bola aérea, na única oportunidade que o Goiás teve e colocou a bola pro fundo do gol. E eu vou dizer, se esse fosse o segundo tempo, esse resultado para mim seria injusto. Não somente pelo Goiás estar aí com um a menos no jogo, mas por tudo aquilo que foi apresentado pelo Guarani no primeiro tempo, o empate, o Bugre não merecia sair do primeiro tempo com empate. Se esse fosse o segundo tempo também, o resultado que nós estávamos esperando que o Guarani merecia ter, não era o empate, e sim a vitória. E tomara, Albert, tomara, do fundo do meu coração, que o Guarani volte com a mesma intensidade, que o Guarani volte com a mesma garra, com a mesma determinação, com a mesma organização, que, pelo incrível que pareça, estou analisando, viu, Albert, a parte ofensiva do Guarani. Por incrível que pareça, eu gostei, né? Tá organizado, as triangulações, as jogadas, né? Uma hora com o João Vitor pela ponta esquerda, outrora pelo lado direito, algumas oportunidades que teve o Ayrton também. Então, é voltar mais ligado, errar o menos possível. Eu tenho certeza que voltar com a mesma intensidade e com um pouco mais de atenção, principalmente falando no sistema defensivo, o Guarani tem tudo para sair com a vitória. É uma das poucas oportunidades que o Guarani vai ter dentro desse campeonato, está tendo agora de vencer o Goiás.
tá com a mais no jogo, né? As peças têm surtido efeito, Pacheco muito bem pelo lado direito. A lateral direita do Guarani é outra com o Pacheco, né? O Luan Dias ali, pra mim, jogando muito bem. O Bispo passando segurança na volância da equipe do Guarani, outro jogador também que tá surtindo efeito essa peça, passa segurança ali na parte defensiva no Guarani, nos contragolpes, né? Tantos defendendo também, partindo para o campo ofensivo. João Vitor caindo muito bem pelas laterais. As oportunidades do Guarani foram, na maioria das vezes, pelo lado esquerdo. Uma hora com o Jefferson, outra hora com o João Vitor, que por 2 vezes quase colocou a bola pro fundo do gol. Se não fosse uma vez o Tadeu fazendo uma brilhante defesa logo no comecinho do jogo, depois a bola resvalar na trave, o Guarani poderia estar saindo também com 2 ou 3 gols pelas jogadas criadas aí pelo João Vitor. Então, eu acredito que arrumar o sistema defensivo e torcer para a bola entrar, o Guarani sai com a vitória do jogo no Brinco de Ouro, Albert. O Guarani teve mais volume de jogo, obviamente também com a expulsão do Rildo já, né, antes do primeiro minuto de jogo, o Guarani teve a posse de bola, o Guarani foi encontrando os espaços, né, o Guarani só precisa, né, parar de pecar nessa velocidade e pressa, né, porque por muitas vezes, né, por mais que o Guarani teve todos, né, eu concordo com em grau, número, gênero, no que você, né, disse dos jogadores, né, o Salustiano, né, etc. Sim, o Salustiano, né, que foi muito, é um jogador que a gente vê que é muito viril, né, jogador que vai na dividida, vai na bola, acerta o jogador ali, ele sabe, né, fazer, ele manja da zaga. O Guarani, que era uma peneira, né, tanto que aí nós vemos aí que o Guarani, mesmo assim, né, o Guarani fez 12 gols agora, né, 12 gols. A metade dos gols que o Guarani fez no campeonato, metade do Caio Dantas, que fez o seu 6º gol. Mas o Guarani precisa ter a velocidade e na hora do último passe, né, saber as escolhas. Um lance anterior ao gol do empate do Goiás, o Jefferson recebeu uma bola pelo lado esquerdo, ele dominou como Pelé, né, e ali ele tinha opção de, só tem o Caio Dantas, né, que vinha chegando, né, cruzando pelo meio, ele poderia ter cruzado por baixo, né, então o Matheus Bueno, né, uma jogada boba, dominada, a bola estava no pé dos jogadores do Guarani, acabou ali fazendo uma falta boba que saiu o gol do Goiás. Então o Guarani precisa, nesses detalhes, né, erros, né, acaba aparando esses erros, esses detalhes. O Guarani, mais uma vez, jogando um jogador a menos, né, vai tendo um jogador a menos em mais de 90 minutos, né. Nós teremos o Guarani vai ter um jogador a mais e o Guarani precisa ter a velocidade, o Guarani precisa abrir os espaços. O Luan Dias, que você disse, né, ele cai pela ponta direita, ponta esquerda, cai pelo meio e o Guarani precisa abrir a marcação, né? Tanto que o Ayrton teve 2 chances. Uma, o Caio Dantas acabou marcando e a outra foi uma fome do caramba. Isso que eu ia falar agora. Uma fome, então, se ele tivesse rolado pro Caio Dantas, o Guarani estaria com 2 gols. Então, aí que entra o quê? Entra o último passe, entra o capricho. Mas é aquela ansiedade também, né? Mas é que tá, só que agora... A equipe viver no momento que vive, né? Mas o jogador quer ser o herói. Então, mas todo mundo quer ser o Caio Dantas. Todo mundo quer ser o Caio Dantas? Não dá, cara. Todo mundo dá pra ser o Caio Dantas. O Caio Dantas é o pivôzão, ele que faz a marcação. Ele que tem que marcar o gol. Né, o João Vitor, né, mostrando aí os lances, aí o João Vitor primeiro teve o lance, o passe do Jefferson da esquerda pra direita, foi aí que ele entrou dentro da grande área, dominou, fez o corte na zaga. Ele rola, mas exatamente, e o Caio Dantas veio tinha escorregado também. Não, o Caio Dantas ele freou pedindo a bola, ele pediu a bola, né, e ali o Tadeu também fez defesas importantes ali, né, exatamente, ali acabou pegando na zaga. Então assim, o Guarani teve as suas chances, né. Mas aquela, né? Na hora de tirar um 10, e eu falo pra você, se o Caio Dantas não tivesse ali, o Ayrton ia ser crucificado, porque ele perdeu o gol. Ali você entrando cara a cara com o goleiro, cara, ali você tem que ter calma. E ali ele setou o bambu, mandou o pé e ali ainda bem que estava o Caio Dantas ali. Quando, né, no final do primeiro tempo, né, uma jogada totalmente pretensiosa, né? O Matheus Bueno fez a falta em cima do Thiago Galhardo, que cobrou a bola na segunda trave, o Natan subiu no meio da zaga, mais uma vez o Guarani sofrendo com essa bola aérea, né? O Pintado teve a semana para poder treinar, mas precisa treinar mais, né? Erro de marcação, Natan, que no lance, após isso aí, ele tomou o cartão amarelo, teve o lance, o bololô todo que teve ali, com até mesmo o Thiago Galhardo tomando cartão amarelo, etc, etc. Ele poderia ser o segundo cartão amarelo para ser mais um jogador expulso, né, da equipe do Goiás, então o Guarani precisa ter a famosa malandragem. O que tá faltando pro Guarani? Vamos ouvir aí o Caio Dantas, autor do gol do Guarani? Enfim, vamos tentar ajustar o mais rápido possível para que a gente não sofra mais, né?
Acho que é aproveitar agora a superioridade numérica, a gente conseguiu sair na frente. É claro, agora eles conseguiram empatar também, é manter a cabeça no lugar que com certeza a gente vai ali ajustar para fazer o gol e sair daqui vencedor. É o ajuste, né? É o ajuste. O Guarani precisa, o Caio Dantas foi bem inteligente que ele disse, o Guarani precisa de ajuste, não pode, né? E assim, cara, como eu falei, antes do gol sair, né? O Caio, não tinha sido uma bola no Douglas Borges, a primeira que foi e entrou. Então, assim, a falta do Vladimir está sendo sentida, você concorda comigo? Tanto que nessa partida o capitão é o Léo Santos, né? Então o Guarani agora, né, se dá o luxo, né, de poder fazer até mesmo mudanças nominalmente. Vamos ver o decorrer da partida. Eu estou vendo aqui o camisa número 7, né, o Paraíso, ele está pronto para entrar. Vamos ver quem vai sair. Ele pode, né? Para mim, mudaria. Eu acho que ele vai tirar o Matheus Bueno, cara. Ele vai colocar o Matheus Bueno, tirar o volante. Mais ofensivo. Exatamente, como eu disse, né, que o Guarani com o resultado antes de sair o gol, né? O Guarani numericamente não precisa de um volante, né, lá né, para ficar na marcação. Tira o Matheus Bueno, você deixa o Bispo e o Léo Santos, que também faz essa parte de volância, né? E você coloca um jogador de velocidade, jogador alto, porque o Guarani vai, né, insistindo nessas jogadas de cruzamento pelos lados, e você só tem o Caio Dantas, né? Então ali você pega o Ayrton, né, você vai fazer o bombardeio. O Guarani vai tentar usar o veneno para o seu próprio remédio, né, que é o cruzamento da grande área. A bola passou 3-4, o Jefferson tem uma liberdade incrível pelo lado esquerdo, porque o Jefferson, tanto com o João Vitor, faz a dobra no lateral da equipe do Goiás e cria suas oportunidades. Tanto que 3 bolas, né, que foram cruzadas dentro da grande área, né, foram com muito na segunda trave, o Caio Dantas puxando a primeira, porque ele é o centroavante. Então você colocando o Paraíso para fazer a segunda trave, sendo um segundo homem, né, no ataque, né, vindo fixo lá, você acaba tentando abrir mais espaço para quem vem de trás. Acredito, Gustavo Marques, que quem será o nome da partida nesse segundo tempo, será o Luan Dias. Com você colocando Paraíso de um lado, entre aspas, marcando o zagueiro, né? Você acaba anulando o zagueiro. Você acaba anulando o outro zagueiro com o Caio Dantas. Assim o Guarani pode trabalhar pelos lados, né? Porque você vai puxar a marcação e vai ficar o meio livre. Aí entra, né? A expertise, né, do treinador que enxerga o jogo, Pintado, se caso isso mesmo acontecer, dar os parabéns para ele, né, mas vamos ver na prática. Aí o Paraíso, né, o Caio Dantas segura, e o Luan Dias com a bola dominada, junto com o Ayrton tabelando com os pontas, ele tem toda a chance de poder, né, abrir o espaço. Acredito eu, que quem será o nome desse segundo tempo será o Luan Dias. E claro, obviamente, torcendo para que seja pro lado bom, né? Lembrando que no derby, né, nós tivemos aí o João Vitor, né, tomou um cartão amarelo, depois tomou um vermelho totalmente, né, infantil, que o Guarani, né, segure as emoções e que agora o Guarani vai vir para cima. Acredito, mais uma vez, que o nome do segundo tempo será o Luan Dias. Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante, ambas as equipes voltando ao gramado. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para o segundo tempo. Para você que está ligado, para você que está conectado, agradecendo o carinho da audiência aqui pelos canais Futebol Interior, eu narrando esse jogo, também pelo Valinhos FM 87.9, você valinhense, agradecendo o carinho da audiência também, Gustavo, no Valinhos FM 87.9. Chamou, falou. E só uma informação, né, que nós estamos aí batendo a tecla do Matheus Bueno, né, por conta da falta, né, que ele acabou fazendo ali, 3 jogadores ali, ele desceu os vestiários vaiado no Brinco de Ouro da Princesa, vaiado. Então vamos ver qual vai ser a mudança, e quando eu disse que eu tiraria um volante, né, seria por conta da situação Guarani com jogador a mais, não por conta do que aconteceu. O Matheus Bueno, ele vinha, né, entregando. Porém, entretanto, vamos ver aí se a mudança tática, né, será em cima disso. Porque se o Matheus Bueno sair, também, né, primeiro será e quando aí, estão atrasando aí para entrar no segundo tempo, a equipe do Goiás, né, estão atrasando, tá sendo o Márcio Zanardi ali segurando aí a turma no túnel, né, só o goleiro Tadeu voltou. Então, a mudança que eu faria seria nominalmente por conta da situação Guarani com jogador a mais, tá? Não por conta do que aconteceu, porque, assim, aconteceu, né? Poderia ali, se fosse ali o Vladimir, poderia ter pego o gol, pego a bola, não teria deixado o gol. Então, existem vários poréns, né? Quando vai subir no Goiás, mas essa seria uma mudança. Tirar um volante, ou o Matheus Bueno, o Gabriel Bispo, né? Para mim é titular absoluto, e colocaria o Paraíso, que está, né, para entrar. Então, vamos ver quem vai entrar no lugar quem vai sair no lugar do Paraíso.
É isso aí, você ligado, você conectado, canais Futebol Interior, a bola vai rolar já para o segundo tempo. O Guarani come a mais, teve muitas oportunidades de ampliar o marcador, estava vencendo pelo placar de 1-0 quando na bola aérea, como eu disse, o Guarani com síndrome dessa bola aérea acabou sofrendo o gol de empate. E duas mudanças, 2 sets, hein? O Brian e o Paraíso. Paulo Baia, que Paulo passou Baia. aqui pela Ponte Preta, né? E também o Paraíso. Agora E o Paraíso, os 2 sets. Né? Agora é correria pro lado, né? O Paulo Baia correria também, assim como o Paraíso. Quando o árbitro, né? O Arthur Gomes Rabelo, né? Do Espírito Santo. Você não tem informação ainda árbitros, da mudança, né? Pra mim, vendo aqui, né? Eu vi aqui por cima, né? Pra mim foi o Matheus Bueno mesmo que foi embora, tá? Só se eu estiver muito enganado, mas para mim o Matheus Bueno ele foi embora e entrou camisa número 7 Paraíso. Vamos aguardar para ver se é isso aí mesmo, tá? No lugar do Goiás, na vaga no Goiás eu não sei quem saiu. Vamos aguardar aqui. Eu acredito que ou o Regis tenha saído, né? Ou até mesmo o pilhado Thiago Galhardo, né? Por conta do cartão amarelo, estão muito pilhados. Quando o árbitro aí, o Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, chamou os técnicos, né, para levar aquela conversa, né? Eles vão ali no meio campo ali conversando ali, por conta de todo o envolvimento, né? Muita confusão, 9 minutos de acréscimo. Vamos aguardar, vai subir a plaquinha. Isso mesmo, foi embora o Matheus Bueno, na mosca acertei. Matheus Bueno, camisa número 18, foi embora, entra o camisa número 7 Paraíso. E acertei também de novo, hein? Foi embora o Regis, camisa número 10, que fazem hipercap neles, hein? Hipercap Brasil neles, hein? Foi embora o Regis, camisa número 10, e entrou camisa número 7, Paulo Baia. E no lugar no Guarani, Matheus Bueno, camisa número 18, vai embora. E entra o Paraíso, camisa número 7. A informação para concessionária, sim. E a bola está rolando para o segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu, trazendo as emoções do futebol. Eu quero que você repita para mim a mudança na equipe do Goiás e com a numeração, Albert Cavalcante. Em oferecimento ao restaurante do Dadá, mudança no Guarani. Vai embora o 18, Matheus Bueno, entra o 7, Paraíso, Lucas Paraíso. Estou a 2 passos do Paraíso. E do Goiás, o camisa número 10, Regis. Vai só com Regis. Deus e boa sorte, sim. Vai embora o camisa número 10, entra o camisa número 7, Paulo Baia. Então, Regis, camisa número 10, vai embora, entre o 7, Paulo Baia. E no Guarani, Matheus Bueno, 18, que saiu vaiado no final do primeiro tempo, vai embora. E entrou o 7, Paraíso. A informação para Hipercap Brasil. 2 sets em campo, hein? 7 são 14, com mais 7, 21 da Leste. Cada vez que eu vejo... Tinha, né? Tinha esse, né? Tinha, né? Essa. Olha o Goiás apertando, chega para fazer o corte ali, a zaga do Guarani manda o lançamento para frente, você ligado e conectado, vem tocando bola ainda aí, pelo Goiás, lá pelo sistema defensivo, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vai se perdendo aqui pelo lado esquerdo, é lateral para a equipe do Goiás. 1:30 passados desse segundo tempo, 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Goiás. O Guarani come a mais do jogo. Rildo, no comecinho do jogo, foi expulso. Rildo, atleta do Goiás. Olha o Guarani, lançamento tentando acionar ali, o Caio Dantas não consegue, a bola volta ali, reboteada outra vez, lá pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Toca a bola, domina com Jefferson. Jefferson fez o toque, abre o jogo. Ali com o Bispo. O Bispo no círculo central. Trabalha a equipe do Guarani. Tenta ali o gol do segundo gol. O gol que pode levar o Guarani com uns 3 pontos importantes. Lançamento pro Pacheco. A bola se perde. Passa pela perna direita de Pacheco. A bola vai para fora. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Goiás. Do jogo 1 pro Guarani, 1 também pro Goiás. Você ligado, você conectado. Lembrando, com esse resultado, o Guarani continua na última colocação com 8 pontos. Hein? Mesmo se vencer, só que o Guarani fica com... O Guarani está indo para 8 pontos, né? No caso, com esse empate, né? E a equipe do Ituano, né? Que está na frente dele, está com 11 pontos. Então o Guarani, né, precisa vencer agora e seguir secando os seus concorrentes, né? Porque vai ficando, aí o sarrafo vai ficando muito grande, viu, Gustavo Marques? Domina outra vez com Jefferson. Jefferson trabalha essa bola, domina aqui na ponta, já abre o jogo, vai descendo o Guarani com o Luan Dias. Luan Dias ergue a cabeça, passa no primeiro, vai trabalhar essa bola, domina com o Bispo. E Bispo no círculo central, abre o jogo, vem fazendo o toque, domina aqui com o Luan Dias. Luan Dias abre o jogo, fez o toque para Ayrton. Ayrton dominou, passou no primeiro, fez o toque, ainda próximo do círculo central. Trabalha o Guarani, caiu o Dantas fazendo o pivô, ele recebeu, recolheu a devolução feita, trabalha
trabalha a bola a equipe do Guarani. Pediu falta, deu vantagem. Trabalha ali com o Luan Dias. Luan Dias tem Jefferson na ponta, ele vai sozinho. Luan Dias fez o toque, tentou ajeitar, não consegue ali para o João Vitor. João Vitor, devolução ali pro Luan Dias. Luan Dias tentou acionar Jefferson, não consegue. A recuperação do Goiás. Vem tocando bola com o Dieguinho. Dieguinho já solta essa bola, domina. Vem tocando bola ali com o camisa número 5 da equipe do Goiás. Já trabalha essa bola, vem descendo. Faz ali o lançamento. Chega, fica tranquilo ali com a dupla de zaga da equipe do Guarani. Chamou, falou, Albert. Vamos dar uma passadinha aqui na nossa arquibancada virtual, né? O João Godoy, Guarani 0, Goiás 5, já perdeu a sua aposta, tá? Foi pro saco. Francisco Lopes, foi pro saco. 5-0 não dá mais. O Guarani fez um gol. Mas como assim 5-0? Ele postou que o Guarani ia perder Quem por postou? 5-0. O João Godoy. Tá, eu achei que era sobre o uísque. Não. Vem João Vitor, tentou Esquece, passar, não consegue. Diga aí, Albert. Cauã Alves participando. Bora, Guarani, hoje é 2-1 pra nós. Ferreira, Goiás vai pagar hoje. Roberto César Santos, Goiás vai virar. Vira essa boca pra lá, rapaz. Alexson, como que pode tomar um gol desse? Time... Pois é. Guarani com um a mais, se não ganhar pode matar todos os jogadores. Domingos Bergantin Júnior, boa tarde amigos do futebol interior. Albert e Gustavo, grande trabalho. Pior que o Guarani é o juiz, dá pra trocar juiz no intervalo? Dá pra trocar o juiz no intervalo? Não, é pior que o juiz foi bem, cara. O Guarani que acabou se perdendo por conta própria, né? O Marcelo Borges, abraço Albert Cavalcante, boa tarde a todos, aqui é a melhor equipe de transmissão, amém. Meu furacão do Oeste, é isso aí. O Biano Paulo Melo, Goiás 3, Guarani 1. Boa tarde pra você, viu, Biano Paulo? E vem descendo o Guarani. Lançamento feito, domina aqui na ponta. Vai Bugre, João Vitor no cruzamento. Tira ali, afasta a zaga da equipe do Goiás. A bola volta outra vez com o Bispo. Bispo pra João Vitor. João Vitor, devolução. Volta de novo pro Jefferson. Jefferson pra João Vitor. João Vitor dominou, parou, olhou. Tem Luan Dias aqui pedindo a bola volta. Vem dominando o Guarani. Chegou batendo pro gol. Batendo pra fora. Teve a oportunidade, recebeu, recolheu. Quem que recebeu ali, ó? Foi o Bispo, é isso? Foi o camisa número 33, né? O Gabriel Bispo, né? Ele recebeu, o Guarani vai trabalhando a bola, mais uma vez sem velocidade, né? Mas ali na transpiração pelo lado esquerdo. E ali o Gabriel Bispo tentou bater, né? Tentou bater não, ele bateu, tentou acertar o ângulo do goleirão Tadeu, que já vai tomando a famosa jantada do Arthur Gomes Rabelo, o árbitro da partida. A bola foi por cima, tiro de meta, segue no brinco de ouro da princesa. Guarani 1, Goiás também 1. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 16ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 6:10 passados, é o segundo tempo. E o placar está assim, 1 para o Guarani com a mais do jogo. Goiás também tem 1. 6:20 passados desse segundo tempo. E daqui a pouquinho tem jogo, hein? Às 18h30 tem mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Botafogo e Brusque lá no estádio Arena Nicknet em Ribeirão Preto. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Inclusive, jogo que meu amigo Wilson Roça, o Rochinha, transmite. Grande abraço à equipe da W Esportes. Lançamento para a equipe do Guarani, outra vez desperdiçada, a bola volta ali, reboteada, tenta ali fazer o toque no corpo, fingiu que foi, não foi, a devolução feita na correria total, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Jefferson já cobra essa bola, fez o toque, domina ali com o Luan Dias. Luan Dias ultrapassa o círculo central, já abre o jogo, domina aqui na ponta, é pro João Vitor. João Vitor dominou, foi para cima, conseguiu passar, tem liberdade, pedalou, escancarou, chegou batendo pro gol, fraco nas mãos do goleiro. Só para mim então mapear aqui, ó, mapear aqui, ó, Albert, na minha escalação. Nossa. Então quem tá ali no lado esquerdo é o Paraíso, lado direito é o João Vitor, é isso? Exatamente, né? E o Ayrton, né? Eles fazem a dobra ali, né? Eles estão ali alternando, né? Mas na verdade o Paraíso tá jogando como centroavante. Mas o problema, Gustavo, entra no que a gente vai batendo nessa tecla. Ó, Ayrton aí, ó. Olha aí, tentou fazer a jogada. Não consegue, a bola volta, reboteada, chega mandando o balaio pra frente e deu certo pro Caio Dantas. Sobe ali, tira de cabeça o goleiro Tadeu, hein? A bola volta reboteada, vem trabalhando bola a equipe do Goiás lá pelo sistema defensivo. Agora ultrapassando lá pro campo ofensivo. Em cima o Arthur Gomes Rabelo. Marca a falta pra cima do camisa número 70 da equipe do Goiás.
Falta pro Natan, em cima do Natan. Falta pro Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligar, tem pizza hoje, Felipe? Aí, positivo, certo, né? Esse é o Felipe Marques, pizzaria do Dadá, hein? Hoje é aquele dia. Abre o jogo, fez o toque de cabeça, domina ali com o Bispo. Bispo completa, já abre o jogo, domina ali outra vez pro Paraíso. Lançamento feito, chega para fazer o corte. A zaga do Goiás, a bola volta, reboteada, domina, tenta criar a jogada, a bola volta outra vez para a equipe do Goiás. Já dominando, trabalha a bola ali com o Paulo Baia. Ele já abre o jogo, fez o toque na correria total, tentando achar ali o número meia dúzia, que é o Sander. A bola vai para fora, tem arremesso normal que favorece a equipe do Goiás. Aliás, favorece a equipe do Guarani. Quase 10, 9 minutos passados desse segundo tempo. Um pro Guarani, um pro Goiás. Nossa. O Guarani com um a mais no jogo. Precisa, necessitando da vitória, tem que apertar. Tem que apertar e errar o menos possível para conseguir a vitória. Trabalha a bola, vem descendo ali o Bispo para a equipe do Guarani. Abre o jogo, fez o toque no círculo central. Já domina, tenta ali com Ayrton, não consegue, a bola volta ali reboteada. Consegue a recuperação, vem Ayrton. Ayrton dominou na correria total, solta Ayrton. Soltou pro Caio Dantas, fez o toque para João Vitor. João Vitor ergueu a cabeça, cruzamento, se deixa dominar e agora chega para tirar a zaga. Sander afasta dentro da grande área pro Goiás. Olha ali, se complicando todo o Luciano, mas a sorte que não tinha ninguém. Ele domina com a perna direita. Meu Deus, hein? Meu Deus, já pensou? A bola veio toda, né? Quebrada lá da frente, né? Parou atrás, olha o Guarani de novo. E olha o cruzamento, o Jefferson bota essa bola dentro da grande área. Tinha o Caio Dantas. Chega para fazer o corte, já trabalha a bola o Dieguinho para a equipe do Goiás. Ele consegue passar do primeiro. Foi interceptado de carrinho. Chega ali fazendo falta o Ayrton. Falta para a equipe do Goiás e tá amarelado o Ayrton. É isso, Albert? O Ayrton tá pedindo para tomar o cartão amarelo, né? Pedindo. No contra-ataque, né? Pra mim também não foi falta, tá? Pra mim também não foi falta. Pra mim ele deu o bote, né? Na bola. Como mas na bola, acertou a bola. Porém, entretanto, né? Você sabe, né? Ele foi de forma muito, né? Agressiva. Muito forte, né? E acabou ali levando o cartão amarelo. O Guarani, você viu o posicionamento ali do Paraíso, né? O Paraíso que recebeu a bola, dominou a bola no peito ali dentro da grande área. É isso. Né? O Guarani, mas não pode insistir, né? Ser um time de uma nota só. Né, você só insistir nessas jogadas. Precisa a movimentação, troca, pega o Ayrton e até mesmo o João Vitor, né? Nos ataques, nos contra-ataques, troca de posição para poder ali confundir a zaga adversária, porque está começando a ficar previsível e o Goiás é um time experiente, né? Está aí na 10ª colocação com esse empate, está pulando para a 10ª colocação, né? Quando ali ele fez a falta no jogador do Goiás, né? Ali não deu para identificar, mas parece que machucou o pulso. E Albert, e ali mostra, né, a imagem do Ayrton e também do Bispo, os dois com quase a mesma chuteira, né? Ou seja, as cores, né? Igual, a mesma cor, né? E ali confunde o narrador, né? Então, porque o narrador vive de detalhe, né? Se então pela chuteira você sabe, camisa verde, aí você pega os dois jogando na ponta, né? Exatamente. Lá pro lado esquerdo. E o Thiago Galhardo tentando ali, ó, tentando apitar o jogo, né? E ele tem cartão amarelo já, olha lá. E tá a discussão. Mas cadê que o juiz? Vamos ver se o juiz tem peito. Não tem peito. Não tem peito. Quando ele tá recebendo atendimento médico, os caras. Eu vou falar pra você também, o Arthur Gomes Rabelo, né? Todo respeito, né? Mas ali o Thiago Galhardo, ali na orelha dele ali, saca o cartão amarelo que para, né? Chamou os treinadores, né? Que não teria mais confusão. Tudo é toda experiência, né? É toda experiência do Thiago Galhardo, ele está usando, e o Arthur Gomes Rabelo, né? O árbitro da partida, está caindo nela. E é falta para o time do Goiás no campo de defesa. Tem falta o Goiás lá pelo lado direito, Canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos o futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tabelinha feita, trabalha a equipe do Goiás, chega para fazer ali a defesa o goleiro da equipe do Guarani, o Douglas Borges. Acho que se você contar quantas vezes o Douglas Borges pegou na bola, acho que foi 3 vezes durante o jogo todo. 4, uma bola lá dentro.
Não, mas ele não pegou, né? Não, ele pegou lá dentro pra poder tirar, né? Então, pronto, então 4. Abre o jogo. Vem tentando fazer o toque, domina com o Luan Dias. Luan Dias abre o jogo, domina aqui na ponta, vem descendo a equipe pro Guarani. Vamos, Bugre, vamos, Bugre, vamos, Bugre agora. Tenta fazer o toque, não consegue. A bola volta outra vez, reboteada. Abre o jogo com o Léo Santos. Tem Pacheco na ponta. Pacheco já recebeu. Ele recolheu. Vai tentar ali criar a jogada. Fez o lançamento, deu certo. Vamos, Bugre. Vamos, Guarani agora. Recebe ali com o Ayrton. Ayrton tentou ganhar um escanteio, não consegue. Chega para afastar ali a equipe do Goiás, que vai ganhar agora o tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Goiás. 13h30 passados, segundo tempo. 1 pro Guarani, 1 pro Goiás. O Bugre não consegue a vitória mesmo com a mais. Que coisa, hein? Que coisa, Albert Cavalcante. Pois é, e você viu, né, a movimentação, você viu onde o Ayrton estava? Trocou de lado. Na direita, e vai ter duas mudanças, hein? O LH e o Wellington. O 88, né? O que vai sair? Vai sair o camisa número 5, o Wellington, vai embora. E entra o camisa número 88, que é o Luiz Henrique, tá? Aí agora também vai embora o camisa número 33, o Thiago Galhardo. Perdemos a chance de expulsar ele, hein? E vai entrar o 31, o Wellington Matheus. O Wellington Matheus que é atacante, tá? Então o Zé acredita ainda que pode ir no contra-ataque aí fazer o gol da vitória aí. Meu Deus do céu. Então o Thiago Galhardo, 33, vai embora, amarelado, pegando pilha com o árbitro, né? E vai embora o 33 e entra o 31, o Wellington Matheus. E o Luiz Henrique, 88, ele vai entrar no lugar do camisa número 5, o Wellington. O Wellington, número 5, vai embora. E entra o 88, o Luiz Henrique. E do lugar do Thiago Galhardo, né, que sai no carrinho maca, né, o 33 vai embora. E entrou o camisa número 31, o Wellington Matheus. A informação para Hipercap Brasil. Isso, beleza. É isso. Tá do Wellington Matheus, né? O Wellington Matheus, 31, entra também o Luiz e o Paulo Baias. Foram as mudanças aí na equipe do Goiás nesse segundo tempo. Já trabalha a bola a equipe do Goiás outra vez ali com camisa 70, que é o Natan. Natan perdeu a bola, recuperação do Guarani, a bola sai, arremesso manual pro Bugre. Velocidade. Já cobra, já vem tocando bola. Fez ali o lançamento, chega para fazer o corte de cabeça. A bola vem sobrando na ponta ainda com o Goiás. A bola é reboteada, trabalha o Goiás. Manda o lançamento para frente, 15h40 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Vem trabalhando a bola. Olha ali o Bispo. O Bispo já fez o toque, vai descendo a equipe do Guarani com o Luan Dias. Luan Dias pra Jefferson. Jefferson, a devolução feita. Vem o Bugre, João Vitor dominou. Foi pra cima, fingiu que foi, não foi. Fez o Hilarie. Abre o jogo. Fez o toque, vamos Guarani. Sobrou aqui pro Léo Santos. Léo Santos pro Bispo. O Bispo pro Léo Santos. Se fecha todo o Goiás. Tem Pacheco na ponta. E o Pacheco recebeu. Recolheu. Abre o jogo. Fez o toque para Bispo, se fecha o Goiás, trabalha a bola, vem descendo o Guarani com o Luan Dias. Luan Dias botou João Vitor caiu, pediu penal, nada. O árbitro em cima não marcou nada. Recupera a bola o Guarani. Fez o toque agora. Vamos Bugre, o toque feito. A bola tá viva com o Luan. Luan fez o toque pro Caio Dantas. Caio Dantas abre o jogo pro Paraíso. Paraíso pro Pacheco. E Pacheco dominou, ergueu a cabeça. Fez ali o toque na meia-lua. Chegou batendo pro gol. Em cima. Vai! A bola tá viva. É só bater. Bate. Tira a zaga do Goiás. Agora ele jogador do Goiás tá caído. Então, aí... Foi o que eu falei lá no ar, que você não concordou comigo. Não. Ele tem autonomia. Olha a situação. Ele tem autonomia, ele tem a total liberdade. Olha a situação. Ele pode parar o jogo quando ele bem quiser. Cara, ele não parou lá no Guarani porque ele não quis, naquela jogada cara, ali. A bola... que surtiu. Opa! E agora, hein? Não, é porque eu pegou ali no... Não é porque ele caiu, você não pegou? Então, não, mas aí que eu falo pra você é o seguinte, ali o Guarani estava com a bola dominada e ele deu, o árbitro deu, né, do lance poderia ser, né, o do Natan. O árbitro deu a famosa vantagem. O Guarani tá com a vantagem, mano, bota a bola pra fora. E ali, quando ali deu a piscinada, o João Vitor, mesmo pelo lado esquerdo ali, parece que não foi nada. Parece, tá, que não foi nada. Estamos vendo o lance por trás, né, e estava ali, né,
o Arthur Gomes Rabelo. E agora essa pancada agora, né, do Guarani em cima da zaga da equipe do Goiás, né, ali fiquei em dúvida se a bola pegou no braço ou pegou na barriga mesmo, né, recebeu atendimento médico. E quando, Albert, eu vejo que você fica bravo com o Guarani, fica tocando bola, o problema é que é difícil infiltrar nessa defesa bem postada da equipe na equipe esmeraldina, né? É complicado. Mas aí que tá. Porque o Goiás se fecha, a defesa do Goiás é uma defesa qualificada, uma defesa, na minha opinião, diferenciada, né? E é difícil você tentar infiltrar numa defesa que está toda fechada e com razão por conta aí da diferença numérica. O Guarani tá com um a mais no jogo. Nossa, aí a defesa esmeraldina se fecha toda, né? Cara, esse árbitro é muito enrolado, ele vai dar bola ao chão, né? Ele vai dar bola ao chão por conta do lance. Mas o que eu falei, que eu achei que no segundo tempo que ia ser o nome do jogo ia ser o Luan Dias. Só que se o Luan Dias ele não pisar na área, o Luan Dias ele fica rondando ali e acaba não pisando na área. Então ali tem que ter o Luan Dias precisa ser mais participativo nesse segundo tempo, né? E quando ali, eles estão pedindo ali como se fosse a marcação, né, de um pênalti, né? Ali, eles estão ali discutindo, os jogadores ali, o fair play, né? Assim, o Goiás tá fazendo o jogo dele, né? O Goiás ele veio para enervar, os jogadores do Guarani não podem cair nessa. Mas pra mim, o Gustavo Marques, pra mim o Luan Dias ele precisa entrar mais na partida. Ele precisa ser o Luan Dias do derby. E ele só teve aquele lampejo naquela partida. E a jogada, olha ali o toque pro Caio Dantas. Caio Dantas domina a linha de fundo, lado direito, tá marcando o quê? Tava em posição irregular. Paraíso. O atleta da equipe do Guarani, o Paraíso. Não tá valendo mais nada. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Guga, aqui no YouTube, né, o Marcelo Borges, Albert, Guarani, a Chape pode dar as mãos. Ah, mas vocês estão fora da zona de rebaixamento, né, a gente tá na roça. Francisco Lopes, Jesus Salvador, MC Vesgo do Guama, o Papão vai ser campeão. Wesley Garotinho, 2 times horríveis. MC Vesgo da Gama, o Papão vai ser campeão. Maior do norte é o Paysandu. Aí a turma vai, né? E vocês aí, vocês que estão aí na nossa arquibancada virtual, né, estamos com 20 minutos do segundo tempo, o que você acha? Qual vai ser o resultado? Tá 1-1, tá empatado, o Guarani com a menos, 20 minutos. O que vocês acham? O Guarani vence ou continua o empate? Porque derrota não existe. Nossa, deixa eu sentar. Olha o Ayrton, conseguiu passar o cruzamento na grande área, passou por todo mundo, a bola tá viva. O cruzamento teve desvio. Escanteio pro Guarani, Albert. Rapaz, o Ayrton deu uma balançada pelo lado direito. O Paulo Maia caiu de bumbum no chão. Ele fez o cruzamento, mas torto também, né? E a bola caiu no lado esquerdo com o João Vitor, que tentou fazer o cruzamento. A bola pegou na zaga. Escanteio pro Guarani, quem sabe agora? Escanteio, vai tocando a bola, a equipe do Guarani já pro jogo, fez o toque. Vai tentar fazer o cruzamento na grande área, Jefferson. O toque de cabeça, a bola tá viva dentro da grande área, ajeita, tenta, a bola volta completa. Sander tira pro Goiás. A bola volta outra vez, rebote área. Atenção, torcedores. E atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 21 passados desse segundo tempo. 16ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tem 1, o Goiás também tem 1, e daqui a pouquinho, às 6h30, pelo Campeonato Brasileiro Série B, tem Botafogo e Brusque. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Saiu tocando bola errada, a equipe do Guarani, vem a equipe do Goiás pela direita, trabalha essa bola, invadiu, perde, recupera ali o Luan Dias, dando uma de zagueirão, dando uma de marcador perdigueiro, vem descendo a equipe do Guarani ali com Jefferson, foi tocado, recebe falta, ganha falta o Bogre, sistema defensivo próximo do círculo central, o tempo vai passando, o Guarani precisa do gol da vitória, jogando dentro de casa com a mais, é preciso da vitória. O Guarani precisa urgente da vitória e parece que vai sair o Natan, hein, Albert? O Natan, autor do gol do Goiás, né? O camisa número 70 vai embora e vai entrando o camisa número 19, Edson Felipe. Natan, cansou Natan, né? Natan foi embora, agora a gente vai ser um pouquinho mais inteligente, teria, né, expulsado, até mesmo ele não teria aquela liberdade toda para fazer o gol. E entra o camisa número 19, que estava cotado, né? O Anderson Felipe, que é volante, também estava cotado para entrar.
começar, né, a partida como titular. A informação para a concessionária sim. Domina ali a equipe do Guarani com o Luan Dias, abre o jogo pro Pacheco. Pacheco pro Ayrton, linha de fundo, dominou. Se perdeu tudo. E perde uma grande oportunidade. A bola volta ali com o Saluciano. Saluciano evita a saída, vem tocando a bola no sistema defensivo. Abre o jogo ali com o Luan Dias. Luan Dias com a perna esquerda, ele domina, joga para a direita. Vai tentando ali trabalhar essa bola. Erga a cabeça, se fecha todo o Goiás. Faz a inversão de bola da esquerda para, aliás, da direita para a esquerda. Recupera ali o Goiás, mas a bola volta reboteada para a equipe do Guarani. Domina com o Luan Dias. Luan Dias abre o jogo, domina com o Pacheco. Pacheco na ponta, pedalou. Fez o Hilari, cruzamento. Tira de cabeça a zaga. A bola volta com o Pacheco. Chegou batendo pro gol. Passe, vai embora à direita. Alberti. Tiro de meta pro Goiás. Pelo amor de Deus, né? O Pacheco fez 365 gols assim. Mas no lance anterior, né? Ali o Pacheco, ele conseguiu um passe entre as pernas, né? Pelo lado direito do marcador da equipe do Goiás, quando vai mudar o Guarani também. Cara, ele não vai fazer isso, né? Ele vai colocar o Reinaldo. Putz, aí eu falo pra você, não quer ganhar mesmo. Meu pai eterno. Bom, vamos já descobrir aqui quais são. Vamos chutar aqui. O Reinaldo vai entrar no lugar do Luan Dias, tá? Mas calma, não espera, né? E ali é o Matheus, quem que é? Ali é o... E também é o Daniel dos Anjos. Ou vai entrar no lugar do Ayrton, ou vai entrar no lugar do João Vitor. Vai vir pro jogo também. Então, assim, o Guarani precisa do capricho, cara. O Ayrton recebeu uma bola, cara. Ele deu um toque a mais pra poder arrumar o corpo. Cara, todos os jogadores do Goiás estão dentro da pequena área. Se você chutar, cara, vai tocar em alguém. Ou vai ser pra gente, ou vai ser escanteio, ou vai ser gol. É fácil. Não adianta caprichar numa situação dessa. Quando cai mais o jogador do Goiás. É isso aí. Caído ali o atleta do Goiás, lado direito, sistema ofensivo. Momento em que Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Guga. Diga aí. Aqui na live, aqui rapidão, aqui eu tô aparecendo, né? Aparecendo alguém, mas tudo bem, mas rapidão, ou vai mudar? Quando eu subir a plaqueta, olha lá, vai ter a mudança. Ali vai embora. Vamos ver quem a gente acertou. 99, ele vai tirar o Caio Dantas. O Caio Dantas ele tava, né, sentiu a lesão, correu bastante, né? E Daniel dos Anjos, né? Fazendo sua segunda participação. E vai entrar o Reinaldo, o grande Reinaldo, né? O camisa número 20. Vamos ver quem vai sair. Ou João Vitor Ayrton, eu aposto que ele vai tirar. Não, ele tirou o Pacheco. Meu Deus do céu. É isso mesmo, ele tirou o Pacheco, né? Tirou o Pacheco e colocou... É isso, se eu tiver vendo, o Pacheco, o melhor, né? Um dos melhores no primeiro tempo, no segundo tempo também. Entrou o 20 Reinaldo, vai inventar moda, mas tudo bem, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá, né? Aqui na nossa bancada virtual, né? O Domingos Bergantinho, esse juiz é bom, né? Quando é jogador do Guarani que cai, né? Aquela resenha. Pois é, Patrícia Fernanda, preciso só de um gol do Goiás. Será que o gol sai? Eu acho que não. Domingos Bergantinho, péssimo juiz, o Marcelo Borges. Mas o Alves está com 16 pontos na tabela, mas o Guarani está com... Olha o cruzamento dentro da grande área, chega para tirar a bola, volta ali com o Luan Dias. Luan Dias para a equipe do Guarani, vai trabalhar essa bola, abre o jogo ali com o Pacheco. Pacheco pelo lado direito, já fez o toque, domina com o João Vitor. João Vitor pedalou, fingiu que foi, não foi, fez o toque para Ayrton. Ayrton deu certo, dominou, foi para cima e fez o Hilari. Ajeitou, fez o toque ali para o Luan Dias. Luan Dias fez ali a devolução para o Léo Santos. Léo Santos dominando, abre o jogo para Jefferson. Jefferson para Léo Santos. Léo Santos fez o corte, cruza Léo Santos, Léo Santos preferiu fazer o toque para Jefferson. Jefferson para Luan Dias. Luan Dias dominou, foi para cima, não pede aí não, Luan Dias. Pelo amor de Deus. Luan Dias fez o giro, abre o jogo, inverte da esquerda para a direita, abre o jogo para João Vitor. João Vitor dominou, pedalou, escancarou, cruzamento é agora, passa! E pelo grandalhão do Guarani, vai embora, sem resvalar em ninguém, é arremesso manual para a equipe do Goiás, lá pelo lado direito, pelo sistema defensivo. E o Dieguinho, né, da equipe do Goiás vai sentindo, né, ele que caiu umas 3, 4 vezes, aí não pressa nenhuma de cobrar o lateral, né, e o Guarani precisa aproveitar isso, cara. O Guarani fizer o gol agora, aos 27 minutos, vocês que gostam, né, dessas apostas esportivas, né, você que gosta, né, de apostar, você que gosta de Hipercap, né, Hipercap Brasil, o Guarani saiu um golzinho agora, hein, aí é green, hein. O Goiás está cozinhando o galo, né? Literalmente. E o Guarani
fizer um golzinho aí vocês vão ver só o Guarani modo 2023, hein? Um contra... Agora precisa só de uma bola só. Só uma, 27, agora quase 28. Lançamento feito na ponta, agora vai, pega. Conseguiu pegar, foi pra cima, faz o cruzamento, desvio, passou todo mundo, sobrou, agora pro Ayrton, a bola pinga. Como uma bolinha de ping-pong que vai embora, escanteio pro Guarani, Albert. Lançamento lá de trás, Reinaldo na velocidade pelo lado esquerdo, dominou e fez o cruzamento. A bola acabou passando pelos jogadores do Guarani, a bola acabou quicando e enganando ali a zaga do Goiás. E ali estava aí o Ayrton prontinho para dar a famosa estilingada. Porém, entretanto, a zaga do Goiás mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Escanteio pro Guarani, quem vai na cobrança ali, o João Vitor, é isso. Cruzamento da grande, a bola fechada, passou, soltou, vai, São Luciano bateu, vai fazer, gol! É gol! Salustiano! É do Buga! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão. Na marca de 29, passado o segundo tempo. O cruzamento dentro da grande área, a bola sobrou lindo pro Matheus Salustiano. E que bateu lindo, colocado no canto esquerdo de Tadeu, que nada pôde fazer. E Salustiano é o nome da fera. Macetada nele, Salustiano. O Guarani amplia no brinco de ouro, o Bugre tem 2. O Goiás tem 1. O que você viu que eu não vi, Albert? O que eu falei pra você? Agora o Goiás estava cozinhando o galo. Um gol agora seria importantíssimo, ia dar green. E deu green. Escanteio pelo lado direito, Luan Dias cobrou na segunda trave. Ali a zaga do Goiás tirou mal. E quem estava pelo lado esquerdo da grande área? Ele, o zagueirão Matheus Salustiano, que dominou com a perna esquerda e deixou a bola à feição. Ele bateu tranquilo, bateu no canto esquerdo do goleiro Tadeu, que só viu a bola passando. Vários jogadores do Goiás à sua frente. O Guarani vai vencendo. O Guarani vai conseguindo sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol. O sofrimento do torcedor do Bugrino está grande. Porém, entretanto, é um passo enorme. É o famoso passo de elefante. O passe, o gol, tudo que o torcedor bugrino queria. Agora o Guarani vai vencendo por enquanto, hein? Vai dar green de novo. O Guarani 2, Goiás 1. E vem Reinaldo outra vez, hein? Tocando a bola para a equipe do Guarani. 31 minutos passado o segundo tempo. O Guarani tem 2 do placar. Salustiano é o nome dele. Matheus Salustiano. Domina ali com Luan Dias. Luan Dias abre o jogo, fez o toque. Escancara essa bola para ele. Autor do segundo gol, Salustiano. Ergue a cabeça, vai trabalhar essa bola. Fez o toque para Léo Santos. Léo Santos domina, fingiu que foi, não foi. Vai chamando ali a responsabilidade, ou chamando alguém para auxiliá-lo. O lançamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça para fazer o corte. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Deixa eu parabenizar aí a torcida jovem do Guarani, que essa semana fez 40 anos, hein? Então, um abraço para todos os integrantes da torcida organizada do Guarani. Jovem Guar, hein? É fundada em 17 de 7 de 1984. 40 anos a resistência. Torcida jovem da equipe do Guarani. Diga aí, mudou a informação. Davi Braz, né? O zagueiro da equipe esmeraldina vai embora. Entre o 99 e o Edu Júnior. Esse Edu é perigoso, hein? Mas hoje não vai dar nada, se Deus quiser. Então vai embora o David Braz, camisa número 4, e entra o Edu. A informação para Hipercap Brasil. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 2 pro Guarani, 1 pro Goiás, o Bugre vai vencendo. E já, né? Nós temos aí daqui a pouquinho o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vai ter mudança no Guarani, parece que 2 peças do técnico Pentado vai entrar em campo daqui a pouquinho. Vão entrar, aliás, plural, né? Vão entrar em campo daqui a pouquinho. Faz o lançamento lá pro campo ofensivo, o goleiro, que é o Douglas Borges. Ele abre o jogo, né? Meu Deus do céu. Que coisa. Acho que o Douglas Borges teve... Acho que ele pegou na bola 3 vezes, hein? 4. Todo jogo 4 vezes. É, né? uma foi dentro do gol. Mas não vai, né? Não mesmo. Pegou. Faz ali o lançamento, que na verdade ele não pegou, né? Mas tá bom. Não, mas pegou lá lançamento. dentro. Abre o jogo, vem tocando bola. Opa, fez ali o... Você já... Não. Brincou de Estrela Nova Cela? Não, de Celinha não mexo com isso aí não. Foi isso daí que você nunca brincou quando era criança? Negativo. Já brincou, Felipe? Estrela Nova Cela? Nunca. Não é Estrela, é Estreia da Nova Cela. Estrela Nova Cela, eu lembro. Foi do meu Estreia tempo. Nova Cela, o Luan Dias parece que vai embora? Não é do seu Nova tempo. Cela, não. É Poste elétrico. O Léo Santos vai sair, né? Léo Santos não, ali parece que tirou ser o Luan capitão? Dias. De capitão, é o Luan Dias vai embora, né? E entra o camisa número 29, que é o Ian, né? O lateral. Agora vai colocar um lateral mesmo de ofício, né? Então vai embora. Isso, o Luan Dias foi embora, entrou 10, entrou 29, o Ian Henrique, que é lateral mesmo de ofício. Agora vamos ver aqui quem mais saiu, né? E o Ayrton, camisa número 30, correu bastante, né? Fome do caramba, vai embora. E vai entrar, se eu não me engano, ali era o Daniel dos Anjos. Mas vamos aguardar para ver se é isso mesmo. Né? Vai dar aquela famosa vai oxigenar a equipe, né? Vamos esperar aí quem saiu. Mas pelo jeito, ele entrou, acho que foi o Daniel dos Anjos mesmo que entrou. Mas não, foi o Anderson Leite, camisa número 5. Então vai embora. O Luan Dias entrou 29 anos. O Ayrton foi embora. E eu vi o camisa número 5 lá, o Anderson Leite, volante. E lá vem o Goiás. Vem o Goiás, tenta fazer o cruzamento e agora tem falta. E a falta aí, é perigosa pro Goiás. Aí, ó, pelo... Ô, Albert, eu não entendi a substituição. Então saiu o Ian, entrou o Ian e 29, saiu o Luan Dias, certo? Isso. E entrou também o Anderson Leite e saiu quem? Saiu o Ayrton, camisa número 5. Certo? Entendeste? Certo, agora sim. Então tá tem bom. falta lá pela ponta. Ih, meu Deus, essa bola aérea me dá um medo, hein? Essa bola aérea me dá um grande medo. Só fosse você, tava bom, né? Vou até virar de costa aqui, porque eu não quero ver isso. Vira de lado, você vai virar de lado, né? Vai ele. Que coisa. Vai o Goiás, não posso. Isso é falta de respeito com os nossos telespectadores, né? exatamente. Eu tenho que narrar o jogo. Exatamente. Vai pra cobrança lá de falta, lado Você já tomou direito. a jantada, Vai fazer o cruzamento. Tá aí, eu avisei. Olha só, quase! Pelo amor de Deus, não ganha uma, cara. Não ganha uma na bola aérea essa defesa, não ganha uma. Quase o gol do Goiás. Bola na trave, eu falo, Albert, não ganha uma. Bola aérea, não ganha uma essa defesa. Mas por incrível que pareça, né? O Edson Felipe, né? O cruzamento pelo lado foi um mini escanteio. Na primeira trave, ali o Edson Felipe que entrou no lugar do Natan, né? Ele cabeceou pro chão, lado esquerdo, lado direito, né? Do Douglas Borges, que ficou cravado. A bola, caprichosamente, ela pegou no pé da trave e voltou pro jogador. E cara, tem que torcer pra não ter mais falta, não ter escanteio mais. Aí que eu falo pra você, né? As duas oportunidades que o Goiás teve na partida, uma na trave foi no gol. É agora, pra matar, vai! Aos trancos e barrancos, vai tentar, coração. Não consegue. Não, mas que é isso, cara? Que é isso? Sabe? Impressionante, cara. Impressionante. A liberdade que teve o camisa número 19, o Edson na primeira trave, cabeceou no pé da trave. Que isso? De jogadores do Guarani vão ali, né? Junto dos jogadores do Goiás, vão trocando farpas aí, ó. O Reinaldo mandando o Tadeu comprar chuchu e aí vai, né? Quanto é o quilo do chuchu? Ah, não sei, cara. Eu vou falar pra você, eu não gosto, não chego. É só salada só. Né? Salada, chuchu, chuchu é salada. É, exatamente. Aí, agora todas. E ali faz falta. E então, agora? Meu Deus. Aí entra né, nessa situação, né? O Guarani tá pilhado. O Goiás sabe do problema do Guarani, que são bolas alçadas, e manda a bola alçada. Né? Manda a bola alçada. E quem gosta aí, ó, quem gosta de
né, de apostas aí, fica esperto aí, que o jogo está em aberto. Hein? O Guarani vai vencendo por 2-1, mas o jogo está aberto. Lá pelo lado direito vai tentar fazer o cruzamento. Cruzamento na grande área, passou por todo mundo e foi embora. Tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. O Bugre que não pode sonhar, nem sonhar em ter bola aérea, hein? Pode nem sonhar se tem uma falta ali pelo lado direito, na linha de fundo. Meu Deus do céu. Vai matar a gente do coração, que coisa. E aí a preocupação para as próximas partidas, né, Abel? Não, é isso que eles se sentem preocupados. Isso né? aí é o reflexo do campeonato do Guarani. Né? O reflexo, não, porque foi o cara subiu livre, leve solto, cara. Que isso? Né? E o Douglas Borges, ele fica de passageiro, cara. Mas você não teve como, foi muito em cima. Né? Mas precisa ali, o Guarani precisa acertar e muito. Ó, o Guarani tá com jogador a mais, tá? Só lembrando, o Guarani tá com jogador a mais. Parece que o Goiás que tá jogando no Serrinha. Parece que o Guarani que tá jogando fora de cá, parece que o Guarani tá com jogador a menos. Então, olha, ó, os erros de passe de vem tocando a bola outra vez, o lançamento é feito, domina aqui na ponta, chega pra fazer o corte, sobe de cabeça, tira. É um pet, ganha, vem descendo a equipe do Goiás, a recuperação da equipe do Guarani. Faz o giro, foi pra cima, domina ali com o Jefferson. Ele já consegue passar do primeiro, vai tentar passar do segundo. Chega ali pra fazer ali a cobrança de arremesso. Vai tomar amarelo. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui pelos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Vem trabalhando bola. Abre o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Amarelou a informação, Albert. É, o Jefferson, né? Ele com a bola dominada, cara. Ele saiu com bola e tudo e acabou depois, né? Pra retardar a cobrança de lateral. Acabou ali colocando a mão na bola. Cartão amarelo para o Jefferson, né? E bola... vem... Deus, dá até medo, hein? Quase 40, 39 e 20 passados desse segundo tempo. Vitória parcial do Guarani. 2 pro Guarani, 1 pro Goiás. E pra cobrança lá de falta. Bola na grande área, tirou, bola tá viva! Que isso, meu cara? Deus do céu, dá medo, hein, Albert? Pelo amor de Deus. Tira daí, cruzamento da grande área, a bola fica sobrando, passou por todo mundo. Vai, Ian, vai, Ian. Ali para a equipe do Guarani. Já mão, faz o lançamento, tenta passar, se passa essa bola, é um abraço, hein? Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Goiás, outra vez dominando a ponta com o Sander. Sander, cruzamento na grande área, sai de cabeça para tirar a bola, volta, reboteada de primeira na trave! Minha nossa! Que coisa! Rita tonto! Parece Super Nintendo, meu Deus do céu. O Douglas Borges, ele vai passar a partida inteira sem fazer a defesa, cara. Que pancada do Paulo Baia de fora da área, né? Bateu o fino, bateu fora, a bola explodiu na trave. E o Goiás parece que tá jogando com a mais, cara. Vem descendo o Goiás de novo, cruzamento. Sai! Sai, Douglas! Tira ali o... Tem que ir para não chorar. Vem descendo outra vez ali a equipe do Goiás. Lá pelo campo ofensivo, domina, vem descendo com o Dieguinho. O Dieguinho fez o toque no círculo central, trabalha essa bola, vai tentar fazer o giro. Já trabalha, domina ali com o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro para a equipe do Goiás. Ele domina, para, olha, passa no primeiro. Vem na infiltração, domina, não tem ninguém, abriu o jogo. Tem ali o espaço pro lado direito e você me disse bem, parece que o Goiás está com a mais no jogo. Domina, ajeitou, faz como quer, passa pela defesa. Abre o jogo lá direito, cruzamento na grande área, minha nossa. Rapaz, olha só, cara. Tira de cabeça a zaga do Guarani. A bola vai pra fora, escanteio pro Goiás, 41 e o tempo não passa. É exatamente, não, mas a postura do Guarani, o Guarani está jogando com a menos, parece, né? E quando ali o árbitro vai dar a famosa jantada no Zanardi, né? E olha que bola, cara. E já saiu comemorando o Paulo Baia, né? Que realmente, se vai ali pro gol ali, o Paulo Baia, o Zanardi já não tem cabelo, né? Ia arrancar o couro mesmo, né? Mas que bola, né? 9 escanteios pro Guarani. 1 para o Goiás. 2 pro Guarani, 1 pro Goiás. Tem escanteio. Você ligado, você conectado. O Guarani vai vencendo o jogo, placar de 2-1. Sentiu. Olha a saída tirou a zaga no real, a replay da bola na trave. Meu Deus Mano, do céu. mas é legal que... Cara, olha a movimentação do... Não, ele foi bem, mas ele foi bem. A manchinha lá. Ele foi bem. Não, ele foi bem. Mas ali ele tá pedindo um atendimento médico, ele sentiu alguma coisa do Douglas Borges. Agora não, meu amigo. Você tem 4. Tomara que não tenha acréscimo, né? Mas eu acho que vai ter, né? Por conta dos cartões amarelos. Meu Deus do céu, essa bola aérea mexe comigo. Olha cruzamento, passa pra todo mundo, a bola volta, reboteada, chegou batendo pro gol, desfio. É nossa. A bola foi pra fora. Tá dando tiro de meta ali o árbitro da partida. Isso, tiro de meta para a equipe. Acho que era pênalti, cara. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Brasileiro, Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 16ª rodada. 42:30 passados desse segundo tempo. O Guarani tem 2 no placar, 1 tem a equipe do Goiás. Você ligado e conectado junto com a gente. E daqui a pouquinho, às 6:30, tem Botafogo e Brusque pelo Brasileirão Série B em Ribeirão Preto, no Estádio Arena Nicknet. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, há 30 anos. Você ligado, você conectado, tá expulso alguém ali do banco de reservas do Goiás, hein? Se eu não me engano, algum membro da comissão técnica, ou até mesmo jogadores, né? Que houve ali uma distribuição de cartão amarelo no primeiro tempo. E parece ser auxiliado o Márcio Zanardi, né? Que está sendo expulso. E assim, parece que é até mesmo, né? Proposital até mesmo pro Goiás, né? Parece que o Goiás, ele acredita, né? 43 minutos, acredita até mesmo nos acréscimos, acredita que possa conseguir um empate. Então o Guarani, como disse, né? Os 25 minutos do segundo tempo, que o Guarani precisava de uma chance para dar green, né? Vou falar para você, Gustavo, mais 43 minutos, quem gosta de apostar aí, eu acho que o Guarani foi mais um, hein? Tá enervado a equipe do Goiás, que vem de uma sequência de maus resultados, o Guarani obviamente também, mas por tudo que, né? O Guarani está jogando com a mais, mas tá parecendo que tá jogando com a menos. Um contra-ataque, o Guarani vai fazer o terceiro gol, Gustavo Marques. Você ligado, você conectado com esse resultado, o Guarani chega a quantos pontos do campeonato, Alberto? A 10 pontos, né? A 10 pontos, e quando tá havendo uma revisão no lance anterior, né? Estão pedindo aí um lance de pênalti. Não fala isso não. O Salustiano, antes de acontecer toda essa jogada, parece que houve um lance ali em que os jogadores, né, mesmo ali, houve uma batida, né, de fora da área, a bola acabou acertando o jogador do Guarani. Estão revisando para ver se houve pênalti, né? Aí está o lance, não? Não teve. Pegou na bolada, e o Salustiano foi esperto, hein? Normalmente o zagueiro, exatamente, normalmente o zagueiro ele vai com as duas mãos, assim que é normal, né? E vai olhar, não vai, cara. Não, mas não vai marcar. Se marcar, seria injusto, né? Então, ele vai marcar, só que me faltava. Pênalti contra Douglas Borges. Não é possível. Não, cara, não é azar demais. Não foi, pra mim não foi. Se for nesse lance. Só se ele tiver nesse lance. Só se for nesse lance, mas no lance do bola no braço, esquece. Só se for no lance, teve um lance então anterior que houve. Tinha pênalti. Guarani. É pênalti. Se for vendo aqui, Guarani, não é possível. E foi menino, hein? Então, mas aí tem que ver quem foi o jogador aí pra gente, né, poder ver aí qual o lance aí, que pra mim, eu não tô vendo, pra mim é inconclusivo, tá? Eu não ia, né, passar pano, se foi pênalti, beleza. Mas se caso foi por conta disso aí, eu não sei, eu não posso dizer quem é o jogador, mas uma infantilidade do caramba, né, pra não falar outra coisa. Não, tem que ver se pegou também, né? Também acho que não... Não. É o Léo Santos. Deixa eu ver, vamos ver, a bola subiu... Não pegou, não. Não, pra mim não pegou, não. Pra mim pegou no jogador mesmo do... Não pegou, não. Não pegou. Pegou. Não pegou. Será? Não pegou, parece que não pegou. Ó, olha só, a bola foi, ó. A bola não pegou. Não pegou, não. Cara, foi por sorte. E assim, foi por uma... Agora os caras tá caçando em pelo em ovo. Né? Ele pode ter tido a intenção, né? Mas não pegou, tá? Esse ângulo aí, esse ângulo eu marco. Mas naquele outro ângulo eu não marco. Né? Então aí... acabar mesmo, né? Vamos ver se a sorte está do nosso lado. Porque pra mim não pegou. Tá? Pra mim não pegou, tá? Mas vamos ver se a sorte tá do nosso lado. Só que me faltava os caras... Pelo em ovo, velho. Pelo em ovo. Pra mim não pegou, cara. Não pegou. Essa bola aérea, pelo amor de Deus. Não, mas pra mim não pegou. Pra mim não pegou. Vamos ver o que ele vai ser. Ele olhou. Vai marcar. Não vai marcar. Ele fez o que eu... Falei que ele ia marcar? Difícil, hein? Pênalti pro Goiás. Léo Santos, no cobrança de escanteio. O lance rodou rodou duas vezes e ele acabou marcando. Cara, pra mim não pegou, velho. Pegou lá. Soco. Cara. A maldita bola aérea. Olha lá, Léo Santos. Ó, mas olhando aqui, ó, pegou? Pegou. Mas agora fala pra mim, cara. Tem juízo? Difícil, né? Então, aí agora é o seguinte. Aí vai o Paulo Baia, né? Que jogou, né? Jogou o Lucas Haroldo. Aí agora o Léo Santos leva o cartão amarelo. E assim, nós temos no gol
o Douglas Borges. A última defesa do goleiro Bugrino, né, de pênalti. Foi aquela que eu pedi pra você e você não mandou. Novembro, eu não tenho mais, né? Foi em novembro, né? Foi em novembro de 2021, Vasco e Guarani, né? Em que o Rafael Martins fez a defesa. Amigo, não tem jeito, de verdade. Ah, o Edu. Não tem jeito, a recuperação do Guarani não tem jeito. Não, se esse gol sair, o Edu, se esse gol sair, cara. Pode ser preparando o torcedor, vamos estar na Série C do ano que vem, de verdade. Não tem. Edu tem... com a bola. A nossa esperança está está nas mãos de Douglas Borges. Pra cobrança. Vem o Goiás, vai Douglas. E 10 minutos de acréscimo, hein? Eu sou mais você. Eu sou mais você, Douglas Borges. Vai, Douglas. Vai, Douglas. Quem vai pra cobrança ali, o Albert? O camisa 99, Edu. Edu na bola. Douglas Borges pra defender. Vai, Douglas. Pega essa bola. Vai, Douglas. Pega essa bola. Vai, Douglas. Defende pro Bugre. Autorizado. Correu, bateu. Quase. É gol do Goiás. Goiás empata o jogo. Lá pelo lado direito, Douglas Borges até que foi nela. Mas a bola acaba entrando. 2-2, hein? Empata o Goiás, não tem jeito, Albert. Não tem jeito. A bola era maldita. A zaga do Guarani é horrorosa. Infelizmente, o sistema defensivo do Guarani deixa muito a desejar. Essa montagem do elenco foi horrorosa. Mesmo com as mudanças, mesmo que o Guarani melhore no campo ofensivo, não adianta. Uma equipe que foi montada pelas coxas para ir para a Série B, para ir para a Série C. É verdade, amigo Bugrino. É verdade. A maioria dos lances, bola aérea, tomou o primeiro gol, bola aérea, bola na mão. Quando não é o jogador do adversário que consegue se sobressair sobre a defesa, tem a infantilidade. Então são esses erros que vai levando o Guarani para a Série C. Não adianta, não há nada que faça para tentar melhorar essa equipe. Não dá, não adianta fazer gol. Foi o comentarista que eu vi esse dia disse, é verdade. Não adianta fazer 50 gols, vai tomar 50. Não vai sair dessa, infelizmente. E o pênalti, né, do Edu, quase que o Douglas Borges pegou mesmo. Foi no meio do gol, quase que ele pegou mesmo, né? Mas foi bem cobrado, né? Pênalti bem cobrado é aquele que entra, né? Aí quando ali o Pintado ali vai reclamando com o quarto árbitro, né? Mas, cara, não adianta. Não adianta, vai fazer 50 gols, vai tomar 50. E é assim, o sistema defensivo é horroroso, não dá. Cara, você vê como é que foi montado esse elenco. Cara, mas é inadmissível. Cara, sabe qual é o pior de tudo, cara? Pior de tudo mesmo, cara? Você tá com um jogador a mais. Você tá com um jogador a mais. Então, aí que tá, né? Tem que ver que foi na... Aí esse Daniel dos Anjos entrou aí também, não sei pra quê, tirou o Caio Dantas também, a gente entende o porquê, né? Mas, pelo amor de Deus, cara. E o Goiás vai fazendo o jogo dele, né? Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Dez minutos de acréscimo. Aqui na nossa bancada virtual, né? Cauã Alves, quanto de acréscimo, né? O Tevon, 10 minutos de acréscimo. Cauã Alves participando, bora Guarani. 3-2 pra nós. Meu amigo, eu falo pra você, hein, Perdi as esperanças, eu tô jogando a toalha. Se prepara aí, porque a Série C vem aí. Joguei a toalha. Não queria dizer, mas não dá. Não dá. A pontuação, assim, fica difícil. O lançamento, vai tentando criar a jogada, a bola vai se perdendo aqui pela ponta. É ficando difícil, uma recuperação nessa altura. Uma equipe que não esboça ele. Pode até melhorar no campo ofensivo, mas o sistema defensivo do Guarani é horroroso. A montagem foi péssima. Cara, você tá jogando a montagem foi horrorosa, né? Tem que tomar vergonha na cara esse cara que montou o elenco do Guarani. Nunca pisar mais no brinco de ouro da princesa. Tem como, né? Pelo amor de Deus. Não adianta, depois que se afundou, meu amigo. Depois que afundou, depois que a viola foi em campo, já era. Abre o jogo, vem tocando bola ali aqui para o Guarani com o Léo Santos. Abre o jogo, fez o toque, tentou ali pro Bispo, não consegue, agora fica complicado, é perigoso perder o jogo ainda. Falta pro Goiás, pro sistema defensivo. Lamentável, situação lamentável do Guarani no campeonato. O Bugre não consegue a vitória, o Bugre não consegue, o Bugre aperta, faz gol, mas o sistema defensivo entrega o ouro. Virou mãe essa defesa do Guarani. Não ganha uma bola aérea. É inadmissível. A enquete aqui, né, no YouTube, né?
Guarani 45% para vitória, 16% por empate. O restante aqui fechou tudo aqui na minha frente, aqui, mas tudo bem. O restante pro Goiás, 39% pro Goiás. É isso, cara. É isso. Aqui, ó, será que o gol sai? O José Carlos gol, Guarani salvando, Moisés Alves, chora CRB, passou o Goiás, respeito maior de Alagoas. E aí vai. Aí vai e o Guarani vai. Vamos curtir aí, né? Vamos curtir os últimos momentos aí do Guarani na Série B, porque pelo desempenho, pelo que vem apresentando a pontuação. Olha o Bispo, vem tocando bola, abre o jogo, vem descendo a equipe pro Guarani, o toque feito nas costas, tira ali a zaga da equipe pro Goiás. O Bugri com a mais não consegue vencer. Ô Guga. Oi, diga aí. Qual seria você tirar um Luan Dias, né, e colocar mais um volante, sendo que você tirou o Matheus Bueno pra vir um atacante? Não tem critério, né? Não sei nem o que te falar, Albert. Tem critério, né? Abre o jogo, vem descendo a equipe do Guarani. Trabalha essa bola. Cruzamento na grande área, sobe de cabeça para fazer o corte. A bola tá viva, corta a equipe do Goiás. Aí vencendo o jogo. Aliás, empatando o jogo, vencendo nada, né? Meu Deus, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Vem descendo a equipe do Goiás, domina pelo lado direito. Chegou batendo pro gol travado. A bola volta reboteada, vem descendo a equipe do Guarani. Trabalha essa bola. Abre o jogo. Conseguiu passar o Reinaldo. Reinaldo fez o toque para João Vitor. João Vitor para Anderson Leite. Anderson Leite cortou errado, meu Deus do céu. Conseguiu roubar a bola o Anderson Leite agora. Fez o... Meu Deus do céu. É péssimo também, é outro. Sangue de Jesus tem poder 3 vezes. Impressionante, né? Ainda falei pra você, né? Até tirar esse negócio aqui da última vez, você viu o que aconteceu, né? Pedestal. A situação é lamentável, né? Aí agora é esperar agora. Aquela, o torcedor bugrino. É difícil falar aí, mas. Começa a zoação, né? Agora aguenta, né? Pelo amor de Deus. Vai, cara, é difícil. Não adianta. É aquela. É difícil. Mas, quem sabe, né? Mas assim. Vem descendo o Guarani chegando. Mas aí que tá, mano. É bola trabalhada. Você tá com um jogador a mais, cara. É bola trabalhada, bola pelo canto. Não adianta, Gabriel Bispo. Você nunca fez um gol daí, cara. Não adianta, velocidade, essa é a definição do Guarani, velocidade e desespero. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Agora vai acrescentar mais quantos minutos aí? Tem que acrescentar mais um pouquinho aí também, com o jogador mais conta acima dos 10, mais 2. Mas vou falar a verdade pra você, Gustavo. A vaca deitou. A vaca deitou faz muito tempo, né? A vaca morreu. Ela já deitou há muito tempo. 2 minutos já, mais 2 minutos. O lançamento feito, oferecendo a equipe do Guarani. Corta a equipe do Goiás. O Bugri vai ganhar ali um escanteio. Não. Trabalha a bola. Ali a equipe do Goiás. Sistema defensivo. Tenta criar a jogada. Chega, ganha o arremesso manual. O Goiás no jogo. O Bugri empata o jogo. Não consegue vencer. Quando não é a falha da zaga, é a meninice desses jogadores do Guarani. Sempre foi assim. O Guarani vai se afundando no campeonato por conta de falhas e meninices, de jogadores incompetentes, sem responsabilidade. É impressionante. Não conhece a história do Guarani. Não, para. Abre o jogo. Faz o lançamento. Até agora vamos, Bugri. Pelo amor de Deus. Uma alegria, pelo menos para o torcedor. Pelo menos ir embora com mais uma vitória. 16 rodadas. O Guarani apenas uma vitória. É vergonhoso. Abre o jogo, domina ali com o Jefferson. O Jefferson pela ponta esquerda, vem descendo. Abre no jogo, cruzamento, toca de cabeça, a bola tá viva. Vem sobrando outra vez. Para fazer o cruzamento, tira ali, a zaga desaba ali. Agora daqui para frente vai ser isso. Assim que é bom. Aí o Guarani precisa ter um pouco mais de, né? Não adianta pintar de você gritar. Você tem que treinar essa equipe aí com bola aérea, mas a cara. culpa não é... Esquece. Mas não é questão que a culpa... Não tem essa de menos culpado ou mais culpado. São todos sócios do desastre. Simples assim. É uma bola. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Aí pra cobrança lá de arremesso manual. É fácil ali um mini escanteio. Tenta ali fazer o toque, não consegue, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual outra vez para a equipe do Guarani. Os caras têm coragem de passar público e renda pra imprensa. Cara. Quantos? Não tem, não passa. Mais um minuto. Mais um, mas não passa, público e renda não passa. Não tem coragem de passar público e renda pra
pra imprensa campineira, pelo amor de Deus, pra não falar outra coisa. Todos perdidos. Ah, pelo amor de Deus, vai. A cobrança de escanteio, a bola tá viva, Salustiano fez o toque, a bola tá viva agora, parte pro gol, travado, sobra, tira a zaga do Goiás. E agora vem no contragolpe, na correria total, minha nossa. Olha o perigo, Paulo Baia, invadiu a grande área, desceu, driblou, bateu, gol do Goiás. Gol do Goiás. No contragolpe, o Goiás marca o terceiro gol. Não adianta, Albert. Não adianta. O Guarani, na minha opinião, não tem como. Não tem como. Pra mim já tá rebaixado pra Série C. Infelizmente. Campeonato horroroso. Triste, viu, Albert? Acabou, né? Esse gol do Paulo Baia, né? O Guarani no campo de ataque, com todos os seus jogadores no desespero dentro da grande área, sem nenhuma organização. O Paulo Baia veio, né, no contra-ataque, né? Trouxe toda a marcação. E o Paulo Baia, mesmo perdendo, né? Perdendo a velocidade, né? Ele veio correndo, dominou. Ele bateu cruzado, o Douglas Borges aceitou, né? Gol do Goiás. Esse gol foi o resumo do Guarani. É o resumo do Guarani no campeonato, né? E podemos aqui, é até difícil a gente cravar, né? Mas, né? Quando vamos ser realistas. Exatamente, vamos cravar ser é difícil. Vamos parar de ser hipócrita. Não, é difícil tá cravar. Rebaixado. Não, tudo bem. Escuta, matematicamente não. Possível sair dessa situação? Sim, provável não. Então, assim, eu até peço desculpas, né, a todos, né, que nos acompanham pelo Rádio Valinhos, pelo YouTube, agradecer a nossa grande audiência, mas assim, que o torcedor do Guarani hoje, nessa partida hoje, né, ele já comece, como posso dizer, já comece, já aproveitar, entre aspas, os últimos momentos do Guarani na Série B, né, desfrutar cada partida como... fosse a última nesses tempos, porque é o seguinte, até mesmo com empate, agora, o Jefferson nunca fez um gol daí, né? Então, assim, o Guarani... Ergue os braços, o Arthur Gomes Rabelo. Guarani perde o jogo. Triste. Não há mais palavras, não há mais o que dizer. Não adianta Pintado ir lá no meio campo, não adianta ir lá falar com o juiz, não adianta, sabe? Que sirva, que o torcedor bugrino já... Vi que já põe na cabeça que assim, vamos agora usufruir, né, dessas últimas rodadas que tem aí, né, o Guarani. A gente, é uma despedida. A despedida, hoje é difícil a gente cravar, mas eu sinto que hoje foi o jogo, né, a despedida do Guarani da Série B do Campeonato Brasileiro. O ano que vem estaremos, né, por tudo que vem sendo apresentado, aí estamos fadados à Série C. Eu digo mais que, lógico, né? Só um milagre. Mas assim, eu acho que esse milagre começaria por hoje. Cara, você perder da forma que perdeu, né? A infantilidade, né? Como foi conquistada, como essa derrota foi conquistada. Como você disse, né? Hipócrita, né? Não adianta o Pintado reclamar. Pintado, sai daí, meu amigo. Tenta fazer o seu trabalho quando vamos ouvir o Matheus Salustiano. Perdemos para nós mesmos hoje, infelizmente. O torcedor tem razão. Na hora que a gente estava à frente do placar, a gente se desesperou, começou a entregar a bola para o Goiás, a gente com um jogador a mais, não pode isso. Faltou um pouco de experiência para o nosso time também, a gente tem que ser mais malandro em certas situações do jogo, por isso que a gente está sofrendo dentro da competição, a gente tem que acordar, ligar o sinal de alerta, porque isso aqui não é brincadeira, a gente está representando uma grande equipe que é o Guarani, e a gente não pode entregar o Guarani numa Série C, a gente tem que deixar o clube aonde a gente pegou, na Série B. Essa é a nossa luta, a gente tem que unir forças agora, a gente tem um jogo difícil quarta-feira fora de casa, buscar descansar, se reabilitar para a gente poder ganhar essa partida aí. Aí que tá, ele resumiu, ele falou o que eu tinha dito antes, né? Mas o problema é que assim, nós temos só, quem está vendo aí o placar ali 3-2, né? O Guarani foi derrotado, e com um detalhe, o Guarani passou mais de 90 minutos com um jogador a mais. Fomos derrotados dentro de casa com um jogador a mais. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Exatamente. Como disse a Luciano, que eu já tinha falado aqui, a malandragem. Entregar a bola para o adversário, você tá com um jogador a mais. Eles que tem que sair pro jogo. Você tá ganhando de 1-0, meu irmão.
Eles têm que buscar... Cara, quem sou eu, tá? Nunca fui jogador, tá? Minha peladinha só e olha lá. Mas isso é normal, cara. Você tá ganhando de 1-0, quem tem que correr atrás da bola é o adversário. Você tá com o jogo dominado, você tá com o jogo... Quem tem que correr atrás é eles. E o Guarani, mais uma vez, ofertou a derrota. Então, volta a dizer, o Salustiano falou as palavras, lógico, né? Palavras de efeito, de impacto. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, pelo que vem apresentado, meu amigo, acabou. Acabou. O torcedor bugrino, todos nós aqui, já vamos aí, já no cada jogo uma despedida. Esse jogo aqui, ele traduziu bem o que o Guarani foi nessas 16 rodadas, né? Pífio, patético, né? E parabéns aos envolvidos, né? Parabéns, né? Vamos bater palma. Vamos bater palma. Ó. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigado. Maior faturamento da Fabet. Chega patrocinadores, chega aquilo outro. Sai Rodrigo Pastana, entra não sei o que tem. Parabéns. Parabéns. O Guarani, né? Agora o Guarani, a partir de amanhã, vamos pensar na próxima partida. Cara, o Guarani com jogador a mais. Cara, é o melhor do mundo. Né? Saiu na frente, jogador a mais. O Guarani consegue. O maior, a gente bate nessa tecla, né? O maior adversário do Guarani é o próprio Guarani. E aí a gente vê aí os jogadores do Goiás fazendo a festa, né? Corta o coração, né? Que poderia ser a gente falando nossa segunda vitória. E eu deixo aqui, né? A turma da comunicação. Quantos torcedores, quantas testemunhas estavam aí pra ver isso que aconteceu? Quando a gente vê o policiamento já saindo ali, ó, fora ali, já pra poder... preparado para poder cortar caminho, né? Que o torcedor vai ser pro outro lado, né? Eu quero saber qual foi o público em renda. O Guarani poderia me informar, por favor, porque o resultado a gente já sabe. O trabalho que está sendo feito a gente já está vendo já, né? Que está sendo pífio, péssimo. Então a gente precisa saber que o público em renda, né? E vocês têm a obrigação de nos informar o torcedor, tá? Não precisa informar o torcedor, né, pra gente saber quantas testemunhas estavam no brinco de ouro da princesa. Olha na rede social, caramba. Vocês têm obrigação. Mas nem escalação certa vocês têm capacidade de passar. O Vladimir fora. E vocês vão me passar a porcaria do Lucas Borges depois. Passa a porcaria. Aliás, é o público em renda. Passou não. Passou depois que o jornalista, esqueci o nome do jornalista, informou, depois que eles passaram a informação, né? Porque esse banner deve ter sido feito um dia antes, né? E eles, com preguiça, ao invés de arrumar, preferiu colocar que o Vladimir estaria em campo. Então, eles estão perdidos totalmente lá dentro. Não é essa dentro de campo, não. Tá uma verdadeira... Eu não falar... Zona! O que tá lá dentro. Tá lá dentro. Virou a casa da mãe Joana aqui, todo mundo vem e bate. Sabe? Tá perdido, tá mais perdido que não sei o quê, porque segue em tiroteio. Então, vocês têm que tomar vergonha na cara, sabe? Você tem que tomar vergonha na cara, não vem com conversinha. Conversinha fiada. Não tem mais vergonha, depois acabou. Vem, você acha que você compra o torcedor, seu Neymar Corato, com meia dúzia de palavras ao vento. Meia dúzia de palavras ao vento. Você não tem vergonha na cara, sabe? Confessa que o trabalho que você vem fazendo é um trabalho de uma porcaria. É horroroso o seu trabalho diante do Guarani. Se você não tinha capacidade para ser presidente do Guarani, por que você quis entrar? Por quê? Se você não tem competência, por que você quis ser o Cilaranja, esse fantoche do Ricardo Moisés? Tem que ser pressionado, sim. Tem que ir lá na frente da Asa Alumínio mesmo, tem que pressionar, tem que ir na frente da tua casa. Nossa, tá incentivando. Não, tem que ir na frente da tua casa. Não deixar você dormir. Sabe, porque você brigou, fez um inferno danado para ser o presidente do Guarani. Manipulou, fez isso, fez aquilo para ser o presidente. Para quê? Pra quê? Pra quê, me diz? Pra gente ver uma porcaria dessa dentro de campo? Pra passar vergonha? Todo time que vem aqui bate no Guarani, vocês viraram a mãe. Vocês perdem pra todo mundo. Vocês só não perderam pro Botafogo, que não sei como o Botafogo não ganhou. Depois não ganharam mais nada. Tá com um time a mais, sabe? Não tem alguém pra dar um chacoalhão. É jogo após jogo, é jogador com meninice. É jogador com criancice. É jogador que não tem responsabilidade. Vocês fazem o que no vestiário?
que vocês fazem no vestiário? Você faz alguma coisa? Faz nada. Aqui faz o que vocês quiserem. Foi expulso? É lance de jogo normal. Então, gente, pelo amor de Deus, para, chega, vamos acordar. Torcedor, vamos acordar. Guarani tá na Série C. Realidade, vamos acordar. Guarani está na Série C, chega. Choque de realismo. Guarani caiu. Guarani caiu no primeiro turno. Seus incompetentes. Tá na Série C, para de ilusão. Para de acreditar em Papai Noel. Para de acreditar em Mulher Maravilha. Para de acreditar em Homem-Aranha. Não existe. Não existe, não ganha de ninguém. Sistema defensivo horroroso, não ganha uma bola aérea. Rápido intervalo, Felipe Marques. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora. Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. É triste, é revoltante, é desanimador, é frustrante, não há palavras para eu dizer aqui nos microfones do Futebol Interior que reflita esse momento aí vivido pelo Guarani. Que reflita não, né? Que mostra esse momento vivido pelo Guarani. Infelizmente, uma incompetência atrás da outra, uma equipe que não tem nenhuma, como podemos dizer, não tem algo que você possa abrilhantar, você possa dizer, não, vai sair uma esperança, não há porta de esperança nesse elenco. Felizmente, o Guarani tinha total possibilidade de vencer o jogo, mas não teve capacidade.
Jogou 90 minutos com um homem a mais e perde o jogo. É inadmissível, Albert Cavalcante. Por incrível que pareça, né? Acabou a Série B pro Guarani na 16ª rodada. Nem viramos o turno ainda. Estávamos aí, né, sendo o ABC do ano passado. E muito foi-se, né, a gente bateu muito nessa tecla, né, no Campeonato Paulista, né? O Guarani trocando mais treinador, o Guarani teve mais treinador do que pontos, né? 12 jogos sem vitória e com muita dor no coração, né, Gustavo? Muita dor no coração, mas acabou. O Campeonato Brasileiro do Guarani acabou na 16ª rodada agora. Né, estamos agonizando na última colocação com essa pontuação pífia e acabou. Cai em 4. Posso, é até difícil falar, posso afirmar que tem 3 equipes lutando para não cair, porque uma já caiu, que é o Guarani Futebol Clube, Gustavo Marques. Felizmente, vamos tocar aqui, né? O nosso final de jogo, o Albert Cavalcante. Acho que não tem muito o que dizer, muito o que falar. Você vai ficar falando o quê aqui? Você vai ficar analisando o que? Não tem o que analisar, infelizmente. Vamos fazer um cômputo aqui, vamos analisar. O Guarani jogou com mais de 90 minutos com um a mais. E o Guarani, inacreditavelmente, não, né? Que a gente né? O Guarani com um a mais assim, contra a Chapecoense, que a gente acabou perdendo em casa também com um a mais, né? Acabou sendo derrotado por 3-2. Né, você na frente do placar por 2 vezes. Você acabou sendo derrotado em casa por 2 vezes, né? Tomando gols com jogadores a mais. Então, o Caio Dantas pode fazer aí, como disse, né? Você, Gustavo, né? 50 gols todo jogo. Com certeza o Guarani vai tomar 50. A trave salvou 2 vezes, né? E aquela mudanças do Pintado é o que ele tem em mãos, não surtiu efeito. O Guarani aquela, para mim, pode acontecer, sim, provável não, a vaca deitou. Então assim, para essa partida aqui, ó, nota 0 para todo mundo aqui, eu vou dar nota 5 pro Caio Dantas, vai, e para todo mundo nota 0, Deus Bueno, e nota 3 pro Salustiano, que fez o gol, tudo, mas o sistema defensivo não adianta fazer gol, ele é atacante, tem que defender, não fazer gol, ele fez o gol, é verdade, porém, entretanto, o sistema defensivo, meu Deus do céu, cara. E não joguem toda a culpa no Douglas Borges, tá? Ele é Douglas Borges, Pacheco, Salustiano, Léo Santos, né? Gabriel Bispo. Gabriel, são os menos culpados, tá? Eles não, como eu falo, eles não pediram pra vir, tá? Então isso aí começou lá em janeiro, na primeira janela né? Nas falas do então CEO, que não está mais, né? Pulou fora do barco. Entre aspas, né? Entre aspas, né? O André Marconado, que o objetivo era passar para o Paulistão, a obrigação é acesso, então tá aí. Nós estamos aí o acesso à Série C, né? Para trás, né? É o time Walker, né? O acesso dele é ao contrário, né? O descenso, no caso, né? Então essa é a minha análise, é essa, Gustavo. Minha análise é essa. E é difícil, cara. É difícil, é dolorido. A gente tenta, né, trazer o torcedor, né, criar, né, essa magia toda, né, do impossível, mas assim, pela bola que é apresentada, eu duvido que tenha alguém no campeonato que seja pior que o Guarani, né? Pior que o Guarani. Tivemos lampejos, eu quero ouvir o Pintado com toda atenção hoje, porque, cara, é horrível, cara. Que sensação horrível. 16ª colocação, você jogar a toalha. Quer fazer um comentário final, Albert? Não, faça você. Fique à vontade. Vamos então com um comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o comentário final. Acho que a palavra certa para esse comentário final é direcionado à diretoria. Vocês fingem que me engana, aí eu finjo que acredito. Houve mudanças? Houve mudanças. Surtiram efeito? Surtiram efeito no sistema defensivo, sim. Não posso dizer que o Bispo não deu uma cara nova no Guarani. Eu não posso negar, né, que o Matheus Salustiano é um bom jogador. Deu uma certa segurança na zaga. Eu não posso dizer, né, que o Pacheco é um jogador comum, não. Um jogador diferenciado que mostrou que
é um bom lateral. Ajudou e muito. Mas vamos lá. É como eu disse, o Guarani faz, mas toma. Esse é o grande problema. O grande problema do Guarani é que o Guarani não ganha uma bola aérea. Todos os cruzamentos na grande área, ou a bola vai na trave ou a bola vai pro gol. Das duas, uma. Ou a bola lambe a trave ou a bola bate na trave ou vai pro gol. Não ganha uma de cabeça. Então o principal problema do Guarani hoje é o sistema defensivo. A equipe ofensiva houve alguma mudança, deu uma cara nova, a equipe ficou aguerrida, a equipe agride, a equipe faz bombardeio, a equipe faz gol, tá aí 2 gols. Mas toma 3. Ele não ganha, que adianta você fazer 2 gols e tomar 3? Enquanto tiver essa defesa, não vai, não adianta. A gente fala enquanto tiver, e falou o campeonato inteiro, meu amigo. Mudança não foi feita. E não é eu que vou fazer essa mudança. Não é o Albert, nós não temos competência, não temos autoridade, não temos autonomia para chegar e mudar. Vocês estão aí há muito tempo no Guarani, vocês montaram esse elenco, vocês não conseguem identificar o problema para ser resolvido, o que fazer? O Guarani está rebaixado, gente, logo no primeiro turno. E tomara que eu queime a minha língua, tomara que eu esteja mentindo aqui, eu vou torcer para que essa não seja a verdade. Mas eu não posso, chega, vamos acordar. Choque de realidade, torcedor. Nós estamos rebaixados. E não adianta protestar, amigo torcedor, depois que a equipe cair, tá? Não adianta quebrar tudo depois que cair. Não adianta pressionar depois que cair. Ah, mas quem é você? Nunca vi você pressionando. Isso não compete a mim, eu não sou de torcida organizada. Isso não compete a mim, isso não é minha obrigação. Não adianta pressionar, não adianta fazer barulho depois que cair. É agora. Não tem que deixar dormir o senhor André Marconato. Não tem, ele é o principal responsável. Ele se esconde. Ele se esconde. Sabe? Temos que ter a palavra assim do seu Ricardo Moisés. Ele tem que ser sujeito homem. E explicar porque o Guarani está nessa situação. Porque você é o presidente, ô Ricardo Moisés. No papel, o presidente é o Marconato. Você acha que a gente é besta? Vocês acham que a gente é burro? No papel, o presidente é o Marconato, mas na prática, meu amigo, o presidente é o Ricardo Moisés. O responsável é ele. É só no Guarani que eles fazem o que querem. Essa gestão, esse contrato vitalício do Ricardo Moisés, que hoje, infelizmente, eu odeio essa palavra, com todo respeito às pessoas que lutam contra essa doença. Hoje, o Ricardo Moisés é o câncer do Guarani. E até quando nós vamos assistir essa situação? O Guarani é grande, meu amigo. A gente tem que ver o Guarani rebaixado no primeiro turno. Cara, vocês contratam jogadores que não conhecem a história do Guarani. O Guarani é grande, ô Marconato. Você, se colocar você e pedir pra você cantar o hino do Guarani, você não sabe cantar o hino do Guarani. Você não sabe a letra que tem no hino do Guarani. Você não tem história no Guarani. Você não conhece do clube. Se você conhecesse, você não deixaria o Guarani nessa situação. Toma vergonha na cara. Sabe, não tem que analisar no comentário final, não tem que fazer análise. Porque a análise é sempre o mesmo. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Não ganha de ninguém. Virou a mãe do campeonato. Não tem como fazer análise. A gente tem que desabafar. Não tem mais pra onde pedir socorro. Não tem que fazer nada. É assistir o Guarani ser rebaixado. É assistir o Guarani nessa situação. Não tenho o que falar. Vocês são incompetentes. Mas nem presidente de amador administra o clube igual vocês administram o Guarani. Vocês como empresário, vocês como empresa, nota 1000. Vocês têm que administrar a empresa mesmo. Tem que administrar a Asa Alumínio, entre outras empresas. Porque de futebol, você não entende. Você não entende. Você não sabe nem quem é atacante, ô Marconato. Você não sabe nem pra que serve ala. Você não sabe nem o que um volante faz. Você não entende nada de futebol. O senhor não entende. Se fazer a pergunta pra você sobre as regras do futebol e do basquete, você não sabe diferenciar. O senhor não entende nada de futebol. Sabe? Aí você contrata ainda pessoas pra montar elenco do Guarani. Que bagagem tem
Fugiu o nome dele aqui, Albert, que montou o elenco, o jogador do Guarani. Me ajuda aí? O Danilo Silva. Que experiência que o Danilo Silva tem em montagem de elenco. Aí vocês contratam o executivo de futebol lá, qual é o nome dele? Toninho Cecílio. Depois vocês mandam o Toninho Cecílio embora. Aí traz o Pastana pra quê? Pra quê, meu amigo? Pastana tem que ser contratado no começo do campeonato. É na montagem do elenco, não é agora. Vocês batem cabeça. Vocês estão acabando com a história do Guarani. Vocês estão afundando o Guarani. Esse é o comentário final. Complicado, Albert. 18 horas e 36 minutos. O Guarani perde o jogo, o placar de 3-2, hein, Albert Cavalcante? Você quer ir com as notas do jogo, Albert? Já dei minhas notas. Mas põe a vinheta aí, notas do jogo aí. Tem que pôr, né? A vinheta, notas do jogo. Vamos pra nota do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos aí pras notas do jogo. Vladimir, eu não posso dar nota porque ele não jogou. Mas tudo bem. Então vamos, assim, ó. Desculpa. Vladimir, eu não posso dar nota. Douglas porque mas segundo a escalação, ele foi a campo. Segundo, mas aí... Segundo a escalação dos incompetentes lá, foi a campo. Douglas Borges. Então, Douglas Borges, pro Douglas Borges. Porque ele teve sorte em alguns lances aí. Pacheco, nota 6. Pacheco foi bem. 6 pro Pacheco. Matheus Salustiano. Fez o gol, né? Mas aquela, né? Sistema defensivo, todos aí falharam. Nota 4 pra ele que fez o gol. 4 pro Salustiano. Léo Santos. Achou que tava jogando um rival ainda. Nota 2 pra ele. Jefferson. Foi bem no primeiro tempo, segundo tempo caiu como toda a equipe, nota 3. Gabriel Bispo. Mais lúcido, nota 5. 5. Matheus Bueno. Matheus Bueno começou muito bem e depois acabou ali um dos responsáveis, né, de entregar a paçoca, nota 2. Luan Dias só jogou o derby. Depois eu tinha quase certeza que com as mudanças do Pintado ele iria, né, abrilhantar mais a partida, acabou sendo mais do mesmo, nota 2. João Vitor. Lúcido no primeiro tempo, no segundo tempo, assim como toda a equipe, né, acabou ali querendo afunilar mais o jogo. Foi o que mais arriscou, né, mas aquela, né, você acaba, a velocidade e qualidade também contam, né, nota 3 pro João Vitor. Ayrton. Fominha do caramba. Poderia ser esse placar, poderia ter sido outro, né? Na primeira lance que teve, se tivesse rolado para o Caio Dantas, poderíamos aqui estar falando de um 4-3 ou até mesmo 3-3, né? Ainda no gol do Caio Dantas, ainda o desgramado ainda acertou o goleiro ainda, nota 2. E o Caio Dantas? O Caio Dantas é aquela, né? Ele precisa de uma chance, a chance que ele teve marcou o gol, nota 5 pro Caio Dantas. Pintado, eu vou falar pra você, cara. Teve a semana inteira pra trabalhar, tá tendo, né? Não venceu com a camisa, não venceu nenhuma partida, né? E aquela, né? Contrataram um treinador que o ano passado, 11 jogos com a Ponte Preta, conseguiu 2 vitórias. E depois, com a Portuguesa no Campeonato Paulista, em 8 jogos, 2 vitórias. O Pintado tem mais vitórias que o Guarani nessa série, né? Nas duas no Paulista tem mais vitória. Nota 1 pro Pintado. Falando em Pintado, ele colocou em campo o Paraíso. Nota pro Paraíso. Paraíso, 0 Paraíso. Reinaldo. 0 pro Reinaldo. Daniel dos Anjos. 0 pro Daniel dos Anjos. Anderson Leite. Meu Deus do céu. 0 pra ele. Essas foram as notas do jogo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida esperando o Pintado falar, hein? Será que o Pintado vai falar? Rápido intervalo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro.
o número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder ajudar. E agora vem uma forma diferenciada. Todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Albert Cavalcante. Estamos de volta nesse clima de velório, isso mesmo. O Guarani foi derrotado em casa por 3-2 para a equipe do Goiás. O Guarani com homem a menos. Desde o primeiro minuto, antes do primeiro minuto de jogo, o Guarani com um jogador a mais, o Guarani conseguiu essa façanha de ser derrotado em casa por 3-2. E aquela, né? O sarrafo lá em cima, o Guarani está na última colocação, cravado na última colocação. E ouso mesmo a dizer que existe agora a batalha de só três times aí para a luta contra o rebaixamento. E com esse resultado, pelo que o Guarani vem apresentando em campo, né, e por tudo que acontece no Guarani, o Guarani está virtualmente rebaixado. E vamos passando aqui a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. O Santos vem em primeiro com 29 pontos, segundo vem o Vila Nova com 28, em terceiro o América Mineiro com 27 e o Vila Nova na quarta colocação com 26. O Mirassol em quinta colocação com 25 pontos. Operário na sexta colocação com 25. Goiás, com essa vitória, está na sétima colocação com 24 pontos. Sport em oitavo com 24 pontos, com 2 jogos a menos, é verdade. Em nono vem o Avaí com 23 e décimo Paysandu com 23. Décima primeira colocação vem o CRB com 22. Décimo segundo vem o Ceará também com 22. Curitiba e Ponte Preta, 13ª e 14ª colocação com 20 pontos. O Amazonas também na 15ª colocação com 20 pontos. E o Botafogo na 16ª colocação com 20 pontos. Então, o último time da zona de rebaixamento tem 20 pontos. Então, né, fazendo a conta boba aqui, né, o Guarani está com 7 pontos. Né, então, o Guarani precisa aí, né, ganhar todas as suas partidas e rezar para que todas as outras equipes também não vençam. É lamentável. Na zona de rebaixamento, o Chapecoense na 17ª colocação com 18, o Brusque na 18ª com 14, o Ituano na 19ª colocação com 11 pontos. E na última colocação, o virtual rebaixado, né?
Ainda temos um turno ainda todo, mas pelo que foi apresentado, em 16 rodadas, uma vitória só, né? 8 derrotas e 4 empates, né? O Guarani na última colocação com 7 pontos. O Guarani tem uma vitória no campeonato, 4 empates e 12 derrotas. 13 gols a favor e 27 contra, o saldo em menos 14. Essa é a Série B, esse é o objetivo que os cartolas bugrinos disseram, né, no final da Série B do ano passado. Eles se apresentaram e explicaram para nós, né, torcedores, imprensa, que objetivo e obrigação tinham a diferença. Então, eles vão seguindo a cartilha deles aí, né? E mais uma vez quem sofre somos nós, né? Os narizes de palhaço, os tontos, né? Que é o torcedor. E aquela, né, amigos, né? Estou esperando aqui o público em renda. Não tenho, não obtive, não tenho essa informação. Eu vou agora, né? Agora o Gustavo Marques aqui está a posto, eu vou correr atrás para ver se a gente consegue essa informação, público em renda. Quem tiver aí, por favor, passe para mim. Situação impossível, né? Sorte no futebol, eu acho que a sorte foi aquelas 2 bolas na trave que o Douglas Borges tomou e acabou não entrando. O resto mesmo é falta de competência. E o Guarani mostra, né, vem mostrando a todos o que não se fazer, né, num campeonato. E tudo começou, obviamente, lá atrás, no Campeonato Paulista, em que acharam que o erro era a conspiração, né? Os torcedores falam demais, né? Esse castelo, né, que eles construíram, esse muro que eles construíram entre torcedor e clube. E aí tá, né? Mais uma vez ganhamos aí fora de campo, o estádio, né, com a nova iluminação, gramado, um tapete, um dos gramados mais bonitos da Série B. Mas vamos guardar isso. O importante é o campo e bola, né? O campo e bola sempre deixando a desejar, e o torcedor desse jeito, né? Nós aqui que somos torcedores do Guarani, eu, Gustavo Marques, você que nos acompanha, os antes também, né, para se divertir dessa situação. Parabéns aos envolvidos, né? São sócios do desastre. Agora aí, eu torci pro Pastana agora nessa nova, né, a janela tá aberta, agora que ele traga Messi, Cristiano Ronaldo, né, tragam esses jogadores aí renomados aí que só, acho que nem assim salva. Você com um jogador a mais, cara. Jogador a mais. Que vergonha. Que vergonha, Gustavo Marques. Sabe, uma coisa assim que, cara, depois de 8 anos, cara, a gente sofreu muito na Série C, cara. Série C sofrida. Série C sofrida, e acho que o Pastana, ele veio pra montar um elenco já pensando em Série C, tá? Porque é uma perda irreparável, né? Pros cofres, pra tudo, né? Torcedor, mas né? Como já ouvi em entrevistas, né, em muitos lugares aí do presidente André Marconato antes de ser eleito, né, que o campeonato de lutar contra o rebaixamento ia acabar na gestão dele, né? Realmente, a gente não luta mais, a gente já entra já derrotado. E parabéns a todos aí, o Campeonato Paulista serviu de parâmetro, e agora estamos vendo aí, né, os times estruturados, se estruturando, né, entrando no mercado sabendo o que quer, enquanto isso o Guarani vai naquele loop infinito. Na próxima rodada? Não, pega o Amazonas lá. Amazonas? É o Amazonas lá. O Amazonas tem 20 pontos, o Guarani tem 7. Exatamente. Dolorido, né? Agora, vamos assim, né? Vamos a cada rodada, Gustavo. É um sentimento de despedida. Cada rodada que passa, agora é um sentimento de despedida, né? O Guarani vai se despedindo da Série C, da Série B, e vai a sua nova realidade, né? O ano de maior faturamento, mas é aquela, né? Não adianta você dar uma Ferrari na mão de um recém-contratado, de um recém-nascido. Vai dar uma Ferrari na mão do recém-nascido. Dirige aí, obviamente, não vai sair nada. E é isso que o Guarani se encontra hoje, né? É duro, um golpe duro. 16ª rodada. Eu ouso dizer que acabou. Acabou a Série B pro Guarani, acabou, Gustavo Marques. E a Série C, infelizmente, é logo ali, né? E é compreensível a frustração nossa, o Albert Cavalcante, especialmente aí com as falhas nas bolas aéreas, que resultaram em gols, não somente nessa partida, entre outras. A equipe precisa encontrar uma solução. Será que tem uma solução
para esses problemas, se quiser evitar aí o descenso? É isso que eu pergunto. No entanto, né, é cedo ainda para decretar o rebaixamento do Guarani. A Série B é um campeonato longo e equilibrado. O time ainda tem chances de se recuperar matematicamente. É importante que os jogadores de comissão técnica e torcida se unam e acreditem na remontada. Será que dá para acreditar? Será que dá para... O que deve ser feito agora? Será que é jogar a toalha? Que coisa, né? É difícil, é fundamental que o Guarani aproveite as próximas partidas para somar pontos, senão vai cair, gente. É o que tá. Tem o que dizer, não tem o que falar. Tem pintado para falar, não tem. Sabe, eu me sinto aqui iludindo o torcedor, ficar falando essas palavras, que tem que se unir. Cara, eu me sinto mal. Não, mas não é questão. Eu me sinto mal, não sabe? Se unir, né? Se eu falar agora tá rebaixado, muitas pessoas vão me criticar, sabe? Ah, mas nem acabou o campeonato ainda. Mas eu vou falar o quê? O que eu vou vender para você, amigo torcedor? Ô, Gustavo, voltando aí a partida anterior antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu e você, nós estávamos aqui nesse mesmo local, estávamos discutindo sobre o futuro do Guarani na Série B. E eu lembro que eu falei para você, né, vou até puxar, ver se eu consigo, se eu tiver cabeça lembrar, que se o Guarani fizesse em 10 jogos, né, em 12 partidas, fizesse 10 pontos, final do campeonato agora estava rebaixado. Não sei se você lembra disso, né? E o Guarani, 16 pontos, né? 16, imagine só que o campeonato do Guarani começou hoje, né? Com a pontuação, o Guarani tá 7, sim, 16 mais 16 rodadas, 32. Quantas derrotas em casa já? São 4 consecutivas dentro de casa? Dentro de casa? Sim, acho que sim. Acho que é 4 consecutivas. Cara, eu vou falar pra você que eu sei que o Guarani faz 11 jogos que não vence. 11 jogos, 12, né? Agora com essa aqui. É aquela. Se cada 16 rodadas você fazer 7 pontos, você vai fechar aí com 14 pontos e 38 rodadas. Assim, cara, precisa agora saber, infelizmente, né? A gente tá esperando o Pintado aparecer. Vamos ver se vai aparecer o Pintado somente, ou se vai aparecer o Pastana. Não, ou vai aparecer o Pastana, né? Dizendo que acabou o Pastana, ou que o Pintado não vai, né? Agradecendo o serviço. Se vai aparecer o Pintado ir embora. Não, eu também. Tchau, desculpa. Eu também, já era. A vaca deitou, meu amigo. A vaca deitou e deitou bem. Agora só resta saber qual a rodada. Eu já penso de qual a rodada que será decretada aí oficialmente, né? Porque moralmente o Guarani já está rebaixado. Como no Campeonato Paulista. O Guarani se salvou, mas moralmente o Guarani ele, né, caiu. E eles continuaram acreditando que o trabalho eles estavam certo, né? Brincando de administração. Então tá aí, recuperação judicial, né? Legal. Todas as recuperações. A recuperação judicial, né? Precisava fazer uma recuperação judicial no campo, dentro, e não foi feito, né? Então vai esperar falir, né? Para poder, né, fazer o mais difícil, né? Começaram pelo telhado, de vez começar pela estrutura. Agora é tarde. Agora é só rezar, e quando aparece ali, né? Vamos ouvir aí o técnico Pintado aqui nos canais do Futebol Interior. Estamos esperando aí o Pintado, que tá falando ali, mas não tá. Pintado vai falar? Tá falando. E, né? Aí. E aí temos uns probleminhas técnicos aqui, mas nós iremos ouvir aqui. Gostaria que acontecesse. É muito ruim, claro, a gente sabe disso. Mas é o que a gente está falando. Como é que você constrói alguma coisa trocando a todo momento? Se é essa a solução, é muito simples de fazer, né? Agora a gente precisa encontrar um caminho, como a gente vinha fazendo, como a gente vem fazendo, tentar encontrar um caminho para você conseguir sair desse momento ruim, né? Repito, se numa semana as coisas mudam, né? Se numa semana
Estamos aí com um probleminha técnico na coletiva do Pintado. No momento do Luan Dias e o Caio Dantas, você acha que aquele momento a equipe do Goiás cresce? Na sua leitura, acho que ali foi a mudança de postura da equipe adversária? Não, então, são situações que só quem está aqui dentro sabe, né? O Caio vem de uma lesão, quase uma lesão na coxa. Ele já tinha sentido dentro do jogo, ele era dúvida para esse jogo. Entrou de uma maneira quase que no sacrifício, né? E a gente correu esse risco, na verdade. Então a ideia era reforçar, ganhar a parte física quando o Caio sai. E o Luan já tinha cartão amarelo, né? E a arbitragem, como aconteceu hoje, muito... Não é para arrumar desculpa, né, cara? Um árbitro muito jovem, sem experiência, sem critério. As coisas para mim ficaram muito difíceis lá fora. Eu imaginei que o Luan corria um risco muito grande de ser expulso. Então quando a gente faz a substituição é para a gente voltar a encaixar, né? Porque a gente estava com só um volante, que era o Bispo. A gente estava com o lateral direito, o João jogou por ali. Então a gente tentou recompor a equipe, né? A ideia era recompor a equipe. Mas repito, o problema nosso é a bola parada, né? É inadmissível o que a gente faz na bola parada. Essa é uma situação que é muito incômoda, né? Eu não posso expor aqui, mas é uma bola parada, né? São 2 gols de bola parada. Um pênalti que é algo assim muito complicado a gente avaliar. E um escanteio muito avisado, muito treinado, foi conversado, tá tudo fotografado, vídeo, foi feito palestra, foi feito treinamento durante 2 dias durante a semana de bola parada. E a gente continua sofrendo, né? Então eu acho que isso é importante para ser resolvido, porque de novo a gente sofre isso, né? Como é que a gente resolve isso? Algumas coisas são necessárias trocas, né? Então a gente encontrar um atleta que tem essa bola forte, né, como a bola aérea. Repito, depois do jogo do Novo Horizontino é difícil a gente imaginar que a gente desmonta tudo e é assim que vai dar certo, né? Pintado, boa noite, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Eu queria te perguntar em relação à arbitragem do jogo. A gente viu no final da partida, você foi até o árbitro no gramado conversar com o árbitro Arthur Gomes Rabelo, né? Eu queria te perguntar qual foi o seu questionamento ao árbitro do jogo, também comentasse sobre a arbitragem em geral no jogo de hoje. Infelizmente um árbitro muito inseguro, muito jovem. A expulsão abalou muito ele dentro do jogo. A expulsão fez com que ele começasse a querer descontar, a querer trazer algo, né, para o adversário, que era o jogo confortável para o adversário, né, que o adversário com um jogador a menos, a gente entende que ficou marcando, se fechou lá atrás e não quis jogar. Acho que isso faz parte, eu entendo muito bem isso. Agora, o árbitro não pode ser a favor, e foi o que eu falei para ele. O critério dele, e eu tinha avisado ele no primeiro tempo, no intervalo, ele chamou o treinador adversário e eu. E o que eu pedi para ele é apenas o critério. O atleta do Goiás tomou uma bolada, ele parou o jogo. O Luan tomou uma pancada, tomou no primeiro tempo, sofreu uma falta que ele entendeu que não foi, e ele não parou o jogo. São critérios muito ruins, né? São critérios... Não são critérios, na verdade, né? São decisões muito ruins. A gente não pode estar dependendo de uma arbitragem jovem dessa maneira, principalmente na situação que a gente está, né? Com um critério tão ruim. Ele não tem experiência, ele é muito jovem, né? Talvez ele vá ser um bom árbitro, mas é muito ruim a arbitragem dele hoje. Ele não quis jogar, né? E repito, eu entendo que o adversário deu a bola para a gente, não quis jogar, nós tivemos dificuldade de penetrar, tudo isso é compreensível, sim. Mas a gente não pode, quando você tem um árbitro que é o mediador do jogo, favorecer quem não quer jogar, né? O favorecimento para quem não quis jogar. Então o tempo parou, esfriou, arrumou, parou. Critério muito ruim. É uma pena que a arbitragem brasileira, mais uma vez, a gente esteja colocando... Eu nunca falei de arbitragem aqui, nós já fomos prejudicados outras vezes. Eu nunca falei de arbitragem, mas desse hoje é muito complicado. Critério muito ruim, o árbitro muito inocente. Pintado. Boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Queria falar sobre o torcedor, né?
O torcedor do Guarani hoje, ele viveu um misto de emoções, né? Chegou ao estádio com aquela desconfiança de um time que não vem rendendo, né? Eram 11 jogos sem vitória, se empolgou com os gols marcados, com o time ganhando e acabou se frustrando com a virada do Goiás. Queria saber o que você tem a dizer para o torcedor e o que você responderia para o torcedor que pergunta a você se ainda é possível escapar do rebaixamento. Não, primeiro a gente tem que pedir desculpas, né? Porque a gente tem que conseguir o resultado numa situação como essa. Foi treinado, foi trabalhado, foi uma semana muito especial, né? A gente via muita confiança, ao mesmo tempo que o reflexo para o jogo não foi o mesmo, né? Nós realmente fomos... a gente não conseguiu o que a gente trabalhou, a gente não conseguiu colocar em prática. E isso são situações que, repito, eu não posso expor aqui, mas são ações, atitudes que fogem do controle, né, da gente. Né? Quando a gente está jogando, alguém tem que ter, né, um pouco mais de atitude, um pouco mais de responsabilidade. As bolas paradas são bolas muito claras, são jogadas muito óbvias, está avisando que vai jogar bola. Repito, todas as informações, todos os trabalhos. A gente não pode pedir para o torcedor compreender isso, a gente não pode ficar contando história para o torcedor, a gente tem que sim buscar vitória, buscar jogar e ganhar jogos, isso é o que vale. Repito, cada rodada é uma decisão para nós, né? Já passou do tempo para a gente começar essa recuperação. Pintado, gostaria que você falasse, você falou outras vezes, porque aconteceu o contrário com o Guarani, que foi ter jogar com um jogador expulso contra o Sport e no derby. Queria que você falasse a respeito dessa situação, como é que também você orientou a equipe jogando com essa vantagem numérica. O Matheus falou com a gente, Matheus Salustiano, no final, que achou que faltou malícia do clube durante o jogo. Queria que você falasse a respeito disso. É que a gente não pode trabalhar tanto como a gente faz aqui e imaginar que falta malícia pra gente, né? Eu entendo quando ele fala malícia, um pouco mais de experiência, um pouco mais de inteligência. São jogadores, alguns atletas já têm um histórico, né, de grandes equipes, de jogos realmente pesados, importantes, momentos difíceis como esse, que eles precisam responder isso pra gente. Porque senão fica muito simples a gente falar e pedir as coisas. E a tomada de decisão é do atleta, né? A gente tem que discutir isso, a gente tem que conversar sobre isso. Eu só quero entender qual foi a dificuldade com um jogador a mais, né? A gente sabendo que eles têm só o Regis na frente, né? Muitas vezes nós ficamos com 3 para marcar 1. E foi conversado, foi avisado, né? Eu estou sem voz aqui porque a gente pediu para que adiantassem um pouco mais. Mas essa dificuldade, né, de construir o jogo passa por uma construção, passa por características. Pensar que você tem só o Luan Dias como meia, armador, né? Então são funções que a gente precisa, o Guarani precisa encontrar a solução. Nós só temos um meia que é o Luan. Você não tem nenhum outro, a gente não tem nenhum outro jogador com características para ser um armador, para um passe de gol, para uma bola filtrada, para que a gente consiga fazer valer essa superioridade numérica. Pintado, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você disse que o Caio Dantas jogou no sacrifício, foi dúvida durante a semana por desgaste muscular. Nesse intervalo de tempo aí, esse curto intervalo de tempo, deu para analisar? Você acha que ele preocupa também para a partida contra o Amazonas na próxima quarta-feira? Em algum momento o Caio vai ter que parar. Em algum momento o Caio vai ter que ficar de fora. A gente está preparando já, né, os trabalhos dessa semana foram para trabalhar, para jogar com o Paraíso, com o Caio, para que o Caio tivesse que dispensar menos força, para o Paraíso ser mais, né, esse jogador de potência, de arranque, de disputa, e o Caio tentando guardar as forças, né, para o Caio ser mais esse pivô. Até o Daniel entrando, a gente tem essa informação também, para que a gente consiga recuperar o Caio. Me preocupa muito, me preocupa muito. E repito, o Caio vai ter que parar em algum momento. E o que a gente vai fazer quando não tiver o Caio? Nós temos jogadores que precisam responder, né? Eu preciso acrescentar algo para que o Caio tenha um suplente em condições também de render como o Caio rende.
Estamos ouvindo ainda. Deu um corte monstro aqui. Vamos aqui continuar aqui ouvindo aqui o Pintado falando. O problema de lá, cara, nem isso funciona, velho. Enquanto isso, né? Cara, nem isso funciona, velho. Cara, sensacional. A fase, a fase é ruim, cara. Não, vamos lá, né? Eu vou passar o público em renda, mandar um abraço pro chefe, né? O Carlos Corsato. O público pagante 4.062, o não pagante 701, público total 4.763 heróis. Uma renda de R$44.600. Então, repetindo, né? O público total 4.763 heróis e uma renda de 44.600. Não sei se eu consegui estabelecer, mas é engraçado o Pintado. Já voltou. Vamos ouvir. É o que a gente tinha que responder, né? Quando se fala de malícia, toda essa experiência, o que o adversário fez com a gente, né? O resultado a favor deles, que era o empate, eles esfriaram o jogo, cortaram, o árbitro ajudou a deixar um jogo lento, um jogo ruim, e a gente não conseguiu encontrar essa solução, né? Então, o problema do Guarani não é fora, não. A gente tem que arrumar dentro de campo ali para conseguir os resultados. Pitado, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Em cima de tudo o que vem ocorrendo, né? Você até falou, inclusive, aí do Caio Dantas, precisa sair em algum momento, fica preocupado com a substituição. Existe uma preocupação muito grande, o elenco do Guarani parece que não está em construção, mas não está sendo construído. Então, em cima disso, são 5 contratações até agora que já estavam aí exatamente no dia que abriu a janela. Hoje é dia 21, a janela abriu dia 10, 11 dias após. A gente continua com as mesmas 5 contratações. Eu não quero que você confirme isso que eu vou dizer agora, mas o Wanderson estava contratado, eu tenho um amigo no Mirassol, já tinha inclusive se despedido dos atletas de lá e foi descontratado depois da chegada do Rodrigo Pastana. E depois de lá para cá não chegou mais ninguém, depois da chegada do Rodrigo Pastana. Até para construir um novo elenco, para poder ter opção de substituição, tá faltando chegar peças, zagueiro, centroavante, meia, que você acabou de dizer agora, o Bruno continua machucado, o Bruno Oliveira, só o Luan Dias jogando. Essa agilidade, isso está fazendo falta também dentro do campo? A gente pode colocar isso na balança para o resultado que tem acontecendo? Se a gente imaginar que nós tínhamos hoje suplentes, né? Nós tínhamos Reinaldo na parte do meio para frente, né? Como atacantes. Reinaldo, Daniel, Paraíso e Marlon. São os nossos únicos atacantes, né, que a gente tinha hoje fora do jogo. Os outros são jogadores do meio para trás. A gente durante a semana falou sobre isso. Os responsáveis estão trabalhando, estão buscando esses nomes. Não é fácil a gente trazer alguém agora nessa situação. A gente, repito, mais do que trazer, mais do que contratar, seria muito importante encontrar características da necessidade que a equipe tem. Porque trazer por trazer, eu acho que não é a solução. Existe um valor, né, que a gente não pode jogar de qualquer maneira, mas está sendo conversado, está sendo negociado. Provavelmente essa semana deve aparecer mais alguém aí. E eu repito, ninguém está de braços cruzados, né? Você tem razão, a gente precisa de reforço, sim. Todas as equipes, né? Quem está em primeiro, quem está no G4, está se reforçando. Imagina a gente, né? É importante que cheguem os nomes, a gente tenha mais opções para frente, características diferentes, né? Para que a gente tenha condição de mudar e a equipe manter, né, um bom nível ou melhorar quando a gente precisar. Boa noite, Pintado. Thiago do portal Tudo Sobre Paulista. Já nos acréscimos, o gol de empate do Goiás sai, né? E eu queria saber de você, o que é que você acha que aconteceu, porque a equipe ainda conseguiu perder o jogo, né? A equipe toma o gol de empate aí aos 49 do segundo tempo e ainda consegue perder a partida, uma partida que estava praticamente ganha. E outra pergunta que eu queria fazer em relação ao David Braz. David Braz estava com cartão amarelo naquele lance que teve a reclamação de vários jogadores e na sequência teve uma falta dura com o Bueno e em tese era para ter um segundo vermelho, um segundo cartão e o vermelho consequentemente. Obrigado. Eu repito, a expulsão dificultou muito o jogo para o árbitro. Ele quis compensar o jogo, né, para o Goiás, porque ele expulsou e expulsou corretamente, é claríssimo. A jogada de expulsão é claríssima, né? Não tem um descuido, não tem uma discussão sobre o lance. O lance é muito claro, né? Foi expulsão, uma jogada pesada, forte, e por critério de todos os árbitros isso está acontecendo. Agora, isso pesou muito para o árbitro. Durante o jogo ele compensou vários lances, ele quis ajustar algumas situações, mas ele nunca teve critério
Para nada. Ele não conseguiu o critério. Né? E, infelizmente, o lance da expulsão pesou muito. A gente percebia dentro de campo ele inseguro, ele em dúvida. Isso nunca ele iria expulsar outro jogador do Goiás. Nunca. O lance do David é claro. Né? O lance do David é claro. Mais uma vez, parece que a gente quer dar desculpa. Não é isso. Por isso, a minha dúvida com o Luan Dias. Eu não tinha dúvida que ele expulsaria o Luan. Eu não tinha dúvida disso, principalmente jogando por dentro, no meio campo, onde tem mais choque ali. Eu não tinha dúvida para compensar a expulsão. Então isso é muito ruim para nós. O Guarani já não é a primeira vez que sofre com a arbitragem. A gente precisa, claro, que fazer a nossa parte dentro de campo, sim, mas não podemos jogar contra também toda essa dificuldade, porque senão fica muito mais difícil. Né? Muito mal a arbitragem hoje, muito sem critério, muito inseguro. Dificultou mais ainda para a gente e ajudou uma equipe que depois da expulsão tentou se defender e jogando no nosso erro. Deus do O que céu. aconteceu? Abandonou? Acho Deixa eu que terminou, entender. deixa a gente Não, ele entender. abandonou. Não tem como voltar um pouquinho aí? Não, Deixa eu não ver. abandonou não. Abandonou? Não abandonou não. Ele não fez isso não. A gente Não, deixa eu ver um pouquinho aí. Do nada. Não, Muito inseguro. Deixa eu ver. Dificultou mais ainda pra gente e ajudou uma equipe que depois da expulsão tentou se defender e jogando no nosso erro. Não abandonou não. Foi dispensado mesmo, né? É. Que coisa, né? Eu fico com dó do Pintado, viu, Albert? Se eu fosse técnico do Guarani, eu mano, jogava toalha. aceitou porque quis, Foi sabia. embora. Foi embora. Não tem garantia, comprou porque quis. Todo mundo que tá lá não tem nem dó. Tem dó da gente. Não, tem um dó do Aceitou técnico, porque quis. não. Você vai contratar, Você você vai tem contratar que um treinador pegar a 11 história. partidas. Pera aí, Albert. O ano passado Você tem o que cara pegar- treinou a Ponte Preta, foi 11 jogos e 3 vitórias. tem que Você pegar- pega o treinador, 8 partidas no Campeonato Paulista, quase caiu com a Portuguesa, 2 vitórias. Ele veio Quem porque contratou? quis. Mas ele veio porque quis. Se, não, se você vê que o Não, ele veio tomate, porque quis. se você vê que o tomate tá porque podre, toda você gente comprou. Não, vem não, porque não, quis. não, pera Vem aí. porque quis, é E você profissional. comprou porque Aceitou. você quis. Vem porque Você quis. comprou Quem porque vem desse quis. campo, vem Não, não, porque não, quis. não, 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 tem não, dó, não. É Você tem que responsável pegar a também. história. É responsável também. Você tem é que... Não, responsável. pera aí. É responsável. Eu não tô dizendo. Não, Não, tem deixa dó. eu terminar Dó de da falar. gente. Deixa eu terminar de Não, falar. dó Eu não tô pintado, dizendo caramba. que ele Não. não é responsável, né? Se você vai no mercado e compra o tomate que tá podre, você compra porque você mas quis. peraí, mas dó do Tá. Pintado nem a pau. Então, Veio porque quis. se eu fosse Veio ele, chegando falando se eu que ia fosse tirar. técnico do Guarani, qualquer um ia falar eu isso, já Albert. eu já peguei situação pior, porque não sei o que. Veio porque quis. É responsável sim. É responsável. Você com o jogador à mesa, que é o treinador, ficou uma semana treinando. Que opção Passei que tem? vídeo, passei... É responsável! A partir do momento que você assume a direção do seu carro e você bebe, você atropela... É diferente. não, foi meu amigo que deu a cerveja, eu parei no bafômetro. É responsável! Aí é diferente. Responsável! Todos esses aí são responsáveis! Todos esses aí! Mas o menos responsável hoje Quem é o esca- Pintado. quem escalou o Douglas Você Costa tem que depois do colocar Álvaro? a história do Campeonato Brasileiro Série B. Por muito menos, mandaram embora aí outros técnicos. Aliás, e aí o que acontece? Veio porque quis. Comprou, não tem garantia. Comprou porque quis. Comprou porque quis, concordo. Eu Comprou acredito, porque eu quis. acredito no projeto Futebol Contratou Interior. porque quis. Se eu saio do meu serviço, eu saio lá da Rádio A e venho pro Futebol Interior, me contrataram pra estar aqui. Se der qualquer... Ai, nossa, não devia ter saído. Eu vim porque eu quis. Ele veio porque quis. Ele é profissional da área. Ninguém tá falando isso, Albert. Eu tô falando de culpa. Você falou dó. A culpa. Eu tenho dó. Mas- Eu tenho dó do Pintado. Ele veio porque eu quis. reflito. Eu repito, eu tenho dó do Não, Pintado. dó e tenho de dó de nós. qualquer treinador que se o Aceitou. Pintado sair e treinar o Guarani, eu tenho dó. Vai pegar uma bucha danada. Foi a pior escolha que ele fez na vida dele. É isso que eu tô dizendo. Foi a pior escolha que ele fez na vida dele. Então vamos voltar... Agora a pessoa que errou na vida, você não vai ter dó dela? Não, lógico que eu tenho dó. Tenho dó. Cara. Ele é o menos culpado.
Eu falei, velho. você se lembra que nós falamos aqui que pode vir um Guardiola que não daria jeito nessa equipe do Guarani? Veio porque Poderia quis. vir o Vanderlei Luxemburgo, não daria? Veio Mas porque aí uma quis. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Mas Albert. como você fala pra mim? Se tem dó, porque ele aceitou vir. Quantos disseram não? Antes de chegar ao Pintado, o Guarani Quem foi ao falou mercado. O Guarani foi ao mercado trazer treinadores. Optou pelo Pintado. Não, optou, não. Receberam negativas, o Pintado Quem veio Quem porque recebeu quis. negativa? Foram atrás de Humberto Louser novamente. E o Beto Lousa falou não pro Guarani, é isso? Falou não pro Guarani no momento que estava no Chapecoense. Veio porque quis. Por que ele não veio de volta? Não, eu vou mesmo. Veio porque quis. Quem veste a camisa do Guarani, quem tá lá, vai porque quer. Se o Guarani me chamar hoje pra ser o atacante no lugar do Caio Dantas, eu vou. Eu vou porque eu quero. Deu errado, a culpa é minha também. Somos sócios do desastre. É sócio. Sócio do desastre. Veio porque quis. Não é nada de dó, não. Dó da gente que tá se lascando aí. Dó da gente aí que passou aí 16 rodadas tomando no nariz. Campeonato Paulista a gente se lascou. Acharam que o Campeonato Paulista é parâmetro para Campeonato Brasileiro. Toninho Cecílio, tem dó, Toninho Cecílio? Veio porque quis. Tenho dó, Toninho Veio Cecílio. porque quis. Tenho dó. Ficasse aonde tava. Veio porque quis a situação que tá Guarani. Veio porque quer. Eu venho fazer os jogos, nós fizemos esse jogo porque você quer. O Carlos Uma não coisa, obriga ninguém a vir. uma coisa, outra Vem coisa, porque outra quis. coisa. Não, o cara é profissional. Ó, você tá trabalhando no futebol interior, você tá ganhando 10. Eu vou trabalhar na rádio do Albert, tá ganhando 30. Eu não te pago. Tá. Aqui do Vem porque A quis, questão analise. não é o dinheiro. A questão não é o dinheiro. Ele tá a trabalhando de questão graça, não é o verdade. dinheiro. É, É perdão. aposta. É aposta. Você é Aposta. contratado numa emissora pra dar audiência, Cara, você correto? vai pegar um É uma time- não. aposta. Se você vê uma emissora caindo aos pedaços, você acredita que você pode levantar a audiência e vai lá, não deu certo. Você pegou é uma o último- aposta. Você pegou o Entendeu? time a última colocação no campeonato. Dó! Você Vem queria o porque quê? quis. Você queria que ele não aceitasse? E o Guarani ficasse sem técnico? Não, foi isso que não. Aí você está mudando. Não, não tô a mudando, é o narrativa, que você tá assim? falando. Não, você uma falou, coisa você é tá uma com coisa. dó. Vem Ele porque veio quis. porque ele quiser, ele vive disso, ele é técnico de futebol. Vem porque quis. Técnico vive de apostas, técnico vive de desafios. Veio de porque quis. desafios. E tá na cara que não vai dar certo. A questão que eu tô falando de dó é agora porque ele sabe que não vai dar certo. Puxa o carro e vai embora. Você acha mesmo que era o Pintado que era pra estar na coletiva de hoje? Você acredita mesmo que era o Pintado que era pra falar pro torcedor? Conversar com o torcedor? Gustavo. Não é o Pintado que é o responsável pela situação. É o que eu quero que você entenda. Eu tô dizendo que não é o Pintado o responsável pelos problemas do Guarani. O Pintado é o menos responsável. É claro, como você disse, é sócio do desastre. Eu concordo. Mas na altura do campeonato, vamos buscar a história da Série B de 2024. O menos culpado hoje é o Pintado. Eu tenho dó do Pintado, tenho dó do Salustiano que aceitou vir pro Guarani, tenho dó do Gabriel Bispo que aceitou vir pro Guarani, porque eles vão ser rebaixados vestindo a camisa do Guarani. Ou você acha mesmo que o Pintado quer ser rebaixado sendo técnico do Guarani? Ou você acha mesmo que o Matheus Salustiano quer ser rebaixado vestindo a camisa do Guarani? Eles pegaram uma bucha, eles não sabem aonde eles entraram. Ah, não sabe. É o que eu quero que você entenda. Eu entendi. E você. Eu estou. Ó, Diante da situação, o menos culpado é o Pintado. Diante da situação, o que fizeram com o executivo de futebol do Guarani? Que você acabou de citar aqui. Danilo Silva? ou Não, o Toninho executivo, Cecílio? Toninho Cecílio. O que fizeram com o Toninho Cecílio foi uma pilantragem. Foi uma safadeza. Eu tenho dó sim. Tenho dó. Tem dó, certo. Então tá, deixa eu só agora. Que em cima da sua dó- responsabilidade o Toninho Cecílio tem pra esse desastre do Guarani? Me fala, Albert. Foi embora. Não Foi mandado embora. Foi mandado embora, Que então. responsabilidade ele tem no momento vivido pelo Guarani? Vamos lá. Que responsabilidade o Pastana tem se o Guarani for rebaixado pra Série C? Qual que é a responsabilidade Então, que eu o vou- Pastana tem? Eu vou responder a sua pergunta primeiramente com um questionamento. Muito obrigado, viu? Chegou a informação aqui que eu estava precisando. O Pintado só teve 2 vitórias, até eu falei 3 vitórias, foi em 11 jogos. Poderia ter uma vitória. Eu falei, foi 11 jogos, como eu falei aqui, muito obrigado. Aqui eu já tinha até falado, também só não tinha essa porcentagem. Obrigado, viu? 11 jogos, 5 empates e 4 derrotas. 33% de aproveitamento. Da Portuguesa foram 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 8 pontos. 35%, isso é o Pintado. O Guarani está na última colocação.
Eu vou atrás do Gustavo Marques. Gustavo, você quer vir? Eu pegar essa bucha, eu não quero. E aí, Pintado, você quer vir? Ah, eu quero. Eu tenho um desafio na minha carreira, como você disse, não é? Ele não consegue desenvolver o trabalho dele. É sócio desastre. Eu não tenho dó. Veio porque quis. Não tem garantia. Salustiano veio. Como ele disse numa coletiva, que agora, com a situação do Guarani, foi contra o esporte. Trazer jogadores agora com a situação que o Guarani está é mais difícil. Concorda comigo? Não é isso que ele disse? Contra o esporte ele disse? Vem porque quer. Vem porque quer. O Caio Dantas veio porque quis. Acreditou no projeto. O projeto deu errado. Futebol Interior chegar amanhã. O Carlos Corsat chegar pra mim, ó. Acabou a obra, não vai ter mais agora. Eu saí de onde eu tava na outra emissora. Eu vim porque quis. A culpa não é do Carlos. A culpa é minha. Mas eu vou aceitei. falar, nossa, fiquei com dó do Albert, o projeto acabou, fiquei com dó. É o que eu quero dizer, né? Mas uma coisa, outra coisa, então, outra coisa. Mas, então, aí tá. Você... Ninguém tá falando que ele foi obrigado a vir pro Guarani, não tô falando isso. Mas você fala que tem dó. Vamos separar as coisas. Dó do torcedor. Também. Não, também não. Também. Dó do torcedor. Também. Esse aí, amanhã, se chegar, acabou o campeonato, chamar outro clube que tá... Ele vai estar com essa mancha na... A mesma coisa ele você, vai embora. Se outra emissora chamar você pra trabalhar, e quem fica? é a mesma coisa. E quem fica? O torcedor. É dó do torcedor. Profissional, esses caras aí, todo mundo, isso aí engloba todo mundo. Eu coloquei o Pintado. Vem porque quis. É o único que eu tenho dó hoje, é o Pintado. Agora, é o Pintado. Ratilate Catinati, vai chamar ele. Tem o dó também. Não, vai chamar, ele vai ganhar por 2. ter aceitado de vir pra essa bucha do Guarani, né? Porque é uma bucha. Tá rebaixado. Qualquer um que chegar aqui no Guarani, hoje eu tenho dó. Mas vem porque quer. Mas ninguém tá falando que ele foi obrigado a vir pelo não Guarani. Não tem garantia. Vai pegar o Guarani na última colocação. Mas é outra coisa. Como é outra coisa? Gustavo, eu tenho, meu clube tá na última colocação. Eu estou a 7 pontos quando ele chegou. 5 pontos, 7 pontos. Pra sair da zona de abaixamento. Aí eu pego o micro, eu aceito, né? Converso com a torcida, eu acredito no projeto. Já peguei equipes com situações piores e conseguimos reverter a situação. Ok? Ele não conseguiu. Por enquanto. Certo? Aí, os 4.200 e poucos torcedores que foram no Brinco de Ouro da Princesa, fora os que nos acompanham, fora os milhares espalhados no Brasil, pelo mundo, esses não são sócios do desastre. Eles não estão lá, eles torcem pela instituição. O profissional que que aceita o desafio e deu errado ou dá errado, meu amigo, é sócio do desastre. Não conseguiu extrair o melhor do time. Não conseguiu extrair o melhor do time. Ele é o comandante. O Titanic tá afundando, alguém tá tocando violino. O capitão não pode pular do navio. Veio porque quis. Não tem garantia. É simples assim. Dó do torcedor. Pra mim, principal responsáveis por essa destruição do Guarani Futebol Clube é o seu André Marconato, é o seu Rubens Vicente Júnior, o Adriano Marconato, parente, hein? O Eric Augusto Francis de Godoy, o Gustavo Rosolém, o Rômulo Alexandre Moreno Amaro, o Ricardo Moisés. São esses, pra mim, os responsáveis pela destruição do Guarani. Pra mim, sim, eles são os únicos responsáveis por esse momento vivido pelo Guarani. Detalhe. Eles que contratam. Se você for no mercado e comprar um tomate podre, você compra o que você quer. Você vai fazer o tomate podre, não tem o que fazer. Você precisa servir, é o que você tem. É o que você tem. A cozinheira não tem culpa. Se você é dono de restaurante, você vai no supermercado e compra produtos de má qualidade. Um tomate que tá todo 90% podre, ela vai ter que aproveitar 10%. Discordo. Se você compra uma batata totalmente podre, 90%, vai aproveitar 10%. Discordo. Se você pega uma mistura ruim, uma mistura dura, Discordo. A cozinheira é responsável? Discordo. Não, meu amigo. Eu tenho dó da cozinheira. Que precisa trabalhar. Discordo. Que precisa estar ali. Discordo. Só que não tem a alimentação necessária, não tem a ferramenta necessária. Discordo. Essa é a minha opinião, respeito à sua Discordo. também.
Vamos embora que eu tô com fome. Tá, mas antes aí, o Guarani já frustrou bastante. Isso, Fala. Antes disso, eu iria concordar com você se o treinador hoje, que estivesse na coletiva, fosse o... Agora não vou lembrar o nome dele, mas tudo bem, eu vou colocar... O Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira. Porque o Claudinei Oliveira, as primeiras contratações do Guarani, ele estava no comando do Guarani, certo? O Pintado, ele chegou já com os tomates na geladeira. O Claudinei Oliveira não. O Claudinei Oliveira chegou, vou montar o meu restaurante. Eu quero aquele tomate, aquele alface e aquele pão. O Pintado abriu a geladeira, ó, aquele tomate tá ruim, viu? Aquele alface tá queimado, aquele pão tá duro. E aí, o que você acha? Não! Pode deixar! Eu sou chefe de cozinha! Eu faço... Aceitou, não tem que ter dó não. Aceitou. Veio porque quis. Veio porque quis. Ele não montou o elenco. Agora chegou o Pastana. Quem o Pastana trouxe? Ninguém. Os jogadores que aí estão foi a montagem do elenco. Juliano Camargo, Danilo Silva. Então assim, eu não tenho pingo de dó. É sócio do desastre. O tomate que ele tinha, ele não conseguiu. Não dá pra fazer um tomate picado. Ele não conseguiu fazer uma receita melhor pra poder mudar. Não conseguiu colocar aquele temperinho. É sócio do desastre, sim. Veio porque quis. Ele mesmo disse, contra o Sport, estamos atrás de jogadores. Porém, com a situação que o Guarani está, fica mais difícil, né, no mercado. Ele mesmo disse. Mas tudo bem, Gustavo Marques, respeito a sua... o detalhe que é, né? Agora são 7h27, chegou agora. Guarani Press chegou agora, o Público em Renda, em que o Carlos Corsato passou pra gente. É obrigação desses caras passar. É obrigação desses caras passar, primeiramente. Você tem que ir atrás, você é repórter. Não interessa, obrigação sua passar. É obrigação. Obrigação. Você me passa a escalação com o goleiro que não vai jogar no press kit. Obrigação suas passar. Obrigação. Bom, esperar o quê? Quem isso não comunica com o torcedor, imagine com a gente. Obrigação. Vocês são sócios do desastre. Vocês são sócios. Todos são sócios do desastre. Tá? Todos. O Guarani conseguiu uma arrancada e conseguiu subir. Chupa, Albert. Aceito. Eles conseguiram. Deu pau. Vocês são sócios do desastre. 16ª rodada. Virtualmente o Guarani não caiu, né? Matematicamente não caiu, mas virtualmente é um time rebaixado para a Série C. Rebaixado para a Série C, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto se bateu no peito de obrigação e de objetivo. Presidente do Guarani, candidato à presidência do Guarani em algumas emissoras, dizendo que a pontuação de só 45 pontos está abolida do Guarani. Agora estamos em outro patamar. Foi isso que ele disse. E não foi só em vários. O Guarani estava em outro patamar. Tamo vendo qual patamar que tá. E já pediu o negócio lá pra nós, né, Felipe? Então, chega o Gustavo Marques, ficha do jogo, muito obrigado aí por tudo aí. Já vou me despedindo. O Guarani joga a próxima partida. Cara, eu tô doido, cara. Eu vou falar pra você. Vamos lá. O próximo jogo, a próxima despedida. Vamos mudar agora. Vou mudar agora o jeito. Nossa, que cabelo maravilhoso. Tá igual o Guarani. Mais bagunçado que o Guarani, seu cabelo. A próxima despedida. Falou tudo, tá bagunçado o cabelo. O que eu fiz pro cabelo não ficar bagunçado? Mas agora é tarde. Coloquei o quê? O boné. Mas agora é tarde. Eu tive uma iniciativa. Agora é tarde. Eu tive uma mudança, não tive? Como eu não tive tempo de passar em casa, que hoje eu trabalhei desde cedo. Eu também, né? eu também, mas nem por Como isso eu não também. tive tempo de passar na minha residência. Chama o Pintado pra arrumar seu O cabelo. que eu fiz? O que eu fiz? Eu chamo o Pintado. Não, coloquei o boné. Eu tomei uma iniciativa. Então, chama o Pintado. Houve uma mudança. Mas agora Precisa ser é feito no tarde. Guarani. Mas agora é tarde, acabou a jornada. Vambora. Mas vamos lá, né? Agora vamos mudar agora, né? É assim agora, a partir de hoje irei tratar assim. O meu destaque final, né? Mais uma vez agradecer a todos vocês aí pela grande audiência nos canais de Futebol Interior, né? Nessa jornada esportiva maravilhosa. Vocês que
vocês que nos acompanham aí pela Rádio Valinhos, também pelo YouTube, né, pelos todos os canais de áudio. Vocês são sensacionais. Então vamos lá, a partir de hoje irei usar esse termo. A próxima despedida do Guarani da Série B será na Arena Amazônia contra o time do Amazonas. Não, que despedida? É porque cada Serão rodada... várias despedidas. Não, então, a próxima despedida. A próxima despedida da Série B do Guarani no campeonato... você me atrapalhou. Tô com fome, Albert. Eu também. A próxima despedida do Guarani será na Arena Amazônia, na quarta-feira, às 21h30, até o horário não presta. Até o horário não presta. Qual que é o horário? 21h30. Quando? Quarta-feira. Até o horário não presta. Bem que o jogo da Ponte podia se memorar, né? O Carlos escolheu eles lá. Mas tudo bem. Vai ser no dia 24, quarta-feira, 21h30, Amazonas contra o Guarani. Na Arena Amazônia, né? Lembrando que o Amazonas está com 20 pontos, o Guarani está com 7, né? Então vai ser aquele duelo, né? Mesmo o Guarani tivesse vencido hoje, obviamente, né? Seria um arranque, né? Vamos dizer assim que nós poderíamos sonhar por conta do que a equipe do Ituano tem 11 pontos, o Guarani ia chegar a 10, né? O Guarani consegue tomar o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo. É impressionante. O Léo Santos consegue, né? Ele achando que é jogador de vôlei, colocar a mão na bola. Achei em primeiro lance, segundo. Então, assim, comprou porque quis, Pintado. Não tem garantia. Um abraço a todos. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, Série B, 16ª rodada, jogando dentro de casa. O Guarani foi derrotado pelo placar de 3-2 para a equipe do Goiás. O Bravo Bugre conseguiu até, né, fazer 2 gols, mas viu aí a sua equipe sucumbir e perder pelo placar de 3-2. Que coisa, que coisa. Matheus Salustiano fez o gol, Caio Dantas, aliás, fez o primeiro, depois o Matheus Salustiano fez o segundo gol, mas o Goiás fazer 3 gols e sair como vencedor do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, que foi a campo com Douglas Borges, Pacheco, Matheus Salustiano, Léo Santos, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. O Pintado fez algumas mudanças no jogo, colocou o Paraíso, colocou o Reinaldo, colocou o Daniel dos Anjos, colocou o Ian, colocou o Anderson Leite, mas não foi o suficiente. O Guarani não conseguiu sair com a vitória e mais uma vez, como de costume, sai derrotado do Brinco de Ouro da Princesa. Quem apitou a partida foi o Arthur Gomes Rabelo, foi o árbitro da partida. Na minha opinião, discordo do Pintado, ele não prejudicou a equipe em nada, não foi responsável em nada, pelo contrário, foi um dos melhores árbitros que eu já vi apitando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, acho que se não foi um primeiro, foi um dos únicos, né, que teve o peito de expulsar um jogador das poucas vezes que o VAR foi acionado. Então a arbitragem hoje, eu acho que é a menos culpada, aliás, não tem responsabilidade alguma no placar. Para mim, foi um dos melhores árbitros que já apitaram os jogos do Guarani, né? Então, Bugre sai derrotado e agora tenta vencer o Amazonas na próxima quarta-feira, às 21h30, com transmissão dos canais Futebol Interior. Um forte abraço a todos e até a próxima. Essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio